enorme entrevistá-lo qualquer hora, viu? Você falou para mim que ele está tranquilo, tomando conta dos netos, usufruindo. A gente fica muito contente por isso e a gente torce pelo seu sucesso. E para finalizar, Felipe, terminando o Aspirantes, qual vai ser o seu futuro? Então, aí a gente tem que ver, o Delino falou, a gente vem com essa ideia do Aspirantes, de fazer uma competição, de chegar, né? São 11 datas, tomara que a gente esteja na última data jogando. E aí depois eu vou conversar com ele para a gente ver direitinho que rumo que a gente vai tomar. Legal, a gente torce por você e um grande abraço, muito obrigado pela entrevista. Ó, e fala pro seu Mário aí do Audax, que ele gosta da ponte, para ele ajudar a ponte, tá bom, Felipe? Falo sim, obrigado pela oportunidade, Edu. Abraço a todos e hoje vamos torcer pela Ponte Preta. Nós é que agradecemos, um grande abraço, felicidades, muito agradecido. Abraço, até mais, tchau, tchau. Tá aí, Felipe Moreira conversou com a gente hoje, técnico do Aspirantes da Ponte. Quinta-feira começa o Aspirante. Olha, é Ponte e Juventude, né, que eu falei? Ponte e Juventude, tá? No grupo da Ponte tem Ponte, Juventude, Vila Nova e Red Bull Bragantino. Sendo que a Ponte joga em Osasco, o Red Bull vai jogar em Jarinu, o Juventude vai jogar numa cidade quando o mando lhe pertencer, chama Flores da Cunha, Rio Grande do Sul. Só o Vila Nova vai jogar mesmo no Oba, lá em Goiânia. Meus amigos, agora 22, hein? O jogo comando da Bandeirantes vai ser Vila Nova e Ponte, com o Batista narrando e o CH com o Bolis acompanhando Guarani e Ituano, hein? Ambos começam 21h30, agora 20 horas e 12 minutos. Nós, mulheres, ainda enfrentamos grandes desafios no Brasil. Salários menores, feminicídio, violência e muitos direitos que não são respeitados. Para mudar tudo isso, precisamos participar da política. Um país justo se faz com igualdade e representatividade para todas as mulheres. Um grande país, uma grande nação. Sou mulher, sou patriota. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ouça a voz da esperança de uma mulher que é mãe, professora, advogada e senadora pelo MDB. Obrigada a você que me escuta pelo rádio na Grande São Paulo, em Taubaté, Ribeirão Preto, Santos, Presidente Prudente, em cada canto do estado. Você que espera tanto tempo por um emprego e uma vida melhor para seus filhos. Existe um caminho para um país sem fome, com emprego e dignidade. Eu sou Simone Tebet e juntos nós vamos reconstruir o Brasil. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @cortagbrasil. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Felício Ramute. Não tá fácil pra ninguém. Desemprego tá alto, o salário tá pouco. E os boletos? Desse jeito, como vai ser o futuro dos nossos filhos? Precisamos de mais oportunidades. E isso passa pela educação. Um exemplo tá aqui em São José dos Campos. Escola bem cuidada, professor valorizado. A prova é o IDEB maior que do estado. Educação de qualidade dá pra fazer. E o PSD sabe como fazer. É isso aí, Felício. PSD! Bandeirantes. Edu Pinheiro. Meus amigos, Mozart é o novo técnico do Guarani e a Bandeirantes com exclusividade entrevistou Mozart por volta das 18h10, 18h15, o Boris aqui comandando o Esporte, nosso programa Esporte em Debate. Boris, CH, Tigrão e Gleger, Mozart falando na Bandeirantes.
Estou na estrada, então se cair a ligação é porque vou ficar sem sinal. É um prazer estar falando com vocês. Prazer é todo nosso. A gente trouxe a informação logo na abertura do programa que havia este acerto do Moser com o Guarani. Ele estava a caminho de Campinas para ser, talvez até oficializado, mas no primeiro momento para acompanhar o jogo contra o Ituano. Nesse momento você está onde? Já está perto de Campinas? Não, ainda não. Então acho que na metade do caminho. Mas vou conseguir chegar para assistir o jogo inteiro. É isso aí, tomara que ele tenha. A estrada está tranquilo, pouco movimento. A estrada é boa, né? Agora é ligeira duplicada, a SBTQ, então facilita. Moser, me diz uma coisa, como é que foi esse acerto? Porque no primeiro momento, após a saída do Chamusca, o seu nome foi amplamente, né, divulgado, que seria prioridade. Me parece que acabou esfriando um pouquinho e culminou agora com esse acerto. Conte um pouquinho pra gente dessa trajetória que acabou dando certo, né, para você ser o novo técnico do Guarani. Exatamente. Após a saída do Chamusca, eu fui contactado, né? No dia seguinte, na verdade, e aí iniciaram-se as negociações e ontem à noite nós chegamos num acordo. E batemos o martelo realmente hoje de manhã. Então foi bem rápido. Foi bastante rápido realmente. O que você conhece sobre o elenco do Guarani, sobre essa campanha até aqui ruim do Guarani na zona do rebaixamento? O que você pode falar para o torcedor bugrino acima de tudo? Eu conheço bastante o elenco, né? Um dos motivos que eu decidi vir para o Guarani é esse também, né? Com pouco tempo de treino é importante que você conheça o máximo de jogadores possíveis, né? Além do Guarani ser uma equipe de grande tradição, o fato de conhecer e ter trabalhado com 11 jogadores nesse elenco facilita bastante, né? O processo de entendimento daquilo que nós queremos, acelera o processo de outros jogadores que não trabalharam conosco. Então, isso foi um fator importante também. Ô, Moser, me diz uma coisa, vai ser a sua primeira experiência no futebol paulista, né? Creio que você já teve outras situações, bateu na trave, mas não deu certo. Como é que você está encarando esse novo desafio agora em São Paulo? A minha primeira experiência em São Paulo, que é um mercado importante, né, do nosso futebol. E o Guarani é uma equipe de bastante tradição, né? Então, uma responsabilidade grande, me sinto preparado, estou bem motivado para esse desafio. Na minha opinião, a equipe do Guarani está numa situação difícil, porém tem todas as condições de sair da situação e fazer um campeonato importante. Eu venho com esse objetivo, né? Óbvio, senão não teria feito, né? Então, trabalhar dia a dia, como sempre foi, jogo a jogo, assim, não tem que fazer um planejamento a médio prazo. O futebol, principalmente o futebol brasileiro, é sempre jogo a jogo. Então, é trabalhar jogo a jogo, aproveitar os 3 dias que eu vou pós Ituano, espero que com uma vitória, aproveitar esses 3 dias para preparar a equipe do CRB. Então, hoje, como telespectador, como torcedor, tenho certeza que a equipe vai fazer um grande jogo. Espero que vença, que trabalhar com vitória é bem mais fácil. Não tenha dúvida. A gente está conversando com o Moser, novo treinador do Guarani, gentilmente está na estrada, caminho, parou o seu carro, evidentemente, está na estrada, caminho de Campinas para acompanhar Guarani e Ituano logo mais 9h30 da noite no Brinco. Carlos Henrique é o nosso comentarista. Moser, novo técnico do Guarani, participa conosco ao vivo do Esporte em Debate, CH. Moser, boa sorte, que você tenha bastante sucesso no Guarani. 2 perguntas. A vinda do Pastana para o Guarani foi determinante para você aceitar o convite? E 2, que tipo de planejamento em termos de contratação foi colocado, exposto para você? Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite. Não, a ida do Rodrigo não foi determinante, né? Até porque se o Michel tivesse continuado, eu teria acertado da mesma forma. Porém, eu e o Rodrigo já fizemos algumas parcerias, principalmente no CSA e no Curitiba, parcerias vitoriosas. Então, é um cara que tem uma sintonia importante, mas eu teria aceito o convite com o Michel no cargo também. E com relação a planejamento, eu conheço 11 atletas do atual elenco do Guarani, já foram meus jogadores, isso facilita bastante, né? E aí vamos estar atentos com o mercado, para fazer os ajustes que forem necessários.
Tá certo. Deixa eu só, antes de liberar o Moser, que tá vindo para Campinas. Aliás, que coisa, a interação do ouvinte é algo incrível, viu, Moser? Um ouvinte já mandou mensagem aqui, ó. Avisa o Moser que chegando em Campinas o trânsito não tá muito bom, não. É melhor você correr. Deixa eu só passar pro nosso comentarista também, o Tigrão. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil. Tigrão, está conosco, Mozart, novo treinador do Guarani. Faça a sua pergunta ao Mozart que está nos ouvindo, Tigrão. Bom, vou repetir para o Mozart, primeiro agradecer o fato de ele estar nos atendendo aí até numa situação adversa, né? Quebrando um protocolo aí. É muito bom ouvi-lo e quero repetir o que eu acabei de dizer aqui, quando o seu nome foi oficialmente anunciado por nós aqui. Que desejo muito boa sorte, né? Independentemente de um torcedor se manifestar de um jeito, outro de outro, o torcedor é passional. Ah, não é o Moser que eu queria outro. O Moser é o cara certo. Então, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Mas eu quero repetir aquilo que eu disse aqui quando o seu nome foi oficializado. De que te desejo muito boa sorte. Você é um treinador da nova geração, com passagens enquanto atleta por futebol europeu, com, obviamente, um conceito muito bem formado na sua cabeça de disciplina tática e com bons trabalhos, apesar da curta carreira como treinador, de bons trabalhos já realizados e já com um trabalho consolidado aí como um treinador da nova geração. Então o que eu tenho a dizer para você é isso, que eu gostaria imensamente que desse tudo certo, que você consiga implantar um trabalho de alto nível, que consiga extrair aquilo que de melhor o elenco tem para dar. E nós sabemos, e você também sabe, que o elenco tem problemas, mas ele pode render muito mais do que vem rendendo. E a gente espera que dê tudo certo. Assim, alguns torcedores vão achar que foi positiva a contratação, outros não. Eu acho bem natural isso. Você só muda a opinião das pessoas com o dia a dia, com o trabalho, com os resultados. Sempre foi assim e não vai ser diferente no meu caso. Eu encaro isso de maneira bem natural. Opa, olha, ô Boris, parabéns pela sua entrevista, pelo seu trabalho, pela sua apresentação hoje, está acompanhando de casa, já me preparando para vir para cá. Parabéns, o Boris. Sensacional, garoto. Eu queria ter um filho assim, que Boris. Isso, Edu, muito obrigado. Espetacular. É que a gente editou, você teve muitas dificuldades, que caiu várias vezes a ligação, mas aquele seu jogo de cintura e tal, e foi, enfim... com os nossos comentaristas, entretendo e tal, com a galera passando mensagem, mas registrando aqui a presença do Mozart. Né? É isso. Valeu, Edu. Um abraço para você. Ele vai estar no brinco. Boa noite, ouvinte do Concentração. Pelo menos era essa expectativa, né? Essa entrevista, ela foi por volta de 5h30, 5h35. Ele disse que estava na metade do caminho, mas acreditava que chegaria. Ainda não deve ter chegado. Que estava na metade do caminho, mas acreditaria que chegaria, porque, segundo ele, o trânsito estava bom, enfim, as estradas são boas. Só na curiosidade, ele estava dirigindo ou tinha alguém dirigindo para ele? Então, Edu, quando a gente fez o primeiro contato, essa informação que a gente postou até no Twitter, pode procurar lá no @LeandroBolles, foi por volta das 16h45 minutos, quando a gente cravou que realmente o Moza era o técnico do Guarani, havia acertado com o Guarani, porque ele mesmo acabou falando isso, né? Escrevendo, né? A gente fez um contato via WhatsApp com ele. Imediatamente ele respondeu dizendo que realmente, eu perguntei a ele se estava vindo para Campinas, se acabava procedendo essa informação. Ele afirmou positivo e disse que acertou com o Guarani. Eu acertei, ele foi bem taxativo, acertei. Pedi para ele se ele podia falar, mas ele disse que não dava porque ele estava dirigindo o carro, né? Estava a caminho de Campinas. Então, naquele momento não deu, mas gentilmente depois ele parou o carro ou passou o celular, o comando do carro para uma outra pessoa, porque eles estão vindo para Campinas, ele e mais 2 profissionais que também farão parte da comissão técnica do Guarani. Olha, pela Libertadores, o Atlético Mineiro está ganhando no Equador, hein? Oitavas de final, Emelec 0, Atlético Mineiro 1, gol do Ademir Júnior, né? É isso, né? Edu! E na Série B, olha, Brusque 0, Bahia 2 e Grêmio 1, Londrina 0 em segundo tempo. Tá vendo? O Bahia mandou o Guto Ferreira embora. Bahia mandou o Guto Ferreira embora, pô, já tá ganhando 2-0 do Brusque em Brusque, viu, CH? E Grêmio 1, Londrina 0. Há um chamado. Atenção, tudo bem, né, Edu? Boa noite. Ô, CH, como é que vai você? Tudo bem, CH? Eu tô muito bem com o amigo. Tá tudo bem, graças a Deus. Até peço desculpas aos nossos analistas, eu não quis passar nenhuma pergunta pro Felipe Moreira, porque é só registrar esse do Aspirantes e tal, que a gente tinha essa entrevista aí do Mozart, para reprisar.
E depois, para já entrar no clima com você, CH. Hoje você vai fazer quem, CH? Guarani Ituano? Isso, mas eu só chamei o amigo para dar uma informação. Vamos lá. O auxiliar técnico do Moser Santos, o nome dele é Denis Iamura. Vou soletrar para você. Iwamura. Iamura. Iwamura. E o preparador físico que está vindo com ele é o Jackson. Esse é um pouco mais complicado. Jackson Schwensberg. Vou soletrar para você. Fica Jackson Bear. Pronto. É SCHWENYBER. É meio complicado, mas depois a gente se acostuma. Schweinberg. É Schweinberg. É uma coisa parecida com isso. Não, Jackson Schweinberg. E Denis Iamura. Como você fez aí, eu gostaria, se você me permite, boa noite a todos, boa noite, por favor, de estender os parabéns ao Bolis, que bateu de prima essa. Hoje, na hora do almoço, nós estávamos até todo mundo pessimista, né? Porque essa negociação se arrastou do final de semana para cá, houve problema no acerto financeiro, o Guarani bateu o pé, eu perguntei isso para ele, mas essa é uma informação. Ele gentilmente, cordialmente não quis falar, mas eu tenho certeza da informação que tenho. O Pastana teve atuação determinante para que ele viesse para o Guarani e aceitasse o projeto. Isso eu estou dando de informação. Eu perguntei para ele, ele não admitiu, porque é um cara cordial, respeita muito o Michel, que era o cara do futebol, mas a gente sabe da relação, né, da confiança que o Pastana tem no trabalho do Moser, e eu tenho certeza do que eu estou falando, porque eu chequei essa informação, eu acho que foi determinante o contato do Pastana. Ele nega, mas essa informação eu que estou dando. Então, eu quero dar os parabéns ao Bolis, porque estava todo mundo aí no limbo, o Bolis foi na origem, falou com o homem, colocou ele no ar e a Bandeirantes bateu de primeira. O chamado, Edu Pinheiro, jornalismo raiz, puro. Parabéns, Bolis. Sensacional. Olha, uma informação também, na tarde de hoje, atenção, hein, Red Bull Bragantino, na tarde de hoje, foi protocolado na Prefeitura de Atibaia a documentação para o alvará de construção do CT, né? Estamos aqui com as fotos, olha, um CT maravilhoso, um projeto, né? Maravilhoso, Red Bull Bragantino. Imagine Marquinhos Chedi, como é que não tá, hein? Nossa Senhora, de vento em popa o projeto Red Bull Bragantino. Parabéns ao Red Bull Bragantino. E aqui uma informação já do Guarani. Já Greg Exorzinho, alegria até o fim. O goleiro Rafael Martins sofreu um desconforto no ombro esquerdo e desfalca a equipe na partida de hoje. Quer dizer, não ia jogar porque o Kozlinski está jogando, mas não vai pôr. Vai que o Kozlinski se machuque! Ah, é melhor, pronto, deixa o Rafael Martins machucado, né? Nem no banco. E o Meia Marcinho foi liberado pelo departamento médico e já iniciou o processo de transição. Agora eu vou falar para você, viu, cara? Esse negócio goleirão, quando falha, já percebeu? Falha, tal, no dia seguinte, não, desconforto aqui e tal. Essa segunda ou terceira do Guarani, viu? O cara fez uma... Você lembra do Castan, quando errou não sei que jogo aí? O Guarani perdeu de 1-0 o erro dele. Lembra do Castan? Ah, no jogo seguinte, o departamento médico informa que o zagueiro Leandro Castan tá com desconforto. Sensacional, mas sensacional, hein? Deixa eu ver aqui se o Greg Jorzinho ou se o CH podem me ajudar. Opa! Ô Greg, você tá bem, querido? Tudo bem? Boa noite, Greg. Tudo bem, né, Edu? Opa. Um abraço para você, uma boa noite. Que prazer estar novamente contigo aqui no Concentração. Tudo meu. E olha, eu tô aqui rindo por essa informação. É impressionante, né, Edu? Mas é catiça sua. Eu tava ouvindo, muito pelo contrário. A transmissão. E você falou hoje para mim, não, pelo amor de Deus, o Rafael Martins nem pensar, pelo amor de Deus, você que tem, nem no banco, para não ter problema nenhum. Você vê que é complicado, porque assim, ó, quando o jogador fica desconforto, cara. Ele tá com desconforto no ombro. Isso aí é o famoso migué, né, Edu? Pra falar pro cara, ó, cara, fica aqui quietinho, né? Vamos levar uma outra opção aí, dar uma treinador refletida. De goleiro chegando, né? Deixa você se adaptar com ele. Treinador de goleiro novo chegando, então fica quietinho aqui, vai lá no departamento médico, faz aquele
Na minha época, Edu, você lembra do forno ou não? A gente fazia o forno, cara. Você entrava dentro de uma máquina lá... Eu lembro. Lembra, era né? menino, tudo. Cheguei a entrar em vestiário profissional. Tem o forno para colocar Aquele no joelho. forno, na minha época era o forno. Era a toalha quente. Toalha quente. Né? Toalha quente, o saquinho de gelo, a famosa injeção. Mas, cara, me desculpem, né? Mas hoje o profissional tá muito estranho, viu, Edu? O cara tá com desconforto no ombro. Fala logo, cara, gente, olha, tá com um problema técnico, vai ficar afastado uns dias aí para trabalhar a parte técnica. Até porque a gente sabe, né, que principalmente o goleiro, vamos supor, o cara é reserva, né? E aí tem essas viagens, os jogos, e o goleiro reserva, ele treina muito pouco. Ele quase não treina, né? Porque você chega lá, você faz um jogo no meio de semana e outro no final de semana, normalmente é um treino só, não dá nem para fazer um específico, na verdade, que é onde os goleiros ficam apenas lá com o treinador de goleiro, trabalhando a parte técnica, né? Ritmo de jogo, situação de jogo. E quando tem essa sequência, não dá para treinar muito. A gente até entende, falta de ritmo, né? Mas, poxa vida, vem que você conversa aí tá com desconforto, viu? Não vai pro jogo. Edu, essa não pega não, viu? Vamos lá, então. CH, tem informações aí do professor Ben-Hur Moreira? O Edu, também tô com desconforto alimentar. Isso eu já percebi. E faz tempo, viu? Você e eu tenho um desconforto alimentar permanente. Permanente. Vamos lá. Edu, é o seguinte, o Rodrigo Andrade e o Giovanni Augusto não vão para o jogo. Sim. Eles estão entregues aí ao departamento médico, é um problemão aí para o professor Ben-Hur, que vai ser o interino no jogo de hoje, já que o professor Mozart estará nas sociais, nas tribunas, como você gosta de falar. Giovanni está suspenso, né? Está suspenso. É verdade. Giovanni é suspenso, Rodrigo Andrade machucado. É. E é o seguinte, o Kozlinski está de volta. Eu tenho a impressão que o Ben-Hur vai manter o trivial. Repetir os três, eu acho, palpite. Vai nos três zagueiros, aquela coisa toda, os mesmos alas, troca o goleiro. E no meio-campo, como ele não tem o Andrade, não tem o Giovanni Augusto, ele vai fazer um tripé de muita marcação ou um quarteto até. Eu não faria isso, né? Eu acho um exagero para jogar em casa de jogador defensivo, mas é cabeça do Ben-Hur, né? Pode até ser que ele apareça com uma surpresa aí. Então a tendência é ele jogar com o Vilela, com o Silas, que fez gol no último jogo, e colocar o Persson nesse meio campo aí. Pode ser que seja isso. E na frente, eu acho que ele mantém o Júlio César e o Lucão. Agora, se ele tirar um zagueiro que seria o correto, eu acho que ele vem de começo com o Iago. Palpite. O que ele vai fazer? 3 zagueiros. O que eu faria? Tiraria um zagueiro e colocaria no ataque mais um cara de velocidade. Pode ser até o Iago, porque todo mundo que está à disposição para jogar é muito parecido com o outro. É isso que eu faria contra um Ituano perigosíssimo, Edu. Jogo com o Ituano, você sabe, o Mazzola é um time que arma as suas equipes com muita força, muita gana, muita marcação. Então o Ituano é muito chato de ser enfrentado. Então vai ser um jogo bem interessante, mas é um jogo perigosíssimo para o Guarani, Edu. Muito bem, agora são 20h34, o jogo comando da Bandeirantes faz jogo da Ponte, tá? É Vila Nova e Ponte, informações de Guarani Ituano com Leandro Boles e também com o CH. E quem narra aqui é Vila Nova e Ponte é o amigo Batista. Oi, Boles! Saiu a escalação do Guarani? Sim, meu caríssimo Edu Pinheiro, e é aquilo mesmo que o CH havia projetado, né? Kozlinski no gol, Kozlinski está suspenso, né, Edu? Kozlinski... Aliás, desculpa, tá pendurado, né? Suspenso tá pendurado, já volta pendurado, é exatamente, verdade. Volta pendurado. Lucas Ramon na direita com a 19, João Vitor 28, Castan 5 e Matheus Pereira 16. Então são 2 zagueiros. Leandro Vilela, 31, Silas, 96, Silas que fez o gol lá em Londrina, e Eduardo Persson, hein, depois de muito tempo voltando ao time como titular. Ele entrou contra o Londrina, mas não foi titular.
E na frente, Júlio César, 7, Bruno José, 17 e Lucão do Break, 9. Este é o Guarani para pegar o Ituano, que também já está escalado. E o banco do Guarani? O banco, claro. Sim, ora, pois. Então, o banco o goleiro é o goleiro reserva é o Arthur Gazzi. Lembrando que o Roland Martins, com desconforto, está fora, tá? Exato. Então, o Lucas Cardoso... não, perdão. O Lucas Cardoso também está no banco. Não, é Arthur Gazzi, perdão, o goleiro, né? Isso. O goleiro Arthur Gazzi. Isso, o Lucas Cardoso, 25, Diogo Matheus, 13, Hernando, 14, o Lucas Cardoso é goleiro também, viu, Du? 22, Ronaldo Alves, 36, Eliel, 23, Índio, 98, Madson, 6, Vitinho, 7, Lucas Venuto, 97, Iago e 71, o Maxwell. Verdade, o Lucas Cardoso, aquele goleiro que jogou lá em Cuiabá, naquele jogo que agora ele só teve que levar 11, 12... Exatamente, Edu. E foi o goleiro da Taça São Paulo desse ano, né? Taça São Paulo, Jogou? Lucas Cardoso? Ele jogou, ele começou jogando a Taça São Paulo, depois ele perdeu a posição, não sei se você se lembra. Aí acabou indo para o banco, mas esse menino é aquele mesmo daquele jogo lá de Cuiabá, lá, que, diga-se de passagem, foi até bem no jogo. E ele tem 21 anos, ou seja, foi a última participação dele na Copa São Paulo, porque ele acabou de fazer 21 anos, foi no dia 6, em abril, 6 de abril. Então, repita o Guarani e vamos para o Ituano, Boris. Vamos lá, Edu. Confirmando o Guarani de Kozlinski, Lucas Ramon, João Vitor, Castanho, Matheus Pereira, Leandro Vilela, Silas, Persson, Júlio César, Bruno José e Lucão do Break. Já o Ituano? Não, o Giovani tá suspenso e o Rodrigo Andrade ainda no departamento médico, então, por isso que o meio de campo optado aí por Leandro Vilela, Persson e Silas, tá? Exato. Leandro Vilela, Eduardo Persson e Silas. Já vou perguntar para o CH quem vai tentar armar aqui. Vamos para o Ituano. Vamos lá. O Ituano tem no gol, olha, parece até que ele começou ontem a carreira, mas ele já tem 30 anos. Pegorari. 30 anos, Pegorari é o goleiro. Pacheco, lateral direito com a 2. Lucas Dias, 3. Bernardo, 4. E o lateral, Mário Sérgio, meia dúzia. No meio, aliás, são 3 zagueiros, né? Porque o Rafael Pereira aparece como jogador de meio campo, mas ele é zagueiro. Rafael Pereira, 5. Caio com K, 8. Aliás, Caio, 7. Kaique, 8. E Gerson Magrão, 10. Na frente, Ailon, 11. E Rafael Elias, 9. Pegorari, Pacheco, Lucas Dias, Bernardo, Rafael Pereira e Mário Sérgio. Caio, Kaique, Gerson Magrão, Rafael Elias e Ailon. Banco do Ituano, Felipe, Felipe, Elácio Córdoba, Léo Santos, César, Roberto, lateral esquerdo, Jimenez, o paraguaio, Lucas Siqueira, Lucas Natan, João Vitor, ex-ponte, e Grigor, além de Neto Berola, o experiente Neto Berola, 34 anos, este o branco do Ituano, que hoje não vai ser comandado pelo Mazola Júnior, que está suspenso, fica no banco, Carlos Pimentel. Tem arbitragem aí, Boris. Quem apita no brinco é Braulio da Silva Machado. Exatamente, é isso, o Braulio da Silva Machado apita o jogo, tendo como auxiliares no jogo de hoje, que vai ser realizado no brinco, Alex dos Santos. Isso. E o Thiago Americano Labis. Isso. E árbitro de vídeo, ou a árbitra Daiane Santos, de São Paulo. Tá, perfeitamente, exatamente. Ok, beleza. Olha, são 20h38. Antes, porém, aqui, uma pergunta para Greg Exorzinho. Alegria até o fim. A ponte já está escalada? Será que Sim, a ponte... já está escalada, Edu. Está escalada tá a ponte? Tá aí ou não? Então, manda a macaca para pegar o Vila Nova. 21h30 é o jogo que vamos transmitir, hein? É o jogo que nós vamos transmitir. É Vila Nova em Ponte. Eu comando informações de Guarani Ituano com o Leandro Boris e CH. E a ponte, Zorzinho? Vamos lá, Edu. 12, Kaique França. 2, Norberto. Aí o técnico Hélio dos Anjos mantém os 3 zagueiros. 27, Fábio Sanches. 3, Thiago Oliveira. E 39, DG. Na lateral esquerda, aliás, o ala esquerda é o 15, Arthur. Meio de campo da Macaca, 19, Amaral. 25, o Alisson. 20, Fecim. E na frente, 19, Nicolas. E 10, capitão do time, Luca. Perfeito. E o banco banqueia. Vamos pro banco, Edu. Vamos lá. 30, Luan. Luan que foi titular na partida passada. 13, Bernardo. 21, Luiz Felipe. 22, Formiga. 23, Gabriel Venâncio. 26, Giancarlo. 28, Da Silva. 29, Echaporã. E 32,
Fraga. Essa macaca escalada, viu, Edu? Ok, você tem o Vila Nova também, então faz o seguinte, repita a ponte e vai pro Vila Nova. Vamos lá, a ponte de Kaique França, Norberto, Fábio Sanches, Thiago Oliveira e DG, e Arthur Amaral, o Alisson Fecim, Nicolas e Luca, capitão do time. O banco da macaca, 30 Luan, 13 Bernardo, 21 Luiz Felipe, 22 Igor Formiga, 23 Gabriel Venâncio, 26 Giancarlo, 28 da Silva, 29 Echaporã e 32 Fraga. E o Vila Nova também escalado. Vamos lá, Edu. Vamos lá pro Vila Nova. 25, goleiro Tony. 2, Alex Silva. 5, Rafael Donato. 4, Alisson Cassiano. 13, William Formiga. Olha o outro Formiga aí, ó. Só que esse é o William. 18, Ralph. 20, Pablo Roberto. Número 7, Mateuzinho. 22, Diego Tavares. 11, Pablo Diego. E número 9, Rubens. O banco de reservas do Vila, Edu. 1, George. Número 6, Bruno Calasso. Número 8, Romário. Número 10, João Lucas. Número 14, Doma. Número 15, Rafinha. 16, Jefferson. 17, Marlone. 19, Daniel Amorim. 21, Diogo. E 23, Pedro Bambu. O técnico do Vila é o Pedro Gama, Edu Pinheiro. Olha, quem apita Vila Nova e Ponte é Antônio Dibe Moraes, do Piauí, trio do Piauí, com Rogério de Oliveira na 1 e Márcio Iglesias na 2, tá? O quarto árbitro, Eduardo Tomás, é de Goiás. Árbitro de vídeo, Rodrigo D'Alonso Ferreira, é de Santa Catarina. Olha, antes de falar da Ponte Preta, retomando o Guarani, a pergunta que eu disse aqui, deixei no ar, para o CH informar, nessa meiuca aí, quem que vai armar a equipe? Sem Giovanni Augusto, suspenso, sem Rodrigo Andrade, também é volante, mas participa também da armação às vezes, ainda entrega ao departamento médico. E aí, como é que fica esse meio de campo, hein, o CH, com Leandro Vilela, Silas e Eduardo Persson? O Vilela vai ser do primeiro volante, o Silas sai um pouco mais, segundo volante, e o Persson vai tentar armar o time do Guarani no meio campo. Essa escalação eu gosto mais do que com 3 zagueiros. Eu acho que o Benhur, a única coisa que eu faria diferente é não começar o jogo com o Bruno José. O restante eu acho que ele está correto. Ele coloca o João Vitor ao lado do Castan, tira o Hernando, que é lento. Os laterais é o que ele tem à disposição. Meio campo é isso mesmo, que é o que ele tem à disposição. O único senão é sobre o Bruno José. Não é a qualidade técnica, é que o cara está mergulhado numa péssima fase. Eu acho que ele está sendo coerente, está trabalhando, indo no trivial, no arrozinho com feijão, e eu acho que tem que ser assim. Desse jeito, para mim, aumenta a chance do Guarani no jogo, Edu. Edu, só para lembrar, desculpa, que o Benhur Moreira está invicto no comando técnico do Guarani, inclusive tendo à frente, né, o derby, exatamente contra a Ponte. Depois foram mais 2 empates antes de reassumir o time contra o Vasco. E teve um empate também nesse percurso antes de passar a bola para o Chamusca, que assumiu no jogo contra o Sampaio Corrêa e perdeu. Perfeito, está invicto aí o Benhur Moreira, interino mais uma vez, mas já o Mozart, já contratado, é um novo técnico Guarani, já está no brinco, já vai presenciar esse jogo aí, tá bom? E agora retomando a Ponte aqui, Zorzinho, você deu a escalação, agora você vai dar uma definida, lembrando que Leonaldo suspenso não joga. Ele opta por Nicolas no ataque, o Danilo Gomes nem no banco, acho que nem viajou. Deixa eu ver o que mais aqui. No lugar do Leonaldo, quem vai é o Alisson, tá? Ele tira os 3 zagueiros, vai com Fábio Sanches e o Thiagão, que é da base. Mantém os 3. Mantém os 3. Ah, tem 3. Ele mantém 3. E o DG. O DG vai jogar. DG vai jogar. Mas também com o contrato renovado, 25 milhões pro mercado interno, 25 pro externo de euros. Ah, tem que jogar, seu Zorzinho. Vai jogar. E essa macaca aí, Zorzinho? Eu acho que para um jogo fora de casa, ele optou pelo Alisson ali no meio de campo, né? O Alisson é um jogador de marcação, né? Sai muito pouco. O Leonaldo, ele tem essa transição, jogador que tem essa facilidade. Provavelmente ele deva trazer o Fecim para fechar esse tripé de meio de campo. Claro que em alguns momentos da partida, a gente vai ver uma Ponte com 2 linhas, uma linha de 5 lá atrás, né? Fechando ali com uma linha de 4
no meio de campo e só o Luca lá na frente. Provavelmente a gente vai ver essa ponte em alguns momentos do jogo. Mas eu acho, viu, Edu, dando uma olhadinha aqui, eu também daria uma oportunidade ao Nicolas. O Echaporã já teve inúmeras oportunidades e as coisas não acontecem. Eu acho que ele acerta, eu acho que é por aí mesmo. Não tinha muito o que fazer, né? Nós falávamos muito que o Formiga, o menino Formiga, que tem entrado muito bem, merecia uma chance, uma oportunidade, mas o Norberto, né, tá voltando, ele não foi mal na última partida, ele aguentou o primeiro tempo, jogou inclusive até, nós falávamos sobre o Norberto, chegando em alguns momentos, merece ser mantido no time titular, né? O Formiga poderia aparecer aí numa segunda linha, um pouco mais à frente, né, como uma opção de ataque, mas ele prefere fazer o trivial e dar mais uma oportunidade ao Nicolas. Eu acho que a ponte está bem escalada, viu, Edu? Claro que a dificuldade é enorme, claro que a limitação técnica também é muito baixa, né? Mas ele mantém os 3 zagueiros, dá mais uma oportunidade a esse esquema. Eu acho que é por aí. O tempo vai e as coisas vão acontecendo positivamente. É isso que a gente espera, né? O DG vem bem, né? Renovou seu contrato aí, está com confiança, está recebendo mais uma oportunidade do treinador. Então eu gosto. Eu acho que a ponte, até pelas circunstâncias do jogo, né? Um jogo fora de casa, eu acho que a macaquinha está bem escalada, viu, Edu? Olha, é o seguinte, já o Tigrão, também o Batista, e uma informação sobre ainda o jogo do Guarani, o Edervan Boyan, ex-goleiro do Guarani e atual preparador técnico do Sub-20, vai ser o preparador de goleiros hoje, hein? Edervan, amigo do Greger, conviveu com o Greger ali, grande Edervan, que entrevistamos aqui também na época daquela pandemia, né, o Greger? Então... O famoso Peitão, ninguém conhece ele como Edervan, viu? Edu? Né? É. O apelido dele é Peitão, grande Peitão. Ele, inclusive, me ligou falando que estava recebendo a oportunidade de fazer esse jogo aí, estava muito feliz, muito contente. O Edervan, que é treinador de goleiros das categorias de base do Guarani e tem feito um ótimo trabalho, muito bom trabalho do Edervan, por isso ganhou a oportunidade aí, mesmo que seja apenas nesse jogo, mas eu acho que é importante. É importante estar junto, é importante receber. E o Medeiros, viu, Edu, se você me permite, que é o novo treinador do goleiro do Guarani, é sensacional. Muito boa contratação e eu tenho, assim, ó, certeza não, né? Porque a gente não sabe qual que é o planejamento, mas o Medeiros, ele tem esse envolvimento muito com os goleiros da base, né? Então, provavelmente, a gente vai ver muitas vezes o Edervan Boyan aí com uma parceria lá com o Medeiros entre os profissionais. É muito interessante que se faça isso, essa integração base profissional, principalmente com os goleiros. O Guarani precisa voltar a revelar grandes goleiros, né, Edu? Como revelou muitos aí no passado. Com Medeiros, o Bug terá bom arqueiros. É o seguinte, aí, na Libertadores empata o Emelec 1, Atlético Mineiro também 1, é lá no Equador o jogo. E na Série B, em segundo tempo de Brusque 0, Bahia 2 e Grêmio 1, Londrina 0. Cadê o Tigrão, hein? Comparecendo no concentração antes do fechamento. Macaca escalada, Tigrão. Você gostou da escalação? Alguma observação? Grande abraço, boa noite, Tigrão. Boa noite a você, Edu, boa noite aos nossos amigos do Concentração. Eu falei aí, né, ao longo dos últimos dias aí, que eu não escalaria 3 zagueiros, né? Mas ele opta pelos 3 zagueiros, Fábio Sanches, o Thiago Oliveira e o Douglas Mendes, o DG. Aí no meio, ele vem com Arthur, aliás, o Arthur é lateral esquerdo. Amaral, o Alisson, 2 volantes. E o Fecim, que seria um misto de meia com terceiro atacante. Então ele muda o esquema tático, né? Ele despovoa o meio de campo e fecha a entrada da área, da ponte. Ou seja, ele fecha a frente do goleiro e deixa o meio campo meio que, né, despovoado. Para mim, erra. Eu não escalaria dessa forma, não sou eu que escalo, quem escala é ele. O problema é do seu Hélio dos Anjos e da sua comissão técnica. Fica com ele aí a responsabilidade. Eu não viria com o terceiro zagueiro, eu viria com Fraga no meio de campo. Aí faria Fraga, Arthur, Amaral e faria Fecim de um lado, né? O Luca do outro e entraria com o da Silva, que ele não escala também. Agora, antes, a gente discorda. Depois do jogo, a gente diz assim, ó, eu não falei, ou a gente diz, surpreendeu, graças a Deus deu certo. Eu prefiro fazer o segundo comentário depois do jogo. Ou seja, eu gostaria de dizer assim, ó, graças a Deus deu certo, apesar de eu ter discordado da escalação de início. Mas para mim essa escalação aqui
é de quem está jogando com um pouco de medo do Vila Nova, que é a lanterna. E quem tem medo, às vezes, se machuca. Espero estar errado e desejo boa sorte para a Ponte, boa sorte para você e avisar aí a molecadinha que a merenda está servida. Muito obrigado, coração generoso como sempre, grande Tigrão. Rapidamente, Brasileiro de Aspirantes, essa informação é legal. Por que a Ponte está disputando e por que o Guarani não vai disputar? Vai começar quinta-feira agora, em televisão aqui o Felipe Moreira, que vai ser o técnico dessa Ponte aí no Sub-23. É o seguinte, são os 16 primeiros no ranking 2002 dos clubes. Ranking 2002 no ranking. A Ponte profissional é 29ª, o Guarani no ranking é 35º. Como é que funciona? A CBF convidou o primeiro do ranking, é o Flamengo, não quero. Convidou o segundo, o Palmeiras, não quero. Convidou o terceiro, Atlético Mineiro, não quero. O Grêmio é o quarto, eu vou. Tá, então tá aqui, 1. Depois Atlético Paranaense, não vou. Santos, não vou. São Paulo, Inter, não vou. O 9º é o Fluminense, eu vou. Segue o jogo, o Corinthians, não quero. Fortaleza, você quer? Eu quero. Já era o terceiro. E assim foi sucessivamente com as desistências dos clubes. Quando chegou a vez da Ponte, ela foi convidada e aceitou. O Guarani também teria vaga, por tudo que desistiu. Quando chegou a vez do Guarani, o Guarani não quis, e aí entraram ainda Criciúma, Brasil de Pelotas, Náutico e o Paysandu, que quiseram e preencheram as 16 vagas do Campeonato Brasileiro, que é o Campeonato de Aspirantes, que vai começar na quinta-feira. Meus amigos, final do Concentração Bandeirantes. Vem aí uma dupla jornada sensacional. O amigo Batista vai narrar Vila Nova e Ponte. E informações de Guarani Ituano com o Leandro Borges CH. E até já! Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Jornada Bandeirantes.
gosta. De ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba, palco da partida que vai acontecer daqui a pouco, partida marcada para 21h30. A Ponte vai enfrentar o Vila Nova, mesmo horário para o Guarani, que joga no estádio Brinco de Ouro em Campinas para pegar o Ituano. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Jogos importantes e decisivos para os times de Campinas. Guarani tem novo treinador, ele falou no Esporte em Debate pela Bandeirantes. Mozart Santos é o novo técnico e hoje estará no estádio Brinco de Ouro da Princesa apenas para observação, mas já vai amanhã de manhã iniciar o trabalho como novo treinador do Guarani. E a Ponte Preta precisa da vitória. Anunciou a primeira contratação, ou a segunda, uma vez que o Richelli já estava aí treinando e agora Leandro Bárcia, uruguaio, atacante, também já foi anunciado e a Macaca precisa da vitória contra a equipe do Vila Nova. E aqui na Bandeirantes você não perde nada. O comando da jornada é o jogo da Ponte. Mas tudo aquilo que estiver ocorrendo no Brinco de Ouro, você vai acompanhar, inclusive a narração dos gols do Guarani, quando eles saírem. A grande jornada esportiva Bandeirantes, para Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br e siga também a Cortag no Instagram, @Cortag Brasil. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Atacado Obra Já. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam. Estamos no AM 1170 para Campinas, que também recebe o sinal em FM 85.7 MHz, faixa estendida. Para Ribeirão Preto, AM 1270. Recebe também faixa estendida em 85.3. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dá um like aí para nós. Você que ainda não está no YouTube, faça sua inscrição, seja seguidor da página e lembre-se de ativar o sininho. Sempre que tiver uma transmissão, no caso de hoje, você será avisado. Um rápido intervalo e já as vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Bandeirantes. O PSD está ligado na mulher brasileira. Alda Marco Antônio, coordenadora do PSD Mulher. É preciso acabar com o machismo, também na política, e fazer com que cada vez mais mulheres sejam candidatas e sejam eleitas. Venha fazer parte do PSD Mulher. Junte-se a nós neste movimento por um país cada vez mais justo, democrático e participativo. PSD! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
Ouça a voz da esperança de uma mulher que é mãe, professora, advogada e senadora pelo MDB. Obrigada a você que me escuta em todos os cantos do Brasil. Você que luta todos os dias por um emprego, uma moradia e muitas vezes apenas por um prato de comida. Eu quero te pedir, não desista da sua luta, porque existe um caminho para um Brasil sem fome, com emprego e dignidade. Eu sou Simone Tebet e juntos nós vamos reconstruir o Brasil. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Felício Ramute. Não tá fácil pra ninguém. Desemprego tá alto, o salário tá pouco. E os boletos? Desse jeito, como vai ser o futuro dos nossos filhos? Precisamos de mais oportunidades. E isso passa pela educação. Um exemplo tá aqui em São José dos Campos. Escola bem cuidada, professor valorizado. A prova é o IDEB maior que do estado. Educação de qualidade dá pra fazer. E o PSD sabe como fazer. É isso aí, Felício. PSD! Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bola rolando daqui a pouco, 21h30. Daqui a pouco as escalações. Aqui na Bandeirantes, opinião em dose tripla. Comentaristas escalados, Valdemir Gomes vai comentar a partida da Ponte Preta. Vai enfrentar a representação do Vila Nova, 21h30, e o seu destaque, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa noite. Alô, Batista, um abraço a você, boa noite. Um grande abraço ao amigo ouvinte da Bandeirantes. Me parece com o meio-campo mal preenchido e com uma defesa assustada com 3 zagueiros e um ataque divorciado do meio com a conhecida e já tradicional imensa dificuldade de fazer essa bola chegar aos homens de frente. Eu colocaria diferente, ao invés de mais um zagueiro, mais um volante, e daria uma liberdade para o Fecim ser uma espécie de terceiro atacante por uma beirada, normalmente e de preferência do lado direito. Não quis assim o Hélio dos Anjos. Tomara que ele esteja certo, tomara que ele consiga, né? E o volante que eu iria acrescentar aí seria o Fraga. Aí faria uma variação de 4-3-3 para, às vezes, um 4-4-2, quando precisasse preencher um pouquinho mais, agrupar um pouquinho mais o meio-campo, puxando, ora o Fecim, ora o Luca. Ele prefere deixar lá, isolados, divorciados, esquecidos, absolutamente solitários, Nicolas e Luca. E vai tentar fazer o Fecim, fazer esse corre-corre aí entre os dois volantes, para fazer a bola chegar à frente. Em tese, a Ponte já perdeu o meio-campo. E quem perde o meio-campo, perde o jogo. Mas atrás está protegido com 3 zagueiros. Vamos aguardar, como diria aquele lendário profeta do cume, lá da Serra do Japi, Carlos Batista. Ponte Preta, que hoje tem a volta de Kaique França, cumpriu suspensão, foi expulso contra o Cruzeiro e cumpriu suspensão e volta ao time da Macaca. O Alisson vai substituir o suspenso Leonal de 3º cartão e Nicolas entra no lugar do Echaporã, que está no banco de reservas. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa noite. Um abraço para você também, Batista, uma boa noite para o amigo ligado na Bandeirantes. Na minha opinião, eu acho que o Hélio dos Anjos está certo. Ele dá sequência aí ao que vinha sendo feito, jogando com 3 zagueiros. Nós, inclusive, elogiávamos muito o sistema defensivo da Ponte na última partida, que mesmo com toda a limitação, que mesmo com todos os problemas dentro do jogo, foi o setor que funcionou. É claro que o Norberto, o Arthur, que são os alas no jogo de hoje, eles precisam aparecer um pouco mais,
né? Jogar como alas realmente, em alguns momentos fechar ali uma linha de 5 na hora que você está sem a bola, mas eu acho que ele usa o critério de manter o esquema, de dar um pouco mais de cancha, de dar um pouco mais de rodagem para isso que vem acontecendo, mas eu acho que ele acerta. Se nós olharmos por banco, as opções são escassas, né? E muito ruins. Então ele mantém, vem com o Alisson, que é um volante mais de marcação, um volante de contenção. Provavelmente ele deve jogar com o Amaral e Alisson ali, um do lado do outro, e o Feci um pouco à frente para fechar o tripé, e solta Nicolas e Luca à frente. Eu, repito, gosto da escalação e acho que a Ponte pode sim, que vai enfrentar aí um concorrente direto, pode sim arrancar pontos do Vila Nova, jogando no famosíssimo Oba, em Goiânia, Batista. Estádio Brinco de Ouro, Guarani vai enfrentar o Ituano, é um confronto regional. Leandro Boles vai acompanhar, tá registrado. Alô, Boles, um abraço para você, boa noite. Tudo bem, Batistão? Grande e forte abraço a você, a galera ligada no futebol da Bandeirantes. É isso, o Guarani busca reencontrar o caminho das vitórias logo mais contra o Ituano no Brinco, onde tem um aproveitamento muito ruim. Guarani que nos últimos 3 jogos tem uma vitória, que foi fora de casa, um empate e uma derrota, busca a reabilitação. A equipe hoje não conta com o capitão Giovanni Augusto, que está suspenso, porém, Kozlinski, o goleiro, está de volta ao gol do Bugre. A equipe mais uma vez hoje comandada pelo Benhur Moreira, porém o Mozart Santos foi contratado, está a caminho do Brinco, ainda não chegou, vai acompanhar o jogo das sociais. É o novo treinador do Guarani, falou aqui na Bandeirantes, 42 anos, e deve treinar o Guarani no próximo jogo contra o CRB. Já o Ituano hoje não terá o seu treinador no banco, o Mazola Júnior. O time será comandado pelo Carlos Pimentel e o principal destaque é Rafael Elias, o ex-papagaio centroavante do Palmeiras. Batista. Carlos Henrique, o bate pesado. E o seu destaque, expectativa para o jogo no Brinco hoje à noite, diz a ICH. Um abraço para você, boa noite. Outro abraço, Batista. Boa noite para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. O interino professor Benhur só vai com 2 zagueiros. Ufa, graças a Deus. No meio campo ele escala Vilela, Silas e Persson e coloca Bruno José ao lado de Lucão e Júlio César. Esse esquema para mim é melhor do que os 3 zagueiros. Joga em casa e eu espero que o Guarani seja lutador, bravo, valente, que vai precisar contra esse perigoso Ituano. Daqui a pouco a bola rola, a partida marcada para 21 horas e 30 minutos. O futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo Batista. Um abraço a você, meu amigo. Completando 20 anos, hein, de Bandeirantes ano que vem, mês que vem, 20 anos, hein? Maravilha, viu? Um abraço a todos da equipe, em especial aos amigos da Bandeirantes. O nosso WhatsApp é à sua disposição, é o 97102-1493. 97102-1493. Alô, alô, o Paulo e a Rita Maluca, lá de Jacumã, em Conde, na Paraíba. Que maravilha, hein? É um lugar espetacular. Obrigado, hein? Grande Rita Maluca e Paulo, casal espetacular. Marcelo Pimentel diz que vai ser 3-0 para a Ponte. O Laco, aqui do Cambuí. A Lucila do Jardim Olina. A Bimael Costa. O Adriano, a Leia, a Adriele, o João Lucas. O Felipe do Bonfim. Lá na Fazenda do Gilmar. Nosso muito obrigado, hein? Todo mundo lembrando aqui do aniversário do Lupe hoje. O Lupe faz aniversário. Parabéns ao nosso querido Antônio Lupe. Muitas felicidades, sucesso, saúde e paz. Vamos lá, então. Olha, é o seguinte, Brasileiro da Série B, 15ª rodada, na segunda-feira, Operário 2, Chapecoense 1. Mas o Gilson Kleina continua como técnico da Chapecoense. Nos últimos 10 jogos, a Chapecoense ganhou um só, que foi lá na Bahia, do Bahia, né? É isso aí. William Machado, 1-0 Operário. Júnior Brandão, 2-0. E o Christian, mais uma vez, marcando para Chapecoense. Olha, tivemos ainda na segunda-feira, Sampaio Correia 2, SA 0 foi ontem, né? Gol do Gabriel Poveda, ex-Guarani, e de Igor Catatal, marcando o segundo gol do Sampaio. 2 jogos hoje já terminaram. Na Arena Grêmio 1, Londrina 0, gol de Gabriel Teixeira. O Grêmio aos trancos e barrancos, dessa vez não empatou. É o rei do empate o Grêmio. Ganhou hoje 1-0, goleada em Brusque.
O Bahia manda Guto Ferreira embora. Chega Anderson Moreira e o Bahia ganha. Brusque 0, Bahia 2. Gols de Rezende e do colombiano Rodalê Gega. Bom, e 21h30 tem Cruzeiro Esporte, hein? O Esporte mandou Gilmar Dalpozo embora. Chegou Lisca chegou. Teremos ainda hoje, além de Guarani e Ituano, Vila Nova e Ponte, só isso. Amanhã segue, 19 horas Náutico e Criciúma, 21h30 CRB e Tombense, 21h30 Novo Horizontino e Vasco, e assim termina a 14ª rodada. Olha o seguinte, nesse momento, em termos de Série B, vamos ver aqui a classificação. Ó, e um detalhe, hein? Olha, se Ponte e Guarani vencerem, eles ultrapassam o próprio Ituano, ultrapassa a CSA e Chapecoense, que perderam ontem. O Guarani, olha, se o Guarani vencer e a Ponte não, o Guarani ultrapassa a Ponte, ultrapassa o Náutico que joga amanhã, ultrapassa o próprio Ituano, CSA e Chapecoense. Então, olha, para as equipes de Campinas, importantíssima vitória. A Ponte 18ª, Guarani 19º, ambos com 13 pontos. Quem comanda é o Cruzeiro com 31, o Vasco em segundo com 30, em terceiro Bahia 28, em quarto Grêmio 25, o Sport tem 21 na quinta colocação. Em termos de Libertadores nos acresce, acabou, Boris me ajudando aqui, acabou lá no Equador, em Guayaquil. Emelec 1, Atlético Mineiro também 1, oitavas de final, hein? Agora vai ter o jogo da volta no Mineirão. O Ademir Menezes marcou para... O Ademir Júnior marcou para o Atlético Mineiro e Sebastião Rodrigues de pênalti empatou para o Emelec. E atenção, no final do jogo, pênalti para o Atlético Mineiro, Hulk chutou e o goleiro defendeu. 21h30 tem o Atlético Paranaense do Filipão pegando o Libertad do Paraguai. E 21h30 na Neoquímica Arena, Corinthians e Boca. E atenção, hein? O ônibus do Boca, na chegada da Neoquímica Arena, foi apedrejado. Teve um jogador do Boca atingido, ou um dirigente do Boca, né, Boris? Pode falar, foi um dirigente do Boca? Foi o Bermudes, esse, o jogador do Boca, né? Os estilhaços acabaram atingindo a perna do Bermudes, ferimentos leves, mas o ônibus foi apedrejado na chegada. Na verdade, algumas pedras, né? Acabaram atingindo e quebrou o vidro do ônibus e acabou atingindo os estilhaços a perna do Bermudes, que hoje é dirigente do Boca. E o lateral direito do Boca é Luiz Advíncula, o peruano, que jogou na Ponte em 2003 e já avisou, se acontecer um pênalti, ele não cobra mais, hein? Vocês ouviram aí, né? Não foi o mês passado? Última vaga pra Copa, rapaz. Austrália e Peru. Foi empate no tempo normal e aí nas cobranças de pênalti o Peru errou 2, né? Mas a primeira quem errou foi Luiz Advíncula, que disse que não joga mais pela seleção peruana e que também não cobra mais pênalti. Meus amigos, a nossa técnica, Gilberto Sufi, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Danilo Capucci e Leandro Renato no ar. Jornada Esportiva Bandeirante. Futebol é com a Bandeirantes, vai, Ouça a voz da esperança de uma mulher que é mãe, professora, advogada e senadora pelo MDB. Obrigada a você que me escuta pelo rádio na Grande São Paulo, em Taubaté, Ribeirão Preto, Santos, Presidente Prudente, em cada canto do estado. Você que espera tanto tempo por um emprego e uma vida melhor para seus filhos. Existe um caminho para um país sem fome, com emprego e dignidade. Eu sou Simone Tebet e juntos nós vamos reconstruir o Brasil. Junho chegou com o clima de ofertas no Atacado da Construção Obra Já. Você não pode perder. Tinta parede nova cor, branco neve, 18 litros, quartzolite por apenas R$ 139,90. E para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, fale na loja que ouviu o comercial e ganhe 5% de desconto, exceto em fios, cabos, cimento e vergalhão. Pode conferir na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. O PSD está ligado na mulher brasileira. Alda Marco Antônio, coordenadora do PSD Mulher. É preciso acabar com o machismo, também na política, e fazer com que cada vez mais mulheres sejam candidatas e sejam eleitas. Venha fazer parte do PSD Mulher. Junte-se a nós neste movimento por um país cada vez mais justo, democrático e participativo. PSD!
Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. PSD! Felício Ramute. Não tá fácil pra ninguém. Desemprego tá alto, o salário tá pouco. E os boletos? Desse jeito, como vai ser o futuro dos nossos filhos? Precisamos de mais oportunidades. E isso passa pela educação. Um exemplo tá aqui em São José dos Campos. Escola bem cuidada, professor valorizado. A prova é o IDEB maior que do estado. Educação de qualidade dá pra fazer. E o PSD sabe como fazer. É isso aí, Felício. PSD! Coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. E hoje os ouvintes já lembraram o Edu Pinheiro através do WhatsApp. Antônio Lupe está fazendo aniversário. E nós vamos dar os parabéns para o Antônio Lupe ao vivo e a cores. Alô, Lupe, tá me ouvindo aí, Lupe? Fala, Batistão! Boa noite, um abraço para você, para os ouvintes, para o Edu, para o Tigrão, CH, Gleger, toda a rapaziada aí. Uma honra, um prazer estar falando com vocês. Para você, eu desejo, parabenizando, né, pelo aniversário, eu desejo saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz! Aê! Grande Lupe, parabéns, hein, Lupe? Obrigado. Obrigado, viu, Batistão? Obrigado pela lembrança. É sempre um prazer estar falando com vocês. Vocês fazem parte da minha família, né? Uma família que eu levo sempre no coração aí, pessoal de Campinas. É uma cidade que me abraçou de uma forma incrível e vocês me abraçaram de uma maneira maior ainda. Então eu fiquei muito, muito feliz que vocês lembraram do meu aniversário, por estar falando com vocês agora, e isso é sensacional. Obrigado, viu, Batistão? Mas alguém quer dar os parabéns aí para o Lupe? Então aproveita, hein? Quero. Estamos em cima do laço. O Lupe também está trabalhando lá. Parabéns, viu, Lupe? Que Deus te proteja sempre, te ilumine, te faça muito feliz. Você é um menino de ouro, você sabe o quanto eu te admiro e o quanto estou feliz com o seu sucesso aí em Goiânia. Parabéns, seja feliz e continue sendo esse ser humano espetacular que você é. Obrigado, Tigrão. Obrigado mesmo, do fundo do coração. Você sabe que você foi um pai para mim enquanto eu estive aí em Campinas. Ainda é um pai para mim, que eu vou sempre levar no coração. Eu só agradeço por tudo que você fez por mim durante esse período que nós trabalhamos juntos. Valeu, Lupe, um grande abraço para você, bom trabalho aí, você está aí no estádio do Oba, né, vai trabalhar, portanto, para a Rádio Bandeirantes de Goiânia. Grande abraço, Lupe, eu te amo!
Valeu, Batistão, eu também te amo. Abração para todos, bom trabalho para vocês também. Legal, tá aí o Antônio Lupe, hoje festejando o aniversário. Quantos anos está fazendo o Lupe, será, hein? Esqueci de perguntar para ele. 33. Quanto? 33. 33. Isso. 33 anos fazendo o Antônio Lupe. Parabéns para ele. Times escalados e definidos. O quê? É gato. Ele é gato. Hein? Você acha ele gato? Eu, Tigrão, eu? Nossa. É gato, hein? Tigrão acha o Lupe. Obrigado. Eu tô achando que isso aí, no mínimo 43, 40, tá estragadinho, pô. E atenção, times escalados e definidos. Escalado também a arbitragem aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro e porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Técnico Hélio dos Anjos escalou para este jogo. Kaique França no gol 12, Pessim 20. E na frente, Nicolas 18 e Luca 10. Kaique França, Norberto na direita, Arthur na esquerda, 3 zagueiros. Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Douglas Mendes. O meio com Amaral, o Alisson e Fessim. E o ataque com Nicolas e Luca. No banco de reservas, 30, Luan Ribeiro. 13, Bernardo. 21, Luiz Felipe. 22, Igor Formiga. 23, Gabriel Venâncio. 26, Jean Carlos. 28, da Silva. 29, Echaporã. E 32, Fraga. Este é o time da Macaca para enfrentar o Vila Nova. Vila Nova com Tony no gol, 25. Alex Silva, 2. Rafael Donato, 5. William Cassiano, 4. E o William Formiga, 13. Meio campo com Ralf, 18. Pablo Roberto, 20. 7 para Mateuzinho. 22 para Diego Tavares. E no ataque, Rubens, 9 e Pablo Diego, 11. Tony, Alex, Rafael Donato, William Cassiano e William Formiga. Ralf, Pablo, Roberto, Mateuzinho. E Diego Tavares, Rubens e Pablo Diego. O banco de reservas, George Mi, 1. Bruno Colasso, 6. Romário, 8. João Lucas, 10. Doma, 14, Rafinha, 15, 16, Jefferson, 17, Marlone, 19, Daniel Amorim, 21, Diogo, 23, Pedro Bambu. Esse é o time do Vila Nova para enfrentar a Ponte Preta. O Guarani também está pronto, definido e escalado para o jogo contra o Ituano no Brinco, com Maurício Kozlinski, o goleiro, com a 30. Lucas Ramon, 19, João Vitor, 28, Leandro Castan, 5 e Matheus Pereira, 16. No meio, Leandro Vilela, 31, Silas, 96, Eduardo Persson, 8. Na frente, Júlio César, 7, Bruno José, 17 e Lucão do Break com a 9, a equipe do técnico Benhur Moreira, que tem no banco Arthur Gazi, 12, Lucas Cardoso, 25, Diogo Mateus, 13, Hernando, 14, Ronaldo Alves, 22, Eliel, 36, Índio, 23, Madson, 98, Vitinho, meia dúzia, Lucas Venuto, 77, Iago, 97 e Maxwell, 71. Bandeirantes, galo rubro-negro altaneiro. O Ituano também definido e escalado hoje, comandado pelo auxiliar Carlos Pimentel. Mazola Júnior está suspenso. Pegorari, goleiro, com a 1. Pacheco, 2. Lucas Dias, 3. Bernardo, 4. Rafael Pereira, 5. E Mário Sérgio, meia dúzia. 8, Kaique, 7, Caio, 10, Gerson Magrão, 11, Ailon e 9, Rafael Elias. No banco, Felipe, 12, Córdoba, 13, Léo Santos, 14, César, 15, Roberto, 16, Jimenez, 17, Lucas Siqueira, 18, Lucas Natan, 19, João Vitor, 20, Grigor, 21 e Neto Berola, 22. Arbitragem do jogo.
Apita o jogo no estádio Oba, em Goiânia. Antônio Dipe Moraes. Assistente 1, Rogério de Oliveira Braga. E assistente 2, Márcio Iglesias Araújo. O trio é do Piauí. Quarto árbitro, Eduardo Tomás, de Goiânia. Árbitro de vídeo VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina. No brinco, apita Braulio da Silva Machado, árbitro FIFA de Santa Catarina. Auxiliar número 1, Alex dos Santos, também catarinense. E o 2, Thiago Americano Lopes, também de Santa Catarina. O quarto árbitro é o paulista João Vitor Gobi. E a árbitra de vídeo, Daiane Caroline Muniz dos Santos, árbitra FIFA. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. E atenção, quero falar aqui da Angel Tour. Já pensou em vender o seu carro e não pagar mais IPVA, seguro, revisões, manutenções? A Angel Tour tem essa solução com o menor custo do mercado para você. É carro por assinatura, com mensalidades a partir de R$ 1.699, com tudo incluso. A mensalidade é de acordo com o carro que você escolher. Aí é só abastecer o carro e pagar a mensalidade. Praticamente tem todos os modelos de carros disponíveis no mercado, desde os mais simples até carros de alto luxo. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Daqui a pouco, o Gleger Zorzin, assim que tiver condições. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman. Possibilidades de Vila Nova e Ponte Preta já estão no gramado. Um jogo tenso, nervoso, um jogo de alta tensão, né? O que nós vamos ter aí no Oba, na cidade de Goiânia. Dois times, um na 20ª colocação, outro na 18ª, diferença de apenas 2 pontos, ameaça latente, ameaça real, concreta de rebaixamento, dois times que não se acertaram ainda, o Vila Nova com seus desfalques, a Ponte também desfalcada, tentando se arrumar aí em campo, é um perereco dos dois lados, eu espero uma Ponte concentrada, ligada, que a vitória é uma questão de sobrevivência. Tá tudo pronto, né, no Oba. O melão vai rolar, dá tempo aí para você falar da sua expectativa, Gleger. Daqui a pouco. CH fala rapidamente, vai rolar em Goiânia a sua expectativa para Guarani e Ituano. Também não, tudo pronto, daqui a pouquinho eles vêm. Melão rolando em Goiânia. A bola realmente vai rolar e quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Tudo pronto, vai começar o espetáculo. Saída de bola pertence à equipe da Macaca. Ponte Preta com camisas brancas, calções negros, meiões negros. Vila Nova, camisas vermelhas, calções brancos, meiões vermelhos. A bola vai rolar. E atenção, torcedor. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, este é o meu jeito de contar a história do jogo. Apita o árbitro. A bola está rolando em Goiânia. Carlos Batista. De novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, 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 vai Macaca.
o jogo e o jogo já está paralisado. Pablo Roberto, ele deu uma trombada ali, o camisa número 20. Tá caído Paulo Roberto, aliás, Pablo Roberto está caído. Começou. Não vai se levantando, pois não, diz aí, Boli. Começou no brinco, bola rolando, Guarani Ituano com quase 1 minuto. Guarani nesse primeiro tempo atacando por gol do portão de entrada do seu estádio. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente e você. Acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. Recuperado Pablo Roberto. A partida reiniciada no Opa. Lançamento de bola pela esquerda. Pablo Diego vai para o solo. O time do Vila Nova tem 2 Pablos. Anteriormente o Pablo Roberto estava caído. Agora quem está caído é o Pablo Diego. Jogo começa picotado. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos de Campinas e toda a região pelo menor preço. Confira, visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Acesse obrajá.com e saiba mais. Chega lá atrás, vem bem Arthur, recolhe, domina para o time Ponte Pretano, tocando para Felipe Amaral, volta, mas volta forte, não consegue alcançar Arthur, é arremesso lateral para o time do Vila Nova, tem pressa, cobra, vem para a bola, pé canhoto, Mateuzinho, uma bomba, vai embora. Para fora pela linha de fundo, Mateuzinho dominou como quem não queria nada, soltou uma paulada de perto canhota. A bola passou lambendo o poste esquerdo de Kaique França. Assustou o goleiro da Macaca. É tiro de meta para a Ponte Preta. Começa quente o jogo. A linha de cortadores elétricos, a Titan da Cortag, possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito natural, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site. Cortag com gemudo no final, hein? Cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Domina, vem para o jogo Alex Silva, o time do Vila Nova toma a iniciativa da partida. Ele bate de perna direita, tocando para Diego Tavares. Alex Silva se apresenta outra vez para o jogo, para Ralf, para Mateuzinho. Ele mete a canhota, lançou lá para dentro da grande área para Pablo. Diego voltou pela esquerda, vem para a bola, pé canhoto, bateu, tá parado, William Formiga. Mandou lá para a área, subiu a bandeira, marcando impedimento. Estava impedido, o jogador do Vila Nova estava na banheira. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Placar de 0-0, vem para a bola, o time do Vila sofre a falta, o árbitro paralisa e marca mais uma falta no jogo. Jogo muito faltoso. Vem para a bola, pega para fazer a cobrança, vai para lá, Pablo Roberto, coloca a bola, ajeita ali na intermediária, é no campo ofensivo, o time da Macaca fica todo recuado neste momento. Quase 5 do primeiro tempo, 0-0. Ninguém mexeu no marcador. Vamos ver quem é que vence. É o próprio Pablo Roberto. É o Mateuzinho que bate com a esquerda. Os dois estão preparados. Autorizado. Partiu o pé canhoto. Levantamento dentro da grande área. Tira Arthur. A bola volta reboteada. Mateuzinho, mas não está valendo nada. O jogo foi paralisado. O árbitro da partida está marcando. Está assustado, hein? Está assustado, marcando impedimento no ataque do Vila Nova. Ele deu uma falta, né? Ele deu uma falta quando o jogador da Ponte foi a parar. Qualquer contato ele está parando. Isso aí prova, isso aí é um indício, não é prova de nada, mas é um indício de que o juiz está assustado com a tensão do jogo. Para com qualquer contato para não se comprometer. Só que aí ele arrebenta com o jogo, que a bola não rola. O jogo não flui. E claro, o espetáculo fica feio. E vem o time da Ponte, lançamento no campo de ataque, Norberto matou no peito. Cometeu a falta, ele marca. Bom, isso o próprio jogo acaba mostrando, né? Jogo muito picotado.
Mas já em alguma vez na sua vida, Tigrão, na hora do jogo você estava assim meio nervoso, muito ansioso. E você, naquele momento, você mais ou menos estava igual. Olha, saiu jogando errado, o goleiro dominou, Luca, pé direito, bateu, é gol! Gol! Da Ponte! Na marca de 6 minutos passados, primeiro tempo, Tony saiu jogando errado lá atrás, ele tocou para Rafael Donato, voltou curto para Tony, e o Luca estava esperto, jogou as pernas derrapando por baixo, ganhou a posse de bola, arrumou na perna direita e bateu, jogou a bola no fundo do gol do Vila Nova, ela fez chuar. Luca, o artilheiro, ligado, esperto, deu bote como uma cobra cascavel, ficou com a bola e depois meteu na rede. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Luca, 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 camisa 10. Ele, o autor do gol, abre o placar do jogo em Goiânia. Dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca. A bola no fundo do gol para fazer a festa no futebol. É Zamada Ponte Preta. Ponte Preta 1, Vila Nova 0. E o detalhe do gol é seu Valdemir Gomes, diz aí, Tigrão. O goleiro da equipe do Vila Nova, o Tony, tocou no zagueiro. E aquele negócio, né? De ficar com essa frescura de sair jogando sem ter, às vezes, a qualidade para isso. Muito ao estilo do Fernando Diniz, né? Ele que implantou, ele que lançou, ele que tornou moda isso daí. Bom, ele toca para o zagueiro na lateral da área e recebe de volta a bola. E aí ele vai parar a bola para escolher para quem que ele ia tocar. Quando ele vai parar a bola, quando ele vai amortecer a bola, ele dá um tapa mais comprido, ou seja, falta de habilidade, porque a bola veio rasteira. Ele foi sair para dominar e deu um tapa mais comprido. E aí o Luca estava por perto, deu o bote. Vila Nova está reclamando muito que o Luca teria feito a falta. O goleiro se contundiu, foi uma dividida, mas o Luca pega absolutamente só a bola. O árbitro sequer no VAR foi, pelo menos até agora. A bola está no centro e é dada a saída, está validado o gol da Ponte. Vivacidade, concentração e presença de espírito do Luca. Tomou do goleiro e botou para o gol vazio. Às 6 do primeiro tempo, a Ponte abre em Goiânia, Macaca 1, Tigrão 0. Gleger Zorzin, e aí, matéria para você em Gleger. Tony, que pichotada em Gleger. Falha ou frango, né? E sem dúvida nenhuma foi uma falha grotesca do goleirão do Vila, né? Que tentou fazer como descreveu o Tigrão. Adiantou demais a bola e o Luca inteligentemente Diego foi lá. Tavares partiu, levou para a linha de fundo, fez o cruzamento, pênalti! Penalidade máxima marcado para o Vila Nova. Fecim! A bola veio e bateu na barriga do Fecim. O árbitro está alegando toque de braço. Só que a bola bateu na barriga e depois explodiu no braço. O árbitro apontou a marca da cal, mas evidentemente vai... Foi pênalti não, hein? O VAR vai checar. Vamos ver se ele vai checar ou se ele vai ignorar o VAR, né? A bola bate no abdômen, meio lateralmente do Fecim e não corre para o braço. Ele tem que olhar no monitor, então já está comprometida a arbitragem. Já está comprometido, o VAR tem que chamar.
Se chamou, o juiz não foi. Tudo errado, tudo dentro daquilo que a gente imaginava que pudesse acontecer. Arbitragem, uma tragédia já no início do jogo. É pênalti para o Vila Nova. Vem para a bola Rubens. Ele ainda está conversando com o VAR. Está se comunicando com o VAR. Mas a bola está na marca já mandou penal. bater. 11 minutos do primeiro tempo. Rubens vai para a bola para fazer a cobrança. Está autorizado o Kaique França no centro do gol. Rubens no trote, pé direito, bateu, é gol! Gol do Vila Nova! Rubens partiu, foi pra bola e deslocou o Kaique França. Bola de um lado, o goleiro de outro. Bola no fundo do gol para empatar a partida. Rubens, camisa número 9. Vila Nova 1, Ponte Preta também 1. E o detalhe é seu, diz aí, Tigrão. Bateu bem o Rubens. Jogou o Kaique França pro seu lado direito, bola do lado esquerdo. Mas o pênalti, um dos mais mandrakes. Aliás, sempre tem pênalti inexistente a favor do Vila Nova contra a Ponte. Foi assim no ano passado também, naquele lance do Cleilton. Bola no corpo do Fecim, uma vergonha. No Roberto, pé direito, levantou a bola na área, vem Donato para afastar, estoura Pablo Diego, tira dali, reboteada, a bola ficou com o time da Macaca, saiu jogando errado lá do lado esquerdo, vem para a bola, Rubens domina, gira, toca o jogo em cima da marcação, lançamento errado, vem DG, tocou na bola, mas sobrou pela esquerda, Pablo Diego dominou, vem por dentro, Pablo, Roberto voltou, dominou, ajeitou, William Formiga, pé canhoto, cruzou na área, subiu o Fábio Sanches, corta, tira de cabeça, Mateuzinho ajeitou, Ralf bateu mal. Mandou para fora e para fora pela linha de fundo por cima. Gleger, falando um pouco mais desse pênalti aí que o árbitro marcou pro Vila, o que você achou, hein, Gleger? Eu tô com o Tigrão nessa, viu, Batista? E outra coisa, né? Tem o VAR pra quê, pô? Um lance duvidoso, né? Numa jogada de linha de fundo. Pô, vai lá no monitor, pô. Eu acho que errou o árbitro novamente. Ele acertou, né, no lance do gol da Ponte, que não foi absolutamente nada, né? O goleirão tentou ali, deu uma pichotada lá, o Luca inteligentemente deu um carrinho na bola e roubou a bola do goleiro e errou na penalidade. Eu acho que a Ponte realmente foi prejudicada, eu também não teria dado o pênalti. Ele chegou. Vai! Mozart está no brinco acompanhando até aqui Guarani e Ituano 0-0. Esse começo aí em CH 0-0, Guarani e Ituano, diz aí CH. O Guarani comete erros absurdos de passe. O Ituano quase abriu o marcador, teve um contra-ataque para o Guarani, um lance de expulsão para o jogador do Ituano. A arbitragem se perdeu e o Kozlinski tomou amarelo. É o terceiro dele, está suspenso para a próxima partida do Guarani. Eu não gosto do início do Guarani no jogo, Batista. Placar de 0-0 em Campinas, 1-1 em Goiânia, os dois jogos aqui na Bandeirantes. Partiu Diego Tavares, meteu o pé direito, a bola explodiu lá atrás, veio lá atrás para afastar Nicolas, recompondo no campo de defesa, a bola vai voltar para o campo de defesa do Tigre. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @cortagbrasil. Quase 15 do primeiro tempo, placar de 1-1 no Oba, estádio Oba em Goiânia, sai jogando lá atrás o DG, recolhe, domina, recua, chama Kaique França, ele levanta, tocando para Arthur, na lateral vem beiradeando o campo, tentou levar em cima da marcação, a marcação chegou, ele toca para Felipe Amaral, dali para o Alisson, dentro do círculo central, recuando para Fábio Sanches, pela direita para o DG, dá um tapinha na bola, fez o passe, vem por dentro, domina o Alisson, faz o giro, abriu na ponta canhota para Arthur, ele partiu, levou o pé canhoto, cruzou na área, desvio do Fecim, a bola vai embora. Dentro da grande área, Fecim chegou desviando, a bola saiu à direita, Detone, é tiro de meta para o Vila Nova.
Que começo doido de jogo. Coisa impressionante. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Em Goiânia, Vila Nova 1, Ponte Preta também 1. No Brinco, agora com 15, quase 16, Guarani Ituano 0-0. Ainda a Série B, primeiro tempo no Mineirão, Cruzeiro 0, Sport 0. Atenção, gol da Libertadores, gol do Atlético Paranaense do Filipão, hein? Vitor Roque, Atlético 1, Libertad do Paraguai 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Saiu jogando errado, o Fecim dominou, rolou, tocou centralizado, Norberto vem pela direita, levantou, bola cruzada na área, vem de cabeça Alex Silva para tirar, a bola caiu no rebote lá pela esquerda, Arthur balança o corpo, time do Vila Nova insiste em sair jogando lá atrás, dá mais uma pichotada, vem Felipe Amaral, levantou na entrada da área, chega lá atrás, Pablo Diego para afastar, a bola volta no campo de defesa, vem, domina, ajeita o time da Macaca, DG recua na entrada da grande área para Kaique França, lança o jogo para Norberto de cabeça, aciona a frente, mas toca errado e manda para a linha lateral. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente e você. Acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. Tony sai jogando lá atrás, o goleiro do Vila tentou um passe na frente, vem bem o Alisson, recolhe e domina para o time da Macaca, abriu pela direita, vem Norberto, preparou a enfiada de jogada, abriu na ponta direita para Nicolas, tentou girar, foi para o solo, reclama da falta, o árbitro não marca, mas como ele fica caído, o árbitro vai para lá para observar, vale a integridade física do jogador. O Nicolas está reclamando, dizendo que tomou uma cotovelada no nariz. Tá caído, vai se levantando agora, o árbitro vai para lá, vê que tá tudo certo, tá tudo ok. E vai dar bola ao chão. Bola ao chão, quem estava com a bola era o Vila Nova, pela regra. A bola ao chão, favorável ao Vila Nova. A Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Domina Norberto, entrada na área, pé direito, levantou, bola cruzada, chega de cabeça, Alex Silva tira. Mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. É escanteio para Macaca. A Ponte vai para cima, vai com vontade, vai sem medo para cima do Vila Nova. Escanteio lá pela direita, vai para a bola, autorizado, Fecim. Zagueirada na área. Partiu Fecim, pé canhoto, levantou na área, muito alta a bola, encobriu o Arthur no segundo pau e vai para fora, para a linha lateral, em arremesso para a equipe do Vila Nova bater. Vila Nova saiu jogando rápido pela direita, se manda no campo de ataque lá pela ponta direita, Pablo Roberto, e escapou da marcação, pé direito, bateu cruzado. Se livrou da bola, né? Ela do outro lado foi para a linha lateral em arremesso para a Macaca. Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Chame pelo WhatsApp 999 35 75 34. Atacado Obra Já. O jogo está empatado, um gol logo no comecinho, a pichotada do Tony, o Luca marcou e depois na sequência um pênalti, Rubens bateu, colocou na rede, pênalti inexistente. Domina, vem para o jogo o time do Vila Nova, cruzamento na área, chega bem lá atrás para tirar, afasta Thiago Oliveira na defesa da Macaca, manda lá no campo de ataque, ninguém da Ponte, rebate a defesa do Vila, sobra de volta com o time da Ponte, é um perde, ganha danado e agora falta. O árbitro paralisa e marca a falta para a Macaca dentro do círculo central. Falta no Nicolas. Vem para a bola para fazer a cobrança o time Ponte Bretano.
pelo placar de 1-1. Fábio Sanches cobra. Tocando a bola para Felipe Amaral. Vem para o Alisson pela direita. Ele pisa na bola, arruma, vai pro passe. Tentou uma pedalada, se complicou. São 3 a marcar. Ele perde a bola. Tira lá atrás, Ralf. A bola caiu no campo de retaguarda. Kaique França abandona a sua área de confinamento para fazer o passe pela esquerda para Arthur. Na frente do campo de ataque para Fecina, lateral pela esquerda para Arthur. A bola saiu, último toque do Alex Silva. É arremesso lateral. Vem Arthur, autorizado para fazer a reposição. Depois enfiou Fecina no fundo do campo. Ele tentou cruzar, não deu. Alex Silva chega para cortar. Tira, mandou para fora, para a linha lateral. Estamos ultrapassando a marca de 21 minutos, 1-1. Arthur cobra, toca, tira o zagueiro. A bola voltou, Fecino dominou, perdeu, recupera. Alex Silva tirando, mas entrega de graça. Amaral dominou, soltando para Arthur, perdeu a bola. Perde, ganha, danado, tirou Alex Silva. A bola voltou, Mateuzinho caiu, o árbitro parou, marcou falta. Falta no Fecinha, a sua informação é do Pinheiro. Olha, Libertadores empata o Libertad do Paraguai lá em Curitiba. Em primeiro tempo, agora Atlético 1, Libertad também 1. Na Série B é gol do Sport no Mineirão. Cruzeiro 0, Sport 1, gol de Kaique. Luca vem para a cobrança de falta. 22 minutos, zagueirada da Macaca na área do Vila. Momento de expectativa, 2 na barreira. Luca na bola. Autorizado. Vai para batido artilheiro. Já marcou gol hoje. Partiu Luca, pé direito. Bateu muito mal. Mal. 7 jogadores lá dentro da área e o Luca faz isso daí, hein? Não é a dele, mas também a Ponte não tem um cobrador de faltas. E aí o Luca, que deveria estar dentro da área para arrematar, ele é bom no arremate, tem que cobrar a falta e faz isso daí, porque não é a especialidade dele. Mas era do lado esquerdo, manda o Norberto ir lá bater, time mal treinado. O Norberto é um exímio cruzador. E o Luca cabeceia bem, o Luca se posiciona bem na área. Aí você tira o seu artilheiro para ir lá e bater no terceiro pau. Cadê o comando? O Norberto teria que atravessar o campo e bater do lado de lá com o pé trocado. Lado esquerdo. Bate com o lado de dentro do pé, fazendo a curva contra o gol. Alta para dificultar para a zaga. Para tentar encontrar alguém em condições de finalizar. Agora, o cara que faz o gol vai lá bater e joga no terceiro pau. Pô, mas não é possível, pô. Os caras estão lá, eles trabalham o dia inteiro com isso, velho. Então, mas... Será que aqui do lado e de fora você vê e eles que estão lá não conseguem enxergar isso? Ô, Batista, mas o futebol é muito simples, né? Você tem que ir para o campo na preleção, ó, no treinamento. Depois, na preleção, você recapitula tudo. Fala, ó, falta do lado direito, fechada, próxima do final da linha de fundo, vai bater o Norberto. Falta do lado direito, atravessa o campo, vem aqui o Arthur e bate. Mas tem que treinar, tem que determinar, tem que ensaiar, tem que sair tudo combinadinho. Aí vai lá o Luca bater. Pô, é um absurdo isso daí. É um absurdo. É um time mal treinado. O time da Ponte é ruim. O elenco é ruim. Mas é mal treinado. Aí o que é ruim fica péssimo. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. Ou então chame pelo WhatsApp 999 35 75 34. Atacado Obra Já. Carlos Henrique, o bate pesado e o jogo no brinco, 0-0 em CH. Tá, Batista, jogo lá e cá, maluco, cheio de alternativa e cheio de erro. Tecnicamente não agrada, mas os dois times com uma chance para cada lado. 0-0 correto. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 25 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campo
Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona em Goiânia, Vila Nova 1, Ponte Preta 1. No Brinco, 25 minutos cravados, primeiro tempo, Guarani e Ituano 0-0. Olha, encerrado em Brusque 0, Bahia 2, encerrado Grêmio 1, Londrina 0 e no primeiro tempo Cruzeiro 0, Sport 1. Vem comigo, torcedor, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. Futebol é com a Bandeirantes. Placar de 1-1, time da Macaca saiu na frente, fez 1-0 e tomou um empate em cobrança de penalidade máxima. Você que está aí no YouTube, muito obrigado pela sua participação. Dá um like aí para nós. Joinha, dá um joinha, meta o dedo no botão. Se você estiver participando através do seu telefone celular. Se estiver no computador, dê um clique aí para nós. Seja seguidor da página da Rádio Bandeirantes no YouTube. Domina no campo de ataque, Norberto no peito, na grama, levou na perna direita, puxou, arrumou, deu rebote, voltou, Norberto dominou de novo, tocou com Fecim, caiu, falta nele. Entrada da área, um pé a mais, seria pênalti. Numa boa descida do time da Macaca, Fecim dominou dentro da entrada ali, quase dentro da área. Um pé a mais seria pênalti, foi travado, derrubado e é falta para Macaca bater. Momento de grande expectativa, 27 minutos. Aí é que faz falta um cobrador de faltas. Um jogador que tenha habilidade. Não estou falando nem do de cá, né? O André Cruz já seria excelente para a batida na entrada da área. Mas a Ponte Preta não tem nenhum cobrador de faltas. É o Luca quem pega a bola para a batida. Já fez gol de falta o Luca. Não é um exímio batedor, mas se ele passar com ela por cima da barreira ali com tapa, não com força, ele vai fazer o gol, porque é dentro da meia-lua. Não bater lá na linha de fundo, cruzar a bola. Agora daí ele tem habilidade para isso, já fez gol de falta. 27 minutos passados do primeiro tempo, 1-1. Luca toma posição para batida, ele bate com a perna direita. Ele tem 7 gols, é artilheiro da Série B junto com o Diego Souza. Vai por ali também Arthur, que bate com a esquerda, barreira formada, guardecendo a parte frontal do gol de Tony. Tem um jogador agachado, ajoelhado no pé da barreira. A Ponte monta uma espécie de segunda barreira com 2 jogadores postados. Luca vai para a bola. O meu coração está pedindo gol. Autorizado Luca, pé direito, passou o Arthur, pé canhoto, bateu para fora. Jogada ensaiada, Luca foi para a bola, rolou curtinho, só deu um toquinho para fazer a bola dar um giro em cima de si própria. E aí o Arthur enfiou uma bomba de perna canhota, mas por cima do gol. Para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Vila Nova. São coisas que a gente não consegue entender, né? Falta na meia-lua, a 2 palmos da entrada da grande área, pô. Dá um tapinha por baixo, simplifica. Não era 2 lances. Vai fazer ensaiada daí pra quê se o tiro livre direto é quase um pênalti? Aí o Arthur, nossa senhora, jogou lá em Anápolis. Coisa horrorosa. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias porque é tudo muito fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal também nas redes sociais. Vem o Vila, lançamento, a bola direta e vai para fora pela linha de fundo. Mateuzinho, é tiro de meta. Gleger Zorzin, 29, quase 30. Quem está melhor do jogo? Placar de 1-1 em Gleger. O jogo está equilibrado, né, Batista? O jogo está equilibrado. A Ponte chega em alguns momentos, eu gosto do posicionamento do Fecim, ele está ali por dentro, né? Você vê que ele aparece, ele chega, essa falta, inclusive, foi cavada por ele, né? Numa chegada ali por dentro. E a Ponte só precisa se organizar um pouco mais na recomposição. Na hora que o Vila retoma o jogo, a Ponte me parece um pouco desorganizada. Os 2 volantes ali precisam se ajustar, né? Uma hora o outro vai, o outro fica, e isso aí precisa ser ajustado.
né? E o sistema defensivo, aparentemente, está tudo legal, está tudo bem, está tudo tranquilo. Eu gosto do posicionamento da Ponte. Só precisa caprichar um pouquinho mais no último passe, né? Precisa caprichar um pouco mais nas bolas paradas, né? Nos cruzamentos de linha de fundo, a hora que chega o Arthur, a hora que chega o Norberto. Você vê que o Norberto sempre muito agudo aqui pelo lado direito. Eu gosto também do Arthur, né? Tá saindo um pouco mais, tá gostando do jogo, tá chegando, tá dando essa alternativa da virada de jogo. Então é isso que é importante, porque quando você joga com 3 zagueiros, você dá um pouco mais de amplitude pro seu time. Então esses homens precisam jogar, precisam se movimentar para receber essa bola. Posicionamento só na hora da recomposição, que para mim tem que ser ajustado. Gol no brinco. Vai! Gol do Ituano. Rafael Elias dominou na intermediária ofensiva, tentou o passe vir à direita, a bola bateu no Castan e voltou exatamente para Rafael Elias de fora da área. Não bateu tão forte assim. Kozlinski acabou falhando no gol quando tentou tirar a bola, falha do goleiro, gol do Ituano, Rafael Elias, 29 do primeiro tempo, e o Guarani tem a chance de empatar. Bruno José bateu e é gol! Mas estava impedido, não valeu. Rafael Elias marcou 1 pro Ituano, tá registrado 0 pro Guarani, Batista. E aí, CH, gol do Ituano, o que você viu aí, CH? Eu vi um frango do Kozlinski, inaceitável o gol que ele tomou. Foi um chute forte, é verdade, mas não tão forte. Uma bola passou embaixo do corpo dele. Um jogo tão difícil, complicado. Tomar um frango desse é absolutamente imperdoável, Batista. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 32, primeiro tempo. Depois esse ataque da Macaca. Nicolas dominou, soltando para Amaral. Recolheu, ajeitou, preparou, pé canhoto, cruzou na área, tirou o zagueiro. Mateuzinho, a bola voltou, Alisson dominou, perdeu na sequência e deixou contra-golpe para o time do Vila Nova. Vem na velocidade, se manda Diego Tavares, arrumou no pé direito, cruzou para Rubens na área, chega bem lá atrás, DG afasta, tira. A bola sobrou com Pablo Diego, ele recolhe, dominando, entregando para William Formiga, voltou no Pablo Diego, preparou o cruzamento, dá um tapa de perna direita, vem por dentro, Ralf faz o lançamento na entrada da área, Rubens faz a parede, ele é o autor do gol, tocou na ponta canhota, vem pra bola, domina na linha de fundo o William Formiga, escorregou, Norberto tirou, a bola voltou e o Formiga bateu pra fora pela linha de fundo. Eu sigo com o giro do placar. Em Goiânia, Vila Nova 1, Ponte Preta também 1, Bolis. No brinco, Batista, o Rafael Elias marcou para o Ituano. No lance seguinte, o Bruno José marcou para o Guarani, mas estava em completo impedimento. 1 para o Ituano, 0 para o Guarani no brinco, Edu. Olha, Mineirão empata o Cruzeiro, hein? Sabino contra Cruzeiro 1, Sport 1, primeiro tempo. Nesse momento, a Ponte é 18ª, Guarani 19º, o Vila Nova 20º, último. Fez sim, tentou penetrar na entrada da área, chega Cassiano para tirar, a bola foi embora, para fora, pela linha de fundo em escanteio pela direita, vem o time da Macaca para a batida na marca de 33 minutos passados, primeiro tempo, placar de 1-1, Norberto é quem vai fazer o cruzamento neste momento na bola parada, zagueirada na área, Fábio Sanches, Thiago Oliveira e Douglas Mendes, o DG. Norberto, pé direito, cruzou na área, subiu no primeiro pau. Afasta, tira Pablo Diego, a bola volta. Domina Fecinho, recua, toca lá atrás do campo de defesa. Thiago Oliveira faz o giro. Em cima do próprio eixo, levanta de perna direita, erra o passe. Chega Donato, tirou, a bola voltou. Dominou o Arthur, recolheu, abriu, tocou para Nicolas. Vem para a bola, pé direito, bateu pro gol, a bola foi embora. Bateu da entrada na área de pé direito, Nicolas, a bola passou à direita de Tony, foi embora pela linha de fundo em tiro de meta, lá atrás para o Vila Nova bater. A linha de cortadores elétricos AP Titan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @Cortag Brasil.
Arremesso lateral lá atrás no campo de defesa para Macaca com o Arthur na cobrança. Ele levanta, toca para Fecim. A bola sobrou com o time do Vila Nova, mas perde Rubens. Recupera Arthur, tocando para Fecim. Ele vem na base da trombada, tentando levar falta. O árbitro parou, marcou falta. Ralf forte pra caramba. Chegou matando a jogada e cometeu a falta. A Macaca tem pressa para fazer a cobrança. 35. Você já ouviu o toque eletrônico da Rádio Bandeirantes. DG domina com pernas longas. Lá pela direita, soltando para Fábio Sanches. Volta para DG. Ele abriu na lateral. Pela direita vem Norberto. Deu um tapa na bola, soltando para Luca no campo de ataque. Ele levanta a cabeça. Preparou o cruzamento. Lançou para Nicolas na linha de fundo. Levantou cruzado. Subiu o Alisson lá atrás. Afasta, tira a bola, sobra com o Arthur, mas o árbitro marcou a falta do Arthur do Mateuzinho. Tá caído 7 do time do Vila Nova e a falta. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 36, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, no estádio Oba. Você confere o placar do jogo aqui na Bandeirantes. Vila Nova 1, Ponte Preta 1. No brinco, agora com 36,5 do primeiro tempo, vai dando Ituano. Gol de Rafael Elias aos 29. Ituano 1, Guarani 0. Libertadores, em primeiro tempo de Corinthians 0, Boca 0 em Curitiba. É o segundo gol do Atlético Paranaense. O colombiano Nicolas Hernandes. Atlético 2, Libertado Paraguai 1. Bandeirantes. Domina lá pela ponta direita, Norberto apoiando muito, chega para tirar o William Cassiano, rasga e manda para fora, para a linha lateral, é pela direita, vem para fazer a reposição Norberto. 37 minutos, etapa primeira, 1-1, a Ponte saiu na frente, tomou um empate com pênalti. Luca domina lá pela ponta direita, vem na beirada do campo, tenta o passe, erra, a bola sai. É arremesso lateral, Pablo Diego tocou nela, é arremesso lateral. Vem a Ponte Preta com Norberto para fazer a cobrança. Nicolas vai lá para dentro da grande área. Autorizado Norberto. Demora para fazer a cobrança. O tempo vai passando 1-1. Autorizado Norberto cobra agora. Tocou no fundo do campo para o Alisson. Levou, tentou o cruzamento, tentou arrumar o escanteio, deu certo. A bola tocou no Formiga, saiu pela linha de fundo. Formiga do Vila Nova. É escanteio. Vem para a bola Norberto, para a batida no levantamento de bola lá para dentro da grande área. Zagueirada lá dentro. Fábio Sanches, Thiago Oliveira e também o Douglas Mendes. Bola parada 1-1. Autorizado. Norberto vem para fazer o erguimento de bola, momento de grande expectativa. Partiu o pé direito, Norberto levantou na área, subiu lá atrás, tira, afasta. De qualquer jeito, o Cassiano, a bola volta. Reboteada com o time da Macaca, 38 minutos. Vem para a bola, Thiago Oliveira, abriu o jogo pela direita para DG, de um zagueiro para outro. Isso no campo de ataque, pela intermediária adversária. DG lançou para Arthur, lançamento equivocado. Mandou alto e com muita força a bola foi para a linha lateral. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão bruto, galopante e indomável. 39 minutos e o jogo diz aí Tigrão. Partida equilibrada, mas a Ponte pratica um futebol propositivo, ou seja, tomando a iniciativa. Ela joga com 2 homens no meio campo e o Fecim bem adiantado, é um esquema diferente. Mas o que tem de diferente também? Esse menino que tá com a bola agora aí, ó, 39, o DG, ele tá subindo muito. Ele errou um passe agora, jogou um pouco alto pro Arthur, mas foi o primeiro passe que ele errou. Então, como o Vila Nova tá marcando atrás, um dos zagueiros sempre sai. Ora o Fábio Sanches, ora o próprio DG, olha a Ponte. Domina o time da Ponte, Norberto, pé direito, levantou, cruzou na área, Alex Silva tira, a bola volta, reboteada com o Arthur. De cabeça ele toca pela esquerda, no campo de ataque, Thiago Oliveira para Arthur, meteu o pé canhoto, suspendeu na área, sai lá atrás, Tony.
Encaixa firme o goleiro do Vila, completando o seu raciocínio, Tigrão. Então há um preenchimento no meio, onde a Ponte, em tese, está com menos jogadores, sempre com um dos zagueiros dos 3, né? O DG, toda vez que a Ponte sai lá do lado esquerdo do Arthur, ele está sempre escapando aqui, pedindo a bola praticamente como um meia-direita. Isso tem feito com que a Ponte equilibre a briga no meio campo. Olha o Vila. Dominou, ajeitou o Alex Silva, pé direito, cruzou na área, Kaique França pegou, soltou, a bola voltou, chega DG para tirar, que bola marota, cruzamento do Alex Silva, cruzou, e aí o Kaique França soltou essa bola perigosa, na sequência tirou no esforço Douglas Mendes. E o Alex Silva está caído lá dentro da grande área. E aí, Gleger, que coisa, matéria pra você. Kaique França soltou a bola, diz aí, Gleger. Ô Batista, não pode, né? Um jogo duro, difícil, equilibrado como esse. O Kaique não pode dar um vacilo desse, né? Uma bola, assim, claro, tinha muita gente dentro da área, mas a bola teve um desvio ali principalmente, mas ele não pode. Tem que estar atento, definir um pouco antes. A bola não foi fácil, tá? Porque teve um desvio, mas a definição dele antes acabou ocasionando o rebote. Tem que estar plantado, esperar a última definição da bola para que ele possa partir e fazer a defesa. Deu uma vacilada ali, porém contou com a sorte e o DG salvou a macaca aí nesse lance. Alteração. Vai! No Guarani, sai machucado Júlio César e entra Iago. E só um detalhe, Batista, o papagaio, o Rafael Elias, que fez o gol do Ituano, ele perdeu 2 chances claríssimas agora há pouco. Já era para estar 3-0 para o Ituano. E o VAR, neste momento, está sendo acionado, consultado. O árbitro está com aquele gesto característico. Ele pega a ponta dos 3 dedos e aperta o headphone para tentar se comunicar ali com o pessoal que está no VAR. Quem está no VAR hoje é o Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina. Não achou nada. Tá tudo certo, tá tudo ok. Tem a impressão de que era aquele lance lá, né? Porque a bola foi cruzada pelo Alex Silva. O Kaique França estava na bola e com ele estava o Rubens. Então veio com as pernas o Kaique França, mas o árbitro não marcou nada, o jogo segue. E vem o time da Ponte, domina lá pela esquerda, Fecinha recolhe, rola na lateral. Arthur domina, mas não cruza, toca para Felipe Amaral, ele vem por dentro, procura o espaço para armar o jogo pela direita no campo de ataque para DG. Na marca de 42 minutos, ele soltou na frente para Norberto, foi pego por baixo. O árbitro viu, marcou, falta pela direita, campo de ataque, a falta para Macaca. O DG tá curtindo uma de armador. Tá armando o time da Ponte lá na frente. Ele é bom nisso, hein? Tem qualidade no passe. Tem muita qualidade. Tô impressionado com a pessoa. Tem 17 anos, é? Em 18, né? 18 anos. Recém-completado. Pô, olha, tô impressionado com a velocidade, com a recuperação, com o posicionamento, fazendo uma grande partida, ele e o Norberto. Falta pela direita no campo de ataque, 43,5, 1-1. Autorizado, Amaral, pé direito, mandou na área, pelo alto, subiu o Tony. Pega firme lá atrás e sai em alta velocidade, vem pra bola Mateuzinho. Abriu lá pela ponta direita no campo de ataque, vem Diego Tavares, pé direito, cruzou, a bola passa na cara do gol e vai embora. Pra fora pela linha de fundo, em tiro de meta pra Macaca bater. Grande abraço pro Toninho. Alô, Toninho. Ele mandou aqui uma mensagem. Vai, Macaca, vai, Macaca, vai, Macaca, vai, Macaca. Vai, Macaca. É muito bom ouvir isso, Batista. Obrigado. Eu que agradeço, Toninho, aí pela audiência. Um grande abraço pra você. Tem coisa que é legal, tem coisa que é muito legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Obrigado. E tem oferecimento? De Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade por preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br.
E vem o time da Ponte, Douglas Mendes com Amaral, centralizado, médio volante, base da Macaca, domina soltando o jogo pela esquerda, Thiago Oliveira, ultrapasse da Macaca, para Arthur, abriu para Fecina, ponta canhota, tenta levar a Alex, chega tirando Alex Silva, é arremesso lateral para Macaca bater. Vem para a bola, Arthur, vai mandar essa bola na área, não, preferiu toque recuado, vem pela esquerda na marca de 45 minutos, Thiago Oliveira, Record entregando para Fábio Sanches, o time da Ponte inteiro no campo de ataque, vem o DG, passou pela marcação, fez o passe na vertical, por dentro para Nicolas, a falta nele, derrubado, veio fazendo a parede e a tabelar com o Alisson, foi pego por trás. O árbitro parou, marcou falta perigosíssima para Macaca bater. A sua informação diz aí, Edu. Olha, na Libertadores, Roger Guedes perde pênalti lá no Neoquímica Arena, continua Corinthians e Boca 0-0 e tem gol do Cruzeiro no Mineirão, vira o Cruzeiro, hein, Daniel Júnior, Cruzeiro 2, Sport 1. E no jogo aberto também Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o acendimento de pisos e cerâmicos e também porcelanatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. 46 minutos, é bola parada, é falta para Macaca, Luca. Vai para a bola, para a batida, são 4 homens na composição da barreira. Tem mais 2 da Ponte Preta que ficam ali enxuriçando. O meu coração está pedindo gol. Autorizado, Luca, pé direito, bateu. E espalma, Tony, vem de soco para tirar. Joga para fora, para a linha lateral. É arremesso, bateu bem. Bateu de perna direita, bateu Luca por cima da barreira. Veio com os punhos cerrados, Tony. Afastou, tirou, jogou para fora, para a linha lateral. A Ponte cobra arremesso lateral com Norberto. Toca lá na frente. Chega para tirar Cassiano. A bola vai para a linha lateral. É novo arremesso para Macaca. 47. Cobrando Norberto para Nicolas na ponta direita. 2 a marcar. Ele perdeu, mas a bola sobrou com Norberto. Perdeu também. Vem por baixo. Vem na carrinhagem, Nicolas. Não deu certo. A bola sobra com o time do Vila Nova. Vem para o jogo dominando o Pablo Roberto. O árbitro parou, marcou falta. Falta para o Vila Nova bater, o Nicolas escapou de um cartão, hein? Muito ímpeto, veio no carrinho, um carrinho selvagem. Isso é falta de inteligência, né, Batista? Carrinho com os 2 pés, pô. Por cima. Lance para expulsão, né? Lance para expulsão. Jogador inocente, jogador de pouca inteligência, de pouco controle emocional. A Ponte faz um bom primeiro tempo dentro das suas possibilidades, obviamente. E aí o cara ia deixar o time aí com 1 a menos, e aí complica tudo na casa do adversário, no campo de ataque, quase no bico da grande área ofensiva, grande área de defesa da equipe do Vila Nova. O cara vai e pula com os 2 pés, pô. Eu não consigo entender. Como diria o velho do Rio, eu vou morrer, não vou ver tudo. E também no jogo aberto com o Edu Pinheiro, Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Vai terminar o primeiro tempo, placar de 1 a 1. A Ponte saiu na frente logo no comecinho. O goleiro Tony saiu jogando errado e o Luca deu bote, arrumou, bateu 1 a 0. Logo na sequência, um pênalti inexistente. O árbitro alegou que a bola bateu no braço do Fecim. 1 a 1. Domina, se manda pela direita, vem para a bola Norberto, para o Alisson. Ele furou o bloqueio do primeiro, mas ficou preso na malha de marcação que tira. A Ponte retoma, a Ponte melhor nesse primeiro tempo. Domina Amaral, abriu lateralizando o jogo pela ponta direita. Nicolas, pé direito, cruzou na área para o Luca. Tira de cabeça Donato. É alto demais esse zagueiro.
tem uns 4 metros. Sai jogando lá atrás, afasta Ralf. Domina no campo de retaguarda, tenta passagem. O time do Vila Nova fica um da Ponte caído. A Ponte marca a saída de bola. Vai no fôlego. 1-1. Estamos com 49-6 nos acréscimos. Domina a bola pela esquerda. Pablo Diego recua. Solta o jogo. Vem para o William Cassiano. Domina batendo ele perto da direita. Soltando para Formiga. Formiga outra vez. Empurra o jogo. Vem por dentro. Tentou levar. Ralf ficou no bobinho. A Ponte retomou, mas perdeu na sequência. Vem Mateuzinho puxando contra-golpe. Abriu para Diego Tavares na direita. Tentou girar, foi para o solo. O árbitro não marcou. Arthur também ficou caído, mas a bola sobra com o time da Macaca. Vem para a bola. Tentou levar Felipe Amaral. Ralf cometeu a falta. Agora sim o jogo está paralisado. Terminou. Vai! Fim de papo no brinco. Termina o primeiro tempo. Gol de Rafael Elias aos 29. 1 pro Ituano, 0 pro Guarani. Foi pouco, viu, Batista? 50 minutos e meio, vamos até 51. Placar de 1-1, a Ponte saiu na frente, tomou o empate. Luca marcou para Macaca e Rubens de pênalti. Marcou para o time do Vila Nova. Vem DG, se manda no campo de ataque, tentou passe, erra. Recupera o time da Ponte, mas o árbitro aponta o centro do campo. Antônio Dibi Moraes do Piauí. E termina a primeira etapa. 1 pro Vila Nova, 1 pra Ponte Preta. Vem aí o intervalo inteligente do Rádio do Brasil. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, deixa com a gente, grande Batistão. É isso aí, as equipes de Campinas em campo, lá em Goiânia. Ó, a Ponte joga com Kaique França, Norberto, depois os 3 zagueiros, Fábio Sanches, Thiago Oliveira e Douglas Mendes, e Arthur na lateral esquerda, Amaral, Alisson e Fecim, Nicolas e Luca. A Ponte sem Leonaldi suspenso. 1-1 no Brinco de Ouro. Como joga o Guarani em Bole? Guarani jogando com o Maurício Kozlinski, que foi amarelado e está fora do próximo jogo contra o CRB, sábado, 8h30, fora de casa. Lucas Ramon, João Vitor, Castan e Matheus Pereira, Leandro Vilela, Silas, Persson, Júlio César saiu machucado, entrou Iago, Bruno José e Lucão do Break. O gol foi marcado pelo Rafael Elias aos 29 minutos do primeiro tempo, aos 38 e aos 40. Ele próprio, Rafael Elias, teve 2 chances claras e perdeu. Já uma palhinha do CH sobre o jogo do Guarani, porém agora segue com Greger Zorzin, hein? 1-1 e essa Ponte aí, Zorzin. Edu, foi um jogo muito equilibrado, né? O primeiro tempo equilibrado. Eu gostei do posicionamento, principalmente o posicionamento defensivo da Ponte, né? Os laterais tendo profundidades, um pouco mais o Norberto aqui pelo lado direito, tá bem, tá aparecendo para jogar, né? Em alguns momentos o Arthur, o meio de campo, do meio para o final aí do primeiro tempo deu uma ajustada. Eu senti que estava com dificuldade na hora da recomposição, na retomada do Vila Nova. A Ponte demorava um pouquinho ali para recompor, mas aparentemente ajustou, né? O Amaral e também o Alisson. Fecim vem ali por dentro, flutua, né? Precisa ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de calma no passe. Acho que só esse é o ponto primordial. A Ponte caprichar um pouquinho mais, né? Fez um belo gol com o Luca, depois tomou um gol de pênalti que, na minha opinião, não foi pênalti, né? Então, equilibradíssimo o jogo. Tá correto o empate, né? O Vila, até pela situação, né? De criar, de tentar chegar em alguns momentos, mas eu gosto do posicionamento defensivo da Ponte, eu gosto do posicionamento do Nicolas, que flutua, que vai para cima, que tenta as jogadas, é importante, lado direito, lado esquerdo, o Luca um pouco mais centralizado. A Ponte tá bem no jogo, viu, Edu? Gostei do primeiro tempo da Macaca. Muito bem, 1-1 intervalo em Goiânia. Oi, CH, é o seguinte, hein? Espero que o Mozart não tenha assistido o primeiro tempo, ele ia desistir do trabalho. E se Índio não tem lugar nesse time, misericórdia, hein? Assinado Carlos Stefanuto de Fortaleza, 1-0 Ituano no Brinco, CH. Tem uma novidade, né, Edu? Pela primeira vez depois dos 3, 4 jogos, o Índio está no banco. O Guarani passou vergonha no primeiro tempo. O Ituano só não fez 3-0 pela ruindade do Papagaio, pela falta de precisão, porque não tinha ninguém na frente dele. Ele perdeu 2 gols na cara, ele e o Kozlinski. O Guarani passou vergonha no primeiro tempo. É triste falar isso, mas o Guarani chegou uma vez com o Júlio César. Um jogo consistente do Ituano, marcando muito forte na velocidade dos contra-ataques. Repito, só não fez 3-0 porque os deuses do futebol estão tendo misericórdia do Guarani. Agora, no intervalo, que o professor Benhur
faça o mínimo para tentar. O Guarani tem que entrar em campo, porque o Guarani não entrou em campo. Uma vergonha o que eu assisti. É fácil, absolutamente fácil de comentar. O Ituano só não goleou o Guarani porque os deuses do futebol estão de plantão no brinco. E se o Benhur está assistindo, essa noite ele não vai dormir, com toda certeza. Vamos ver o que o Guarani vai produzir. Só produzir um pouquinho, mais um pouquinho no segundo tempo. O Guarani não conseguiu trocar 3 passes corretamente na primeira etapa. Todo mundo mal, do goleiro ao ponto esquerdo, Edu. Uma vergonha o primeiro tempo do Guarani. Lembrando que o novo técnico é Mozart, do Guarani, já está no brinco assistindo, hein? Olha, Libertadores acabou, Emelec 1, Atlético Mineiro também 1, e o Hulk no final perdeu o pênalti, o goleiro do Emelec defendeu. Intervalo, Atlético Paranaense 2 e Libertad do Paraguai 1, intervalo na Neoquímica Arena, Corinthians 0, Boca 0, e o Corinthians perdeu um pênalti, Roger Guedes chutou e o goleiro do Boca defendeu. Na Série B, 2 jogos encerrados, Brusque 0, Bahia 2, Grêmio 1, Londrina 0, intervalo Cruzeiro 2, Sport 1 de virada. Intervalo, hein? Aqui no Brinco, 1-0 Ituano, intervalo em Goiânia, 1-1, já. O Tigrão fala mais de Vila Nova e Ponte, por enquanto empate, repito, de 1 gol. Agora, 22h25. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Junho chegou com o clima de ofertas no Atacado da Construção Obra Já. Você não pode perder. Argamassa AC3 7x1 cinza Pisocol por R$ 27,90 a unidade. A partir de 25 sacos sai por apenas R$ 25,90 a unidade. E para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, fale na loja que ouviu o comercial e ganhe 5% de desconto, exceto em fios, cabos, cimento e vergalhão. Pode conferir na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Tem rede balançando. É bola! E você, naquele momento, você mais ou menos estava igual. Olha, saiu jogando errado, o goleiro dominou, Luca, pé direito, bateu, é gol! Gol! Da Ponte! Na marca de 6 minutos passados, primeiro tempo, Tony saiu jogando errado lá atrás, ele tocou para Rafael Donato, voltou curto para Tony, e o Luca estava esperto, jogou as pernas derrapando por baixo, ganhou a posse de bola, arrumou na perna direita e bateu, jogou a bola no fundo do gol do Vila Nova, ela fez chorar. Luca, o artilheiro, ligado, esperto, deu um bote como uma cobra cascavel, ficou com a bola e depois meteu na rede. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Luca, 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 camisa 10. Ele, o autor do gol, abre o placar do jogo em Goiânia.
Dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca. A bola no fundo do gol para fazer a festa no futebol. É a Zamada Ponte Preta. Ponte Preta 1, Vila Nova 0. E o detalhe do gol é seu Valdemir Gomes. 1-1 em Goiânia, queremos ouvi-lo, Tigrão. Meu caro Edu Pinheiro e amigos da Bandeirantes, para um jogo que nós imaginávamos, né, que fosse assim, um sufoco, aquela pressão o tempo todo, ele nos surpreendeu. A ponto não tomou sufoco, não. A ponto do Kaique França não ter trabalhado no primeiro tempo. Então uma bola cruzada, passa lambendo aqui, outra ali, uma que ele soltou lá, ficou um perereco dentro da pequena área, esse menino que fez um partidaço, o Douglas Mendes, o DG, uma recuperação impressionante, ele tem um arranque, tem velocidade, é muito alto, tem pernas compridas, né? Jogador esguio, muito leve, ele dá o bote, consegue tirar, o jogador do Vila Nova fica caído dentro da grande área, simulando alguma coisa, mas ele pega só a bola. Então, assim, lances isolados, pontuais, em que o Vila Nova tentou meter pressão, mas a Ponte teve 54% de posse de bola contra 46% do mandante. Algo que não é normal quando a proposta ofensiva do time da casa se impõe diante do visitante. Não foi isso que vimos. Quem é que jogou no contra-ataque? Impressionante, uma surpresa. Quem jogou no contra-ataque foi o Vila Nova. Por que é que o Vila Nova jogou no contra-ataque? Porque a Ponte propôs o jogo ofensivo, chamado jogo propositivo contra o jogo reativo. Tudo que nós imaginávamos não aconteceu até agora no jogo. Ou seja, o Vila Nova propondo e a Ponte jogando reativamente no contra-ataque. Não, foi o contrário. Foi o contrário. A Ponte tomou 3 contra-ataques que o Vila Nova não executou com qualidade. Acabou errando no último toque, não chegou em condições de finalização, quando o time da Ponte estava todo adiantado, tinha ido todo para cima e não foi só em escanteio, não. Então, o primeiro tempo, dentro das possibilidades de um time limitado, de um elenco com dificuldades imensas, né, para ser formado aí pelo treinador, com desfalques no jogo de hoje, não tem o Leonaldi, não tem o Ramon Carvalho, que infelizmente está praticamente fora do campeonato, mas a Ponte jogou organizadamente, a Ponte jogou com personalidade, com confiança, não se assustou com uma pressão de quem joga em casa, do Vila Nova, com a torcida a favor, e fez um primeiro tempo bom. E até acho que a arbitragem interfere diretamente no marcador através do senhor Antônio Dibi Moraes, pitador lá do Piauí. Por quê? Porque foi um lance minimamente duvidoso. A bola, para mim, bate no abdômen, assim, meio lateralmente no focinho, e pode ter dado uma leve raspada no braço e ele botando os 2 braços para trás. E o juiz está perto, ele aponta o pênalti e não houve ninguém. Não vai conferir no monitor. Então, por que é que existe o VAR? Qual que é a função do VAR? Qual é a razão de ser e de existir do VAR? Não é para tirar dúvidas? Ou será que o VAR falou para ele assim, ei, pênalti, pode pôr na cal, e ele não vai olhar no monitor? Então, para mim, não foi pênalti. Fez sim, volta, não tem culpa de nada, ele projeta o corpo à frente do cruzamento, estava fazendo a recomposição lá pelo lado esquerdo, e a bola bate nele com o jogador da Ponte fazendo o maior esforço do mundo para esconder o braço. E o juiz marca pênalti, aí o Vila Nova vai, bate e faz, através do Rubens, 1-1, a Ponte fez a 6, e o Vila Nova fez na primeira descida a 11, mas por que primeira descida a 11, depois do gol? Exatamente porque o goleiro da equipe goiana, Tony, número 25, que perdeu a bola para o Luca numa pichotada dele, goleiro se contundiu nesse lance. Mas o Luca pegou só a bola, ali não teve dúvida nenhuma, e o juiz também não se deixou influenciar, obviamente, pela catimba, pela reclamação,
por tudo aquilo que tentou fazer de tumulto os jogadores da equipe do Vila Nova. Luca na bola. Na verdade, o goleiro mata com o pé direito e vai sair jogando, né? Parece que é o Rogério Ceni. E aí ele mata com o direito e sai com o esquerdo. Mas ele não é que ele quer sair, ele sem querer ele chuta com o esquerdo, com o pé esquerdo, e adianta a bola. E aí praticamente dá um toquinho para o Luca. O Luca, esperto, projeta o corpo no chão, né? Dá aquela raspada, tira do goleiro, se levanta rapidamente e bota para o gol vazio, apesar de que chegou um zagueiro para calçar, mas não no tempo. Não em tempo de evitar que a bola passasse, fosse para a rede, e a Ponte fez 1-0. E depois a Ponte não teve uma grande chance para fazer o segundo gol, mas ela jogou praticamente o tempo todo no campo de ataque. E aí entra a surpresa, e eu não sei se ela é planejada, se ela é uma orientação do Hélio dos Anjos, ou se está acontecendo naturalmente pela iniciativa do jogador dentro de campo. Mas a verdade é que o Douglas Mendes, ele, sentindo que o Vila Nova está jogando com as linhas muito baixas, ele empurra, ele que é o terceiro zagueiro marcando pelo lado direito, ele empurra o Norberto quase que para o fundo do campo e bem na beirada, quase na quina de escanteio. E ele vem por trás. Então, na medida em que ele empurra o Norberto para ser praticamente um ponta, ele vem como um meia, ali pelo lado direito. E como ele tem muita qualidade, joga de cabeça erguida, deu um drible ali, escondendo a bola do volante do Vila Nova, e meteu dentro da área para o Luca, que ao virar foi desarmado. Então a Ponte, que num primeiro momento criou uma preocupação, pelo menos pelo que vimos no primeiro tempo, vamos ver o comportamento agora na segunda etapa, de que ela pudesse perder a briga de meio campo, que o Fecim está jogando a maior parte do jogo como um atacante aberto pelo lado esquerdo, né? Mantendo o Nicolas pelo lado direito e o Norberto empurrando o Nicolas. Aí o DG empurra o Norberto empurra o Nicolas, e a Ponte jogou 80% do primeiro tempo para frente do meio campo, por isso que não tomou sufoco. Não criou grandes chances, mas também com o seu comportamento e com o seu posicionamento, não tomou sufoco, o que era esperado de acontecer pelo jogo ser na casa do adversário. Portanto, resumindo, em síntese, a Ponte foi melhor do que o Vila Nova no primeiro tempo, foi prejudicada pela arbitragem, se não estaria ganhando de 1-0, e se conseguir, né, se o jogo não mudar completamente de panorama no segundo tempo, se a Ponte conseguir manter esse ritmo, tem chances de conquistar a vitória fora de casa. Começou. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo em Goiânia. Carlos Batista. Foi eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo no brinco, Leandro Bolle. É isso, com o placar de 1 para o time lituano, 0 para o Guarani, o Bugre, o mesmo time que terminou o primeiro tempo. E também não há alteração nem no Vila Nova, que é o mandante dessa partida em Goiânia, e nem na Ponte Preta, portanto não há alteração nos dois times. E aí, Tigrão, você faria alguma alteração na Macaca ou não? Não faria. Começou muito titubeante o Nicolas, depois executou 2 bons cruzamentos, e até porque as opções de banco da Ponte são muito pobres. Não mexeria no intervalo, não. E você, Gleger Zorzinho, faria alguma alteração na Macaca? O Hélio dos Anjos não fez. Também não, Batista. Manteria o mesmo time. Começa a etapa final, placar de 1-1, a Ponte saiu na frente no comecinho da partida, 6 minutos e a 11. Tomou o empate com um pênalti inexistente, pelo menos na avaliação dos comentaristas da Bandeirantes. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. Você acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. Domina, tentou a passagem, Formiga, chegou na marcação, o árbitro está paralisando o jogo. E marcando a falta para o Vila Nova bater pela esquerda.
No campo de ataque vai para lá, toma a posição Mateuzinho para fazer o erguimento de bola neste segundo tempo. O time do Vila Nova, se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, estaria atacando para o gol da linha do trem e, consequentemente, a Ponte Preta atacaria para o gol dos portões de entrada. Vem para a bola para fazer a cobrança Pablo Roberto lá pela esquerda. São 2 jogadores posicionados. Essa aberração, essa idiotice que também o técnico do Vila faz. Mateuzinho, pé canhoto, levantou na área, subiu o Alisson, Donato, toque de cabeça, Kaique França. Pega firme lá atrás, pega firme, não dá rebote. Sai jogando o time da Macaca no campo de defesa. Vem Arthur, de perna esquerda, passe curto para Felipe Amaral. Ele tenta levar em cima da marcação. A bola vai para a linha lateral. Saiu em arremesso. Segundo tempo começando em Goiânia. Segundo tempo começando também em Campinas. Em Campinas o Guarani perde por 1-0. Em Goiânia a Ponte empata em 1-1. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos de Campinas e toda a região. Pelo menor preço, confira. Visite a loja na rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Acesse obrajá.com e saiba mais. Time do Vila na cobrança de falta, rápido pela ponta canhota para Pablo Diego. Ele recolhe, bate, ele perna direita, levantou a bola cruzada na área. Kaique França vem de soco. Punhos cerrados para atirar. Subiu lá atrás. Chega, domina. Mateuzinho levou, arrumou no drible seco. Ele é liso. Tocando para Pablo. Roberto abriu pela esquerda para Formiga. Deu um tapinha na bola. Para Pablo Diego. Pé canhoto. Bateu cruzado. A bola tocou na defesa. Douglas Mendes. Fecha a porta. A bola bateu nele. Foi para fora pela linha de fundo. Escanteio, arremesso lateral, é lateral, apenas arremesso lateral. William Formiga vem para a bola para fazer a reposição, autorizado, levantou para dentro da grande área, subiu Norberto, tira o Alisson de perna direita da entrada da grande área, toca lá na frente, mas para ninguém da Macaca. A bola sobra de novo com o time do Vila Nova, tomando a iniciativa de jogo no começo da etapa final, placar de 1-1. A linha de cortadores elétricos, a Titan da Cortag, possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. E vem Ralf, lançou para Rubens, penetrou, vai para a área, olha o Vila Nova. Ele gira em cima da marcação, tentou levar, tocou errado, Alisson. O árbitro parou, marcou a falta. Tá caído Felipe Amaral, o árbitro paralisou, marcou a falta. A falta é para Macaca na entrada na área. Só terminando aqui falando da linha de cortadores elétricos, a Titan da Cortag, com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga também a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Detalhe no ar, diz então, aí, Tigrão. Esse último lance aí que a Ponte acabou tomando um contra-ataque, tá tão bem no jogo o Douglas Mendes, mas tão bem no jogo que ele já tá abusando um pouco. Aí ele saiu já tocando meio sem olhar, ele tá realmente armando o time de trás para frente, e aí errou o passe, tava todo mundo saindo. Felizmente o Vila Nova não teve qualidade para fechar bem o lance. Tem que tomar cuidado, tá fazendo um partidaço, mas não pode abusar, às vezes convém dar o chutão. Falta cobrada, lançou lá dentro da grande área, o time do Vila Nova deu rebote, voltou, chegou tocando na entrada da grande área, protege, faz o pivô, Rubens, a bola sobrou com o Mateuzinho, escorregou, caiu, mas o árbitro marcou a falta nele. Marca muita falta, mas qualquer contato ele dá falta. O jogo não flui, nós não tivemos 30% do tempo de bola rolando na primeira etapa.
Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. É falta pela meia esquerda, o time da Ponte agora recuado, falta pela esquerda, levantamento, Mateuzinho levantou na área, Rubens, de cabeça, Amaral tira, a bola voltou, pé canhoto, batido no Formiga na entrada da área, o Alisson chega para tirar, a bola sobra com o Nicolas, é falta nele, falta lá atrás do campo de defesa, falta para Macaca, e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7 minutos passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, em Goiânia, Vila Nova 1, Ponte Preta 1. No brinco, 8 minutos, segundo tempo, segue 1 pro Ituano, 0 pro Guarani. Libertadores em segundo tempo de Corinthians e Boca 0-0. Alô, Leonardo da Vila Costa e Silva na fazenda do Gilmar, grande Leonardo de Bauru, Cezinha e o Furlan mandando aquele abraço pro Tigrão. E o Alex Silva foi amarelado. Cartão amarelo para o lateral direito, 2 da equipe do Vila Nova. Cartão amarelo. Placar de 1-1. A Ponte saiu na frente, tomou um empate ainda no primeiro tempo. Vai embora o time da Macaca agora pela esquerda. Campo de ataque para Fecim. Saiu da marcação, tentou passe por dentro. Erra o passe, escolheu o caminho mais difícil. O Arthur passava por ele pela esquerda. Olha o contra-ataque. Vem para a bola. Formiga tentou a arrancada pela meia canhota. Falta e vai sair cartão. O Alisson amarelado. 25 da Macaca. O Alisson está amarelado. Portanto, camisa 25 da Macaca. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br. Siga também no Instagram, @CortagBrasil. Bola parada lá pela esquerda, vem tomando posição Mateuzinho para fazer o erguimento lá na entrada da grande área. A Macaca toda recuada, placar de 1-1 em Goiânia. É a quarta falta da Ponte nas imediações da grande área, tudo no segundo tempo. Praticamente uma falta a cada 1 minuto e meio. E o Donato tá lá em todas, numa dessas, já viu, né? Falta meia esquerda, campo de ataque, 9 passados da etapa final. O árbitro Antônio Dibe Moraes saiu lá da falta, veio aqui no banco de reservas para advertir verbalmente o técnico da Ponte Preta. Vem para a bola pela esquerda, partiu o Mateuzinho, levantou na área, tira! Afasta o Alisson, meteu o pé, tirou, mandou para fora. Pela linha de fundo em escanteio, lá pela esquerda, Mateuzinho vai para lá para fazer o levantamento na área. A Ponte Preta se fecha inteira. 2 para cobrança de escanteio. Vamos ver quem é que vem. Agora um sai, o destro e o canhoto vem. Bateu o Mateuzinho, pé canhoto, levantou na área, muito alta, passa por toda a extensão da área. Sobrou pela direita no campo de ataque com Ralf de pé direito, volta a bola no Formiga. Abriu na ponta direita para Ralf, cruzou na área, afasta Thiago Oliveira, dá um chutaço, manda para fora, para a linha lateral. Rasga firme o zagueiro da Macaca. A Ponte toma pressão no começo, nos 10 primeiros minutos do segundo tempo. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. Você acesse sanasa.com.br. Em um clique, você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. Nicolas domina pela ponta direita, vem embora o time da Ponte, ele passa pela marcação, trouxe por dentro, pela meia, recua, chama o DG. DG pisa na bola, arruma, ajeita, vai pra bola, fez o passe aberto na ponta direita, 11 da etapa final, 1-1. Domina lá pela direita, Norberto, recua para DG, DG para Nicolas, ele gira, tenta sair, perde a bola.
Mas é impressionante, é uma dificuldade imensa para o Nicolas dominar uma bola, sempre perde. Você perguntou se eu mexeria no intervalo, não. Pelos 11 primeiros minutos, também para mim já deu para o Nicolas, tá? Para mim já preencheu tudo que eu tinha de expectativa negativa. Eu viria aí com o Igor Formiga fazendo a segunda linha para dar um pouco mais de qualidade nesse lado direito de beirada aí da ponte. Diego Tavares dominou no peito, não conseguiu ultrapassagem, chega lá atrás, Kaique França pega e sai pro jogo, tem pressa, dominando o campo de defesa, Arthur dá um chutão pra frente de perna canhota, mas atrasa pro Tony do que propriamente faz um passe, Tony pega e sai jogando. 20 graus neste momento no estádio Oba, 20 graus a temperatura local. Levantamento, o time do Vila vem pela ponta canhota. Pablo Diego tentou o cruzamento, fecha a porta, Norberto, a bola toca nele, subiu, Diego faz a falta no Norberto. Na entrada da área, a falta para Macaca. O Vila Nova subiu a marcação e a Ponte não se apercebeu disso ainda, né? O Vila Nova subiu e a Ponte não consegue sair. Mudou o jogo no segundo tempo. Primeiro tempo muito favorável à Ponte, segundo tempo perigosamente a Ponte marcando da intermediária para trás. Corre riscos nesse início de segunda etapa. Panorama da partida invertido com relação àquilo que vimos, uma Ponte mais propositiva no primeiro tempo. E atenção, torcedor! A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 13 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Em Goiânia, Vila Nova 1, Ponte Preta também 1, Bolis. No Brinco, Batistão, 14 minutos do segundo tempo, segue 1 pro Ituano, 0 pro Guarani, Edu. Ainda a Série B, segundo tempo, Cruzeiro de virada 2, Sport 1. Alô, pessoal da Bocha, aquele abraço, todos querendo falar com a Lene Sensitiva. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado para você que manda a sua mensagem pelo WhatsApp da Rádio Bandeirantes 971021493. E para você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, dá um like aí para nós. Seja seguidor da página da Rádio Bandeirantes. É falta no Fecim, 14 minutos, etapa final. Vem a Ponte para a batida. Tomando posição lá pelo setor canhoto. Luca está autorizado. A zagueirada da Macaca vai subindo lá para dentro. Bola parada, 1-1. Luca autorizado. Não há barreira, apenas um homem na frente. Luca, pé direito, bateu direto. Chega Alex Silva de cabeça, tira. A bola caiu reboteada, vem lá atrás, chega Norberto para tirar. Ele marcando do lado esquerdo, ele que é lateral direito. Cobrança de Alex Silva, cobrança rápida do time do Vila Nova. Pela direita no campo de ataque, Diego Tavares preparou o lançamento, abriu na ponta direita. Para o lateral, Alex Silva outra vez para o Tavares, passe errado. A bola saiu, foi embora pela linha de fundo, em tiro de meta. Gleger Zorzin, comecinho do segundo tempo, estamos com quase 15 minutos. Quem está melhor, a 1-1 jogo em Gleger. Nesse momento, o Vila Nova é melhor, né, Batista? Ele adiantou as linhas, pressiona. Você vê que o vestiário fez bem para o time do Vila, né? A Ponte tinha uma saída de bola um pouco mais tranquila. Agora o Vila pressiona, olha, estamos vendo aí agora, né? Pressiona, sobe as linhas, dificulta, diminui os espaços. E a Ponte tem que fazer isso. Virar um pouco mais, ter um pouco mais de amplitude, tá chegando aí pelo lado esquerdo. Placar de 1-1, a Ponte saiu na frente no comecinho da partida com o Luca e marcou a 6 e tomou o empate a 11 com o Rubens, fazendo de pênalti inexistente. O árbitro alegou um toque de braço do Fecim. A bola bateu no braço sim, resvalou no braço, mas antes bateu na barriga. Placar de 1-1, portanto, em Goiânia. Carlos Henrique, o bate pesado e o Guarani, segundo tempo, diz aí, CH. Não está horroroso como foi no primeiro tempo. Agora o treinador mexeu, colocou Maxwell e Eliel no jogo. Mas o Ituano está fazendo um jogo de contra-ataque. Já teve 2 oportunidades para matar o jogo. Não matou como fez no primeiro tempo.
Para mim, o Ituano continua melhor na partida. Mas o Guarani melhorou um pouco no segundo tempo. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Alterações. Vai! Saíram Silas e Bruno José no Guarani e entraram Vitinho, meia dúzia, e Maxwell, 71. E aí, CH, alterações no Bucre? Batista, a regra não permite. O que seria necessário é trocar uns 10. Ele trocou 2 e mais um no intervalo. Ainda não resolveu. E aqui no jogo que estamos comandando, o Hélio dos Anjos não faz alteração. Nicolas está péssimo na partida, ele vai esperar tomar o gol. E aí faz uma alteração. Estamos com 17 e a pressão do Vila. Mateuzinho cobrou a falta, levantou na área. Chega lá atrás, Felipe Amaral afasta, tira. A bola caiu na entrada da grande área. Vem tirando outra vez lá atrás a defensiva da Macaca com o Alisson. A bola volta, sobra lá na entrada da área. Thiago Oliveira meteu a canhota nela. Lançou lá na frente para ninguém da Macaca. Vem, afasta Cassiano, bate, levantou, vem Donato, pé direito, bateu, espalma, Kaique França. Ensaiada a jogada no time do Vila Nova. Donato, que é zagueiro, estava lá na frente, o chutão veio lá de trás. Lançamento lá para dentro da grande área e o Donato bateu de perna direita para fazer o gol. Kaique França mandou a palma na mão da bola, foi para fora pela linha de fundo, escanteio. Mateuzinho está autorizado, levanta a bola cruzada dentro da área, passou por todo mundo, vem Nicolas. Tira, bate de perna direita e levanta para frente, não havia ninguém da Ponte lá no campo de ataque. Gleger Zorzin, conceito e definição. Grau de dificuldade, chute do Donato e a defesa do Kaique França. Foi uma defesa importante, né, Batista? Pegou ele andando para trás, é sempre muito difícil a recuperação do goleiro. E ele foi lá e deu um tapa na bola, jogando a bola para fora, para escanteio. Gostei da defesa do Kaique, mostrou que está atento no jogo. Até o momento a defesa mais difícil, né? Conceito da defesa, 7,75. 7,75 não foi defesaça, porque a defesaça, pelo regulamento, é 8 ou acima de 8. Mas o Gleger, versão 2022, está mais exigente. Sim, exatamente. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Mateuzinho cobra, falta pro Vila, levanta para dentro da grande área. Rubens ajeitou, a bola voltou. Diego Tavares, pé direito, bateu na trave. Pancada de perna direita, Diego Tavares, entrada da área, pegou uma bola cheia. E ela explodiu na trave. A bola foi na sequência para a linha lateral. É arremesso, cobra a equipe do Vila Nova. Cobra e sai para o jogo, domina no campo de ataque. Vem para a bola, placar de 1-1. O Vila vai para cima da Macaca. Diego Tavares recolheu, dominou, ajeitou, rolou para Alex Silva. Volta a bola pela direita para Diego Tavares. Ele gira em cima da marcação, toca atrás, ajeita pela meia direita para Ralf. Para Diego Tavares, pé direito, cruzou na área. DG chega para tirar de cabeça. Tira, a bola caiu com o Nicolas e o Nicolas vai para o solo. O Nicolas também pode ser chamado de jogador minhoca, gosta de jogar na terra. Vem lá atrás, afasta o time da Ponte, levantamento comprido no campo de ataque, vem para Fecim, perdeu tempo, mas agora fez o passe para Amaral, ele recolheu o pé canhoto, cruzou do outro lado, a bola muito comprida, vai à linha de fundo. Nicolas chegou lá pela direita, recebe na perna direita, ajeita na perna canhota, cruza em cima da marcação, cruzamento completamente equivocado. Ah, não dá mais, né? Com o Nicolas não dá mais. O Hélio dos Anjos está com brincadeira na insistência com o Nicolas. Coloca qualquer um no lugar do Nicolas. Ou então tira o Nicolas e joga com 10.
Se não tem ninguém para colocar, vem para a bola, domina na linha de fundo, Norberto cruzou na área, deu rebote, a bola voltou, o Alisson dominou de perna direita, cruzou em cima do Formiga, a bola volta reboteada com o Amaral, tocou para Nicolas, vai para o solo, ele caiu, reclamou de uma falta, o árbitro não marcou, o árbitro estava em cima dele. Reboteada, a bola sobra com Thiago Oliveira. Recolhe, domina, recuando para Fábio Sanches, abrindo para Douglas Mendes pela direita, na perna direita para fazer o passe. Na combinação de jogo com o Norberto para DG. DG tentou passe, erra, pega lá atrás Formiga para afastar, tira. Lançou na frente, veio para a bola, o árbitro parou, marcou falta. Fábio Sanches foi obrigado a cometer uma falta para matar um contra-ataque, embora a jogada fosse lá no campo de ataque, toma cartão amarelo. Fábio Sanches está amarelado. Amarelo para o Fábio Sanches, foi um erro de passe do DG. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 22, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, em Goiânia, Vila Nova 1, Ponte Preta também 1. No brinco, agora com 23,5 do segundo tempo, segue 1 para o Ituano, 0 para o Guarani. Edu. Libertadores, em segundo tempo, 0-0 Corinthians e Boca. Série B, segundo tempo, Mineirão, Cruzeiro de virada 2, Sport 1, Batata de Rio Preto revoltado com a macaca. Time ruim, pé de rato, faz um, depois dá outro de presente. Alterações na Ponte Preta. Saiu o Alisson, entrou Fraga, 32. O Nicolas vai embora. E o da Silva, 28, está entrando no time da Macaca. São as duas alterações processadas pelo técnico Hélio dos Anjos. Demorou, portanto, 23 minutos para fazer as alterações. E o Alisson também estava amarelado, né? Tomou cartão amarelo. Estava pendurado no jogo. Tomou o cartão amarelo não agora, né? Lá para trás, estou dizendo, o Alisson saiu do jogo, essa vinhetinha é para cartão amarelo, mas ele tomou o cartão amarelo lá atrás e foi retirado da partida pelo Hélio dos Anjos. Talvez também por estar amarelo. Agora sim, pode colocar a vinhetinha porque o Ralf foi amarelado. Agora vale, é isso. Tá aí. Ralf foi amarelado, está amarelado, portanto o Ralf cometeu uma falta. Falta cometida ali no ataque pela esquerda. Luca, capitão do time da Macaca, está caído. Foi exatamente essa falta que deu o cartão amarelo para o Ralf. O volante Ralf, aquele mesmo, o antigo Ralf do Corinthians. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Domina pela direita, vem no contra-ataque o time do Vila Nova. Placar de 1-1, o jogo está empatado. A Ponte saiu na frente no comecinho do jogo. Há 6 minutos com o Luca e tomou o empate a 11 com uma cobrança de pênalti. Rubens é quem fez o gol. Falta pela direita. Falta para o time do Vila Nova bater. Preocupação da linha defensiva da Macaca, vai recuando lá para a entrada da grande área. Mateuzinho toma posição, Mateuzinho que está enxuriçando e está fazendo uma fumaça incrível na defesa da Macaca. 25 segundo tempo, 1-1. Mateuzinho vai para a batida na cobrança de falta. Vai ter antes uma alteração, Rubens, autor do gol, vai embora. Está saindo, portanto, Rubem. Daniel Amorim está entrando. Daniel Amorim está entrando, né? Número 19. E o Marlone também está vindo aí, ó. Camisa número 17 no lugar do Diego Tavares. Marlone, camisa número 17, está no jogo. É falta pela direita, vem para a bola, tomando posição Mateuzinho. É uma barreira, apenas um homem da Macaca ali na frente da bola, é o Fecim. Partiu o Mateuzinho, pé canhoto, levantou na área, cabeçada! Defendeu Kaique França!
Kaique França defendeu, o jogo foi paralisado, o lance não valia. Mas o árbitro, o Bandeira marcou impedimento, mas houve a cabeçada, uma cabeçada fatal, cabeçada letal. 26 minutos a defesa do Kaique França. Gleger Zorzin, conceito e definição, cabeçada fatal e a defesa do Kaique França que está machucado em Gleger. Tinha muita gente na frente dele ali, né, Batista? Eu acho que eu fiquei com a impressão que teve um desvio, inclusive. Houve um chute, Gleger. Dificuldade. Oi, Tigrão. Houve um chute, né? Na verdade, o jogador cabeceou e antes dela chegar no goleiro, teve o segundo toque também do Vila Nova. Só que aí fraquinho e foi em cima dele. Dificultou ainda mais, você tem razão. A cabeçada então foi do Donato. No cruzamento do Mateuzinho, quem dá a cabeçada é o Donato. E tem um desvio ali que acaba dificultando ainda mais a defesa, mas o Kaique está muito bem no jogo, né? Você vê que ele está sempre muito bem posicionado. Há tempo atrás aí ele pegou uma bola numa cabeçada que veio em cima dele. Mas isso é bom posicionamento do goleiro. O Kaique França realmente vem fazendo um bom campeonato. E essa defesa agora aí, grau 7,75. 7,75, portanto, não é defesaça. Só lembrando, uma vez mais, né? Defesaça acima de 8. A linha de cortadores elétricos Zap Titan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. E aí, CH, placar de 1-0, Guarani perdendo no Brinco. As alterações surtiram efeito ou não? Não surtiram efeito. Graças à grossura do papagaio, o Guarani só perde por 1-0. Eu achei que eu não estaria vivo para ver o que eu estou assistindo no Brinco de Ouro. Eu tenho pena dos torcedores que estão no campo assistindo essa vergonha que o Guarani está passando. Ele colocou o professor Benhur, só para você ter uma ideia, ele teve coragem de colocar juntos Maxwell e Vitinho. É o circo dos horrores, Batista. Vem pra cobrança de escanteio o time do Vila Nova lá pela esquerda, Mateuzinho, 28 minutos. Autorizado, partiu Mateuzinho, pé canhoto, cruzou na área, Donato. A bola passou por ele, sobrou lá pela ponta direita, Alex Silva meteu o pé direito, levantou, bola cruzada na área. Vem lá atrás, tira, afasta Arthur, a bola voltou, brigou, Formiga, lançou na área, sai Kaique França e fica com ela em definitivo. Atacado Obra Já. Tem tudo que a sua obra precisa pelo menor preço e o maior estoque de Campinas e toda a região. Visite a loja Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Acesse obrajá.com e saiba mais. Domina a bola no campo de defesa, vem pro jogo pela direita, DG toca na bola de perna direita, lança o jogo no campo de ataque, o time da Ponte vem, placar de 1-1, da Silva tentou dominar, abriu os braços, pediu uma falta, o árbitro não marcou. 29, Arthur dominou, pé canhoto, cruzou na área, Donato chega atrás para afastar, tira, a bola volta reboteada, o árbitro marca a falta no Fecim. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, das 12 até as 13 horas, na tela da Band. O futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp 971021493. Bola para fora, para a linha lateral, é arremesso para o Vila Nova. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona em Goiânia, Vila Nova, 1, Ponte Preta 1. No Brinco, com 31,5 do segundo tempo, segue 1 pro Ituano, 0 pro Guarani. Segue Cruzeiro 2, Sport 1 e também Libertadores, segundo tempo, Corinthians e Boca 0-0. Dantas, Edu, o time no intervalo morre, o que toma no intervalo, seu Edu?
Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. Você acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. Agora há pouco teve um lance, Arthur chutou a bola bateu no braço do Rafael Donato. O árbitro nem não marcou nada e nem sequer acionou o VAR. Para você, Tigrão, foi pênalti ou não? O Donato estava dentro da área. Claro que foi pênalti. Claro que foi pênalti. Muito mais braço do que aquele do Fecim, que ele viu com lupa a bola que bateu primeiro no abdômen. Então a arbitragem é uma tragédia. A Ponte nem faz um bom segundo tempo, não. Foi razoável no primeiro, mas muito prejudicada pela arbitragem. O Vila Nova pressionou demais, protestou, foi na CBF e tá aí o resultado. Arthur, pé canhoto, cruzou na área, chega para tirar lá atrás. Ralf, para você, Gleger, foi pênalti no Donato ou não? Tem que usar o mesmo critério, né? Se ele usasse o mesmo critério, ele daria pênalti, porque foi um lance muito parecido. Para mim, pênalti para Ponte Preta não assinalado. Norberto vai embora, Igor Formiga vem aí, portanto, não vai ter aquela famosa dobrada, né? Sai um lateral, entra o outro lateral. Norberto extenuado, cansado, está saindo de campo para a entrada no seu lugar do Igor Formiga. Estamos com 32 da etapa final. Fez bom primeiro tempo, Norberto, mas arriou completamente fisicamente. Está voltando a equipe agora. Teve um período fora aí. É normal, já é um jogador de mais de 30 anos, de 33 anos. E evidentemente que era esperado isso, mas fez um ótimo primeiro tempo. Bom para ótimo. Agora não tem mais força, vem lá o Formiga. Vamos ver se alavanca uma jogada para tentar levar a Ponte ainda à vitória num jogo muito truncado no segundo tempo. Alterações. Vai! As últimas no Guarani. Saem Lucas Ramon e Persson e entram Diogo Matheus e Índio. E no Vila Nova saiu o experiente Ralf e entrou Romário. Número 8. Romário, que é da base do Vila Nova, serve para ser filho do Ralf. Então entrou Romário no lugar do Ralf, sai um experiente e entra um menino da base. Acho que não tá certo, não. Aí você também tá louco, pô. Esse grau de parentesco aí. Filho não, pô. Neto. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Público e renda. Vai no brinco, 1.665 torcedores para uma renda de R$ 18.770. Placar de 1-1 está empatando o jogo. Placar de 1-1 em Goiânia, em Campinas. Guarani está perdendo. Placar de 1-0. Futebol de Campinas ganhando apenas 1 ponto dos 6 em jogo nesta rodada. 34 minutos. O time do Vila sai jogando lá atrás do campo de defesa. Demorou demais, né, para colocar o Igor Formiga. Jogador lépido, veloz. Poderia ter entrado um pouco mais cedo. Mas o Hélio dos Anjos, me parece, o Gleger conhece mais o Hélio dos Anjos, mas me parece que não gosta muito desse negócio de fazer dobrada de laterais. Então ele sempre repete o mesmo procedimento, ou seja, tira um lateral, coloca outro, tira um atacante, coloca outro. No máximo, ele tira um zagueiro, muda o esquema para 4-3-3 para colocar um atacante. Essa é a grande ousadia do Hélio dos Anjos. Vem para a bola, Romário domina no campo de defesa, recua para Cassiano, toca na bola. Marcação alta lá pela direita, Formiga deu o bote, já tomou, partiu, rolou lá pela ponta direita, levantamento, Lucas levantou na área, subiu lá atrás, pega Tony, repõe rapidamente, 35 minutos, o tempo vai passando 1-1, lançamento lá pela esquerda, passou Pablo, Diego preparou, puxou por dentro, bateu, trava lá atrás, a defensiva chega tirando, afastando o Fraga, a bola volta, domina lançamento, vem Mateuzinho, Pablo, Diego, Mateuzinho, pé canhoto, bateu, vai embora!
Pra fora pela linha de fundo, Mateuzinho dentro da área, ele é muito perigoso. Tabelou com Pablo Diego, enfiou a canhota, a bola passou lambendo o poste e caprichosamente foi embora. Foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para a Macaca bater. Por pouco. Por muito pouco, o Vila Nova não faz o segundo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 36, etapa final, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, em Goiânia, Vila Nova 1, Ponte Preta 1. No brinco, com quase 38 no segundo tempo, segue 1 pro Ituano, 0 pro Guarani, Edu. Segue Mineirão, Cruzeiro 2, Sport 1, ouvinte final 6127, acredita que o segundo tempo não está tendo VAR, porque o árbitro chamou os dois capitães antes de iniciar o segundo tempo, depois falou com os treinadores também, hein? Final 6127, nosso muito obrigado. Vem comigo, torcedor, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. E vem Marlone, dominou o pé direito, bateu pro gol, a bola vai embora à direita de Kaique França. É tiro de meta para Macaca bater. Felipe Amaral tomou cartão, tá amarelado, portanto, Amaral. Amaral 19 está amarelado. Já é o segundo, hein? O Felipe Amaral voltou aí na última partida e já tomou o segundo amarelo, não é isso? Ele que cumpriu suspensão, desfalcou o time da Macaca na partida contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro ele cumpriu suspensão. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Diga lá na loja que você ouviu a propaganda do Atacado Obra Já. Aqui na Rádio Bandeirantes e ganhe 5% de desconto. Exceto em fios, cabos, cimento e vergalhão. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Cobrando arremesso lateral, o time da Macaca tenta passagem pela direita com Formiga, ganhou arremesso outra vez. Formiga, autorizado, toca a bola para Luca, ele perdeu, recupera a posse de bola, vem DG, recolhe, domina, meteu o pé direito para fazer o passe, erra. E vem pra bola Amaral, recuperou, dominou, tocou Luca, pé direito, uma bomba, defendeu Tony, em 2 tempos, pega o goleiro da equipe do Vila Nova, pancada violenta do Luca de fora da área, esquentou as luvas do Tony Gleger, Zorzin. Conceito e definição, grau de dificuldade, defesa do Tony. Foi uma batida muito forte, né? Mas ele estava totalmente desequilibrado, né? Quase que ele acaba se complicando aí e seria o segundo gol da Ponte. Essa daí foi o grau foi baixinho, viu, Batista? Vou dar 7,25. 39 minutos da etapa final, o time da Ponte vem pela meia esquerda, Arthur, domina, faz o passe, lançou para Fecim, partiu na linha de fundo, fica sozinho, são 2 a marcá-lo, perdeu, ganhou, recuperou, perdeu de novo, vem Fecim, cruzou na área, chega Tony para pegar, vem lá atrás, sai Tony, lentamente sai jogando o time do Vila Nova. O resultado é melhor para a Ponte, claro que a Ponte está precisando da vitória, mas o Vila Nova está na última colocação e permanece. Ele tem 11 pontos, com esse ponto vai a 12, a Ponte tem 13, vai a 14, permanece na zona, mas está jogando fora de casa. Marlone lançou dentro da área, Alex Silva, pé direito, ele tentou o cruzamento, tá caído o Thiago Oliveira, o árbitro manda prosseguir, Thiago Oliveira tá sentindo, a bola voltou com Formiga do Vila Nova, ele domina soltando para Pablo, Roberto levanta lá na frente, vem DG, tira, joga para fora, para a linha lateral e chama a atenção do árbitro. Thiago Oliveira tá no chão, tá sentindo fortes dores, levanta o braço direito. E entra em campo neste momento o departamento médico da Macaca.
Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. E atenção, torcedor! A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 41, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Conferindo o placar em Goiânia, no estádio Oba. Vila Nova 1, Ponte Preta 1, Leandro Polis. Batistão, 42,5, segundo tempo do Brinco. Há pouco, o Lucão quase empatou de cabeça. Segue 1 para o Ituano, 0 para o Guarani. Ponte, 14ª com 14. Guarani, 19º penúltimo com 13. Com esses resultados. Sábado, 20 e 30, CRB e Guarani lá no Rei Pelé, em Maceió. E no domingo, 11 horas, majestoso Ponte Tombense. Tem futebol na Bam Bam Bam. Alterações no Vila Nova. Tá saindo o Pablo Diego. Entrando o Pablo Diego, 20 para a entrada do João Lucas. Camisa número 10. E saiu o William Formiga. E entrou o camisa de número... Deixa eu ver aqui quem que entrou, né, no time do Vila Nova. Tem mais um aqui. Jefferson. Quem? Jefferson, 16. Jefferson. Entrou, portanto, o Jefferson. Vem o Vila, levantamento na área, subiu, toque de cabeça, vai embora. Amorim subiu, meteu a testa na bola, foi embora, para fora, pela linha de fundo. Cruzamento na cobrança de escanteio. Daniel Amorim subiu, meteu a testa nela. Vai embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater. E a Ponte também mudou um aí, hein? Alteração na Macaca. Já já a gente confere aqui a alteração na Macaca que mudou mais, fez mais uma alteração. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente e você. Sanasa.com.br, em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. Saiu o Fecim, entrou Echaporã. Echaporã, portanto, no lugar do Fecim. Echaporã, agora vai, hein? Echaporã no time da Macaca. Echaporã tem a camisa número 29. E a Ponte tem falta a ser cobrada pela esquerda no campo de ataque. Vem para a bola. Tomando posição pela esquerda. Vai Arthur para fazer a cobrança. Está autorizado. Vem para a bola. A arma aperta a canhota. 44. Partiu Arthur. Levantou lá para dentro da grande área. A bola passou pela marcação. Sobrou na linha de fundo. Vem para o cruzamento. Douglas Mendes. A bola vai para fora. Tocou no zagueiro. Saiu. Escanteio para Macaca. E o Luca é quem vai cobrar o escanteio. Deixa outro cobrar o escanteio. E o Luca fica na área. Ele é bom no arremate. É bom também na cabeçada. Não. É o Luca quem vai para a cobrança de escanteio. 44, quase 45, zagueirada da Macaca na área. Luca, autorizado, pé direito, bateu por baixo. Chega lá atrás para afastar, tirando, afastando a retaguarda. Sobrou com o time, vem Fraga, dominou a Ponte, lançou. Vem Thiago Oliveira para Luca, perna direita, cruzou na área, tira Rafael Donato. E o impedimento já estava marcado, subiu a bandeira marcando impedimento. É impressionante, né? Impressionante. O Luca não é batedor de escanteio, né? Então, eu não estou com implicância com ninguém, mas tá treinando assim, tá treinando errado, pô. Ele bate todas na cintura, né? Na cintura do homem do primeiro pau. Então, você manda um monte de zagueiro lá. DG com quase 2 metros de altura, o Thiago, o Fábio Sanches, que é bom cabeceador. E aí o Luca, que também é um cara de arremate, é o artilheiro do time, é artilheiro do campeonato. Vai lá e bate um escanteio sem maiores consequências. Quer dizer, denota que não está treinando isso. Ou se está treinando, não está dando resultado do treinamento. Tem que mudar o batedor, pô. Apenas isso. Olha aí a bobagem da Ponte, aí perdendo uma bola com o Igor Formiga lá no campo de defesa. Ó. Vem pressão.
E vem pela ponta canhota, Jefferson tentou a penetração, chegou tirando o Formiga. É arremesso lateral, 46, etapa final, placar de 1-1. A Ponte saiu na frente 1-0 a 6 minutos e tomou o gol de pênalti aos 11 do primeiro tempo. Batista. Oi, pois não, a informação. O Ituano acaba de marcar o segundo gol, mas o lance está sendo revisado, o possível impedimento do Neto Berola na origem do lance. Pelo replay, ele não estava impedido. Já poderemos ter a confirmação do segundo gol que mata o confronto no Brinco. E para você, CH, estava impedido ou não? Gol absolutamente normal. O Neto Berola não estava impedido. Para mim, ele vai confirmar o gol. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Opa, e tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos e pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br e Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Vem, bora partir, Mateuzinho, bateu cruzado, a bola passa na cara do gol. Estava impedido o Mateuzinho. Estava impedido o Mateuzinho. Subiu a bandeira marcando impedimento do Mateuzinho. Mateuzinho, uma fumaça impressionante. Se ele faz o gol, não valeria. Confirmado. Pois não. Gol confirmado do ituano Neto Berola aos 47, define mais uma derrota do Guarani. Protesto da torcida. 2 para o Ituano, 0 para o Guarani. Vamos até 50. E aí, CH, derrota justa, não há mais como reverter. Não é justa não. O Ituano tinha que ter goleado o Guarani. Foi a pior partida que eu assisti em 2022 do Guarani. Placar de 1-1, vai empatando o jogo, o time da Macaca no Opa e o time do Vila Nova, 5 minutos no additional time. Vila Nova com Mateuzinho, vai pro fundo, pé direito, cruzou na área, subiu o Amorim de cabeça, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, foi o Pablo Diego. Cruzamento da linha de fundo, levantamento, a bola cruzada, passou pelo Amorim e Pablo Diego enfiou a testa na bola, de cima para baixo, a bola pingou na grama e encobriu, foi embora para fora pela linha de fundo, é tiro de meta para a Macaca bater. Escapou a Ponte de perder o jogo aí no último minuto da partida, ainda tem jogo, agora a Ponte no campo de ataque. Escapou, o jogador foi lá em cima e cabeceou, olha aí. Entrou muito mal no jogo, a gente pediu a entrada dele, o Igor Formiga. Terceira bola que ele perde, a Ponte com a bola dominada, o jogo acabando, vem mais pressão. Jefferson, pé canhoto, Vila Nova, cruzou na área, vem Fábio Sanches de cabeça, afasta, tira. A bola caiu no campo de defesa, vem lá atrás, Echaporã, recolhe, domina, recua, toca o jogo para Arthur, ele gira em cima do próprio eixo para escapar da marcação de Marlone. Volta a bola lá pela esquerda, vem Thiago Oliveira, quebra, ele perde a canhota, levanta, subiu o braço e aponta o centro do campo, árbitro Antônio Dibe Moraes do Piauí, termina a partida. Vila Nova 1, Ponte Preta também 1. A Ponte marcou com Luca logo no comecinho da partida, 6 minutos, e a 11 um pênalti inexistente. A arbitragem prejudicou a Macaca. A bola bateu na barriga do Fecim, resvalou no braço, o árbitro não consultou o VAR e apontou a marca da Cal. Quem bateu foi o Rubens e empatou o jogo.
Tempo e placar no Brinco, Leandro Poli. Encerrado o confronto. No mesmo tempo do jogo em Goiânia, o árbitro apita Braulio Machado. Fim de papo. O Guarani conhece mais uma derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. Em 8 jogos no Brinco, apenas uma vitória e permanece na zona do rebaixamento. 2 pro Ituano, 0 pro Guarani. Batista. E na sequência vem aí jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Olha, público em Goiânia no Oba, 1.523 e a renda 12.555. No Brinco, Guarani 0 Ituano 2, saiu o público, hein? O público no Brinco, 1.665, 1.665, renda 18.770, apesar da derrota, fase terrível e prejuízo também, hein? E Mozart, novo técnico do Bugre, esteve no Brinco, assistiu esse jogo aí. Vamos lá, primeiro a palhinha, já depois o CH. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo, hein? Vila Nova 1, Ponte também 1. Segundo tempo não foi legal, não, mas a Ponte teve como mérito ter guerreado, né? Durante o tempo todo, dividiu, correu, procurou encurtar, mas recuou demais. Recuou demais, baixou as linhas. Tudo bem que ela foi empurrada, né? Talvez não tenha sido por uma opção da Ponte, mas sim pela circunstância do jogo. O Vila Nova subiu todo mundo, foi para cima, e aí a Ponte não ficou mais com a bola, como havia ocorrido na primeira etapa. Então, melhor o Vila Nova, mais posse, mais iniciativa e muitos cruzamentos perigosos, bola na trave, o Alex Silva, uma pancada com efeito de calo de 3 dedos. Igor Vinhas foi para fazer a obrigação, mas acho que não chegava. Ela explodiu no seu poste esquerdo, violentíssimo chute, violentíssimo, e a Ponte poderia ter tomado o gol. Depois também, numa cabeçada perigosíssima, não é? Do Daniel Amorim, cruzamento do fundo do campo, chegou um pouquinho atrasado para interceptar o Arthur, que correu muito, que para mim fez boa partida, mas nesse lance ele não conseguiu cortar o cruzamento e a Ponte poderia ter tomado o gol. Ou seja, no segundo tempo o Vila Nova esteve mais próximo de ganhar o jogo do que a Ponte. Dentro das circunstâncias, se analisarmos o jogo isoladamente, bom resultado para a Ponte. Obviamente que pela classificação não resolve muito, porque tem muito jogo na rodada ainda, e a Ponte sai da zona de rebaixamento, mas fatalmente deve voltar aí, porque a distância é muito pequena. Ela foi a 14 pontos em 15 jogos disputados. É uma miséria de pontuação, é um sacrifício, é de grão em grão, é uma coisa impressionante. Mas prevaleceu um bom primeiro tempo, achei que a Ponte teve muita personalidade. O Vila Nova se assustou com o volume da Ponte, com o posicionamento da equipe campineira e não se atreveu tanto a ir acima, a Ponte não tomou sufoco. Agora, segundo tempo inteiro praticamente de sufoco territorial e não tanto de oportunidades, mas pelo menos 3 reais a favor da equipe do estado de Goiás, que a Ponte poderia sim ter tomado o gol e não teve condições de sair, não conseguiu sair da pressão, não conseguiu sair da ocupação de espaços muito agressiva do Vila Nova dentro do segundo tempo. Então, a vantagem territorial e de posse de bola e de iniciativa e de propositura de jogo da Ponte existiu, mas ela foi mais evidente no segundo tempo a favor do Vila Nova do que a favor da Ponte na primeira etapa. Então, se a Ponte tem algo a reclamar é da arbitragem, e aí eu abro um parênteses especial. Não vi pênalti do Feci, porque a bola bate primeiro no tronco, no abdômen lateral, né? A parte lateral do tronco, ali próximo do abdômen, e deve ter resvalado no braço. O juiz não consultou o VAR, não foi ver o monitor, e não tinha nenhuma sinalização dele no primeiro tempo para os capitães
nem para rigorosamente ninguém. Ele bateu no peito e falou, é minha. Sai que é minha, Tafarel. E deu o pênalti. E não consultou e não foi ver nada. No segundo tempo, numa das raras vezes em que a Ponte chegou com algum perigo, de uma forma mais aguda, o Arthur cruzou e a bola bateu clarissimamente, mas clarissimamente, no braço do Rafael Donato, o homem de 5 andares. Rafael Donato, zagueiro da equipe do Goiás, muito alto. Mas só que o braço não estava colado. O braço estava descolado e aumentou o perímetro do corpo. Aí um ouvinte nosso chamou a atenção, parece, e nós vamos checar isso depois, que não tinha VAR, deu um problema técnico, isso no segundo tempo. E aí eu pergunto, se no primeiro tempo, com o VAR, ele assumiu, bateu no peito e falou, é minha, e está na cal e eu não mudo, e ele estava super bem posicionado, de frente para o lance, quando ela bate no braço, de maneira muito mais flagrante e evidente do que bateu no braço do Fecim, quando ela bate no braço do Rafael Donato, por que ele não bateu de novo no peito? E aí o Gleger acionado disse, tem que usar o mesmo critério. Concordo, mas o critério, no pênalti que ele anotou contra a Ponte, extremamente rigoroso e muito duvidoso. O critério que ele poderia ter aplicado no lance a favor da Ponte, de pênalti para a Ponte, seria muito mais tranquilo, muito menos polêmico, muito menos duvidoso. O que é que ele fez? Se fez de desentendido. Está sem VAR, se é que estava, essa é uma possibilidade, é algo que nós vamos checar. Ele disse o seguinte para ele mesmo, não vou arrumar para minha cabeça, não vou inventar moda, já que não serei chamado por ninguém, segue o jogo. Afinal de contas, o Vila Nova protestou muito, e eu não vou aqui aumentar toda esta tensão que já existe dentro da partida. Ou seja, pipoqueiro, sem personalidade, não aplicou a regra do jogo. Então, tecnicamente, se a Ponte foi melhor no primeiro tempo, o Vila Nova foi ainda melhor no segundo. Não dá para reclamar. Mas com relação à arbitragem, bastante prejudicado em 2 lances polêmicos, decisivos e que interferem diretamente no resultado da partida, sim, senhor. Então, prejudicada pela arbitragem a Ponte contra o Vila Nova. Não foi das piores partidas. E o principal mérito, eu já disse aqui, muito guerreiro o time da Ponte, muito aplicado, muito voluntarioso, guerreando os 90 minutos, brigando pela posse da bola e mesmo pressionado no segundo tempo, encurtando os caminhos, encurtando os espaços do Vila Nova. E essa entrega talvez tenha sido, indiscutivelmente, a principal virtude da Macaca no 1-1 do Oba em Goiânia, estádio apertado, acanhado, a torcida em cima fazendo pressão e olhando o jogo isoladamente, um bom resultado. Olhando a classificação da Ponte, não resolve muito, mas é sempre, sempre muito melhor empatar fora do que perder. Meu caríssimo Edu Pinheiro, o grande personagem do Pantanal. Olha, é o seguinte, hein? Já CH falando de Guarani 0, Ituano 2. Zorzinho, Vila Nova e Ponte 1-1. Se você concorda com o Tigrão no critério empenho da Ponte e critério arbitragem, hein, Zorzinho? Concordo 100%. 100%. Principalmente no critério arbitragem, né? Eu disse que deveria usar o mesmo critério, porque se foi um lance duvidoso para o lado do Fecim e ele foi no cal, ele poderia também no lance duvidoso, né, do Rafael Donato e no cal também, porque realmente houve ali, né, teve o toque, né, ele poderia ter dado o pênalti, como poderia também não ter dado o pênalti do Rafael, como ele não deu, não ter dado para o do Fecim. Porém, não sei se não tinha o VAR, né, não tive essa informação. Ô, Gleger, mas se... Eu conversei agora com o Antônio Lupe, que está no local do jogo, né? Trabalhando pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, de Goiânia.
e ele confirmou que tem o VAR. Inclusive, não sei se você lembra, num lance, uma confusão imensa que teve no jogo. Um empurra, e naquele lance o árbitro checou o VAR, dizendo que poderia ter tido ali um lance de agressão. E não teve lance de agressão, o jogo prosseguiu. Sim. Então o Lupe, que está no local, o Antônio Lupe, o aniversariante do dia, confirma a existência de VAR durante o tempo inteiro no jogo de hoje. Então o professor aí precisava ter ido no vídeo, né? Tem ali o monitor, se está na dúvida, se tem alguma dúvida do lance, é só checar. Por que não? Vai ali, conversa com o árbitro de VAR, é para isso que tem o VAR. E ele não quis saber, né? Não deu o pênalti, não foi consultar o VAR e não deu o pênalti, nem sequer nem parou o jogo para pelo menos conversar com o pessoal. Então, eu acho que realmente a Ponte foi prejudicada nesse aspecto. Agora, para falar do jogo, 2 tempos distintos, né? O primeiro, a Ponte, na minha opinião, um pouco melhor, né? Com uma postura diferente, uma postura melhor do que a do Vila Nova, porém, aquilo que eu sempre digo, né? Foi para o vestiário e o professor Pedro Gama organizou o time, detectou algumas possibilidades que a Ponte, inclusive, vinha fazendo na primeira etapa, que era a saída de bola, que para mim foi o ponto forte do primeiro tempo, uma saída de bola com qualidade. Ele detectou, adiantou as linhas, neutralizou essa saída de bola da Ponte, dificultando, né, que a Ponte ficasse com a bola, e o Vila realmente tomou conta do segundo tempo, com bolas na trave, chances de gol, defesas do Kaique França. Então, quer dizer, 2 tempos distintos. Melhor o primeiro tempo para o lado da Ponte, melhor o segundo tempo para o lado do Vila, e para mim, Edu Pinheiro, ouvintes, torcedores da Macaca, diante de tudo, diante da circunstância toda, o resultado foi um resultado ok. Empatar fora de casa é sempre bom. O problema é que a Ponte está numa situação complicada na tabela. Esse que é o maior problema, o grande problema da Ponte. Se a Ponte tivesse aí no meio da tabela, nós estaríamos elogiando esse ponto ganho lá em Goiânia. Não é fácil jogar lá no Oba. Eu já tive a oportunidade de jogar pelo Vila Nova, inclusive vestir essa camisa, e a gente sabe que ali é muita pressão, é pressão em cima o campo é apertado, pressão em cima do time adversário, mas eu gostei de uma coisa no time da Ponte, a postura defensiva, né? Bola alta, bolas no chão. Eu acho que o Hélio dos Anjos vem fortalecendo ainda mais esse esquema com 3 zagueiros. É claro que a Ponte perde um pouco na parte ofensiva. Você vê que na hora que é pressionada, né, os chutões, dificilmente pega alguém da Ponte lá. Então fica muito pouco povoado o setor de ataque da Ponte, da Macaca, até porque também não tem o meia de articulação, que é aquele cara que pisa na bola e dá o tempo dos homens de trás saírem para criar alternativas diferentes. Então falta realmente um ajuste ou outro, falta uma peça ou outra nesse time da Ponte, mas a postura defensiva lá com o Norberto, com o Fábio Sanches, Thiago Oliveira, DG e o Arthur, né? E também o Kaique França, que se encaixa nisso aí, me deixou muito contente, porque a solidez defensiva da Ponte, nós vimos inclusive na última partida também, no empate em casa, e nessa partida novamente fortalecendo ainda mais, superando, suportando a pressão do time adversário, as bolas altas chegando ali, sempre muito competente os jogadores na Ponte nos cortes e no posicionamento. Então, Edu, claro, fica um sabor amargo, porque o torcedor queria uma vitória, até para sair de vez lá da zona de rebaixamento, mas um empate importante fora de casa. Você pontuar fora de casa na Série B é sempre muito bom. Agora, precisa fazer a lição de casa agora, né, Edu Pinheiro? Quando a Macaquinha jogar em casa, precisa fazer prevalecer o mando de campo. Muito bem, Vila Nova 1.1, gols no início, Luca para a Ponte e Rubens de pênalti para o Vila. Agora o jogo do brinco, hein? Público 1.665, 1.665, renda 78.770, gols de Rafael Elias e Neto Berola, Guarani 0 e Torno 2. Oi, CH, queremos ouvi-lo. Não salvou ninguém na derrota do Guarani. Seguramente foi o pior jogo que eu trabalhei de todos desde o Campeonato Paulista. A torcida saiu louca da vida, mais do que ela já estava antes da partida. O Guarani escapou, Edu Pinheiro e ouvintes da Bandeirantes, de tomar a maior goleada, pelo menos nos últimos 15 anos. O tal do papagaio, ele e o Kozlinski, ele perdeu 4.
4. No segundo tempo, ele chutou o Kozlinski, isso sem marcação. Segundo tempo, nem vou falar do primeiro. Ele chutou o Kozlinski, reboteou, nos pés dele, ele chutou de novo em cima do Kozlinski. O Guarani não defendeu, o Guarani não tocou a bola, não marcou, não atacou. O que o Guarani fez foi uma péssima partida. E o Ituano dominou o jogo completamente. Finalzinho que teve entrar, olha como é que são as coisas. Precisou entrar o Índio e o Diogo Matheus aos 40 minutos do segundo tempo para dar uma pequena impressão que alguma coisa aconteceria. O Mozart vai ter bastante trabalho. Do Kozlinski ao Júlio César e depois aqueles que entraram, hoje eu consegui ver, eu achei que eu não estaria vivo para ver isso, mas eu vi Iago, Vitinho e Maxwell juntos. O torcedor do Guarani não merece isso. A torcida campeã brasileira de 78 não merece esse time. Estamos falando, nós 3 comentaristas, com esse time, nem Tele Santana dá jeito. Eu espero sinceramente, mas não acredito, que o professor Mozart dê jeito nesse time, porque a situação é muito preocupante. Do Kozlinski ao Júlio César, e todos que entraram, com exceção do Índio e do Diogo, que entraram no final do jogo, ninguém se salvou. Vou repetir, resultado injusto. O Ituano tinha que ter saído de Campinas com pelo menos 4-0. Para a sorte do Guarani, só tomou 2. O Guarani, Edu, infelizmente, passou vergonha nessa noite no Brinco. Olha, é o seguinte, hein? Ponte, 18ª com 14 pontos. Em 15 jogos, ganhou 3. Em 15, ganhou 3. Guarani, 19º com 13, 1 a menos. Em 15 jogos, ganhou 2. 15, ganhou 2. Faltam 23. 23 rodadas. Ponte e Guarani precisam ganhar 9. Né? 15 por 3 vai ganhar 9 em 23? 15 por 2 vai ganhar 9 em 23? Ponto de interrogação. Meus amigos, futebol de Campinas, seja o que Deus quiser que faz, hein? Que faz, e pelo amor de Deus, Vila Nova 1, Ponte também 1, Guarani 0 e Ituano 2, hein? E segue a tristicina campineira nessa Série B. Eu nasci aqui, trabalhei muito tempo aqui, vivi aqui, não saí daqui, eu nunca vi isso. Realmente eu nunca vi isso. Eu vou morrer e não vou ver tudo, hein? Fica aqui o convite para o jogo aberto, aqui fechado, hein? 1-1 Vila e Ponte, 0-2 para o Guarani, para o Ituano no Brinco, e eu volto já já no nosso jogo aberto. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @CortagBrasil. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Bandeirantes, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Tem rede balançando. É bola! Olha, saiu jogando errado, o goleiro dominou, Luca, pé direito, bateu, é gol! Gol! Da Ponte! Na marca de 6 minutos passados, primeiro tempo, Tony saiu jogando errado lá atrás, ele tocou para Rafael Donato, voltou curto para Tony, e o Luca estava esperto, jogou as pernas derrapando por baixo, ganhou a posse de bola, arrumou na perna direita e bateu, jogou a bola no fundo do gol do Vila Nova, ela fez chuar. Luca, o artilheiro, ligado, esperto, deu um bote como uma cobra cascavel, ficou com a bola e depois meteu na rede. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Luca, 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 camisa 10. Ele, o autor do gol, abre o placar do jogo em Goiânia. Dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca. A bola no fundo do gol para fazer a festa no futebol. É Zamada, Ponte Preta. Ponte Preta 1, Vila Nova 0. Na Bandeirantes, o craque do jogo. 1-1, Vila Nova e Ponte, Guarani 0 e Tono 2, o craque do jogo que transmitimos aqui, o jogo da Ponte. Oi, amigo Batista, é por exclusão ou por convicção o craque do jogo? Olha, Edu, realmente o time da Ponte foi homogêneo nessa partida, né? Não teve assim um grande destaque. Claro que o Luca marcou o gol. Quem marca gol é sempre um destaque, é sempre importante. Mas eu vou dar um outro voto aqui que eu acho que é muito importante. Eu tenho me preocupado muito com a entrada dos meninos. A fase é muito, mas muito ruim da Ponte. E há uma necessidade de se ter aí uma preocupação com os meninos, porque quando a fase é boa, você põe menino, vai, tudo bem, tranquilo. Quando a fase é ruim, coloca menino e pode queimar um atleta de futuro e de muita qualidade. Então, já há algum tempo que eu venho pensando em votar nesse jogador e voto nele na partida de hoje, que é o Amaral. Um jogador que, embora muito jovem, dá a impressão de que realmente está muito maduro pela idade que ele tem. Então, é um jogador que vai render muito. Isso aí é obra do Hélio dos Anjos, foi ele que pescou. Assim como o Jorginho também pescou... O Jorginho pescou quem, rapaz? Jorginho? É o Jorginho, Jorge Campos. Sim, o treineiro, né? É, ele pescou um volante Abner. também. Não, o Abner não. Oi? Não. Foi ele que lançou o Abner.
um jogador de meio campo, um volante. Um volante, se eu não me engano... Aquele menino que foi para a França. Maduro? Não, não. Não era o Maduro. Camilo. Foi para a França. Camilo foi para a França. Então o Camilo, me fugiu completamente o nome do Camilo. O Camilo foi puxado, foi pinçado pelo Jorginho. Jorginho, o pai do Camilo. Foi ele, ninguém tinha falado. O Abner, eu já tinha falado aqui 5.000 vezes do Abner, que via atuando na base. Agora o Camilo, nunca ninguém tinha ouvido falar no Camilo. E o Jorginho foi lá, pinçou o Camilo, colocou no time. O Hélio dos Anjos fez a mesma coisa. Você tinha ouvido falar em Amaral, Felipe Amaral, nunca ninguém ouviu falar no Felipe Amaral. E ele foi lá, colocou o Felipe Amaral no time. É um baita jogador, tem muita qualidade. Gostei demais da apresentação dele hoje. E para mim o conceito dele no jogo de hoje é bom, Edu. Um abraço, Batistão, bom dia, até amanhã. Amanhã, meio-dia, na tela da Band, nos donos da bola, né? Do meio-dia, tem que fazer aqui o meu comercial. Não brinca, não. Tem que fazer o merchan. Amanhã tem Na Lata, na tela da Band. O programa começa meio-dia. E a matéria do jogo, ou dos jogos de hoje, você vai acompanhar amanhã, do meio-dia até 13h. Tem também o Na Lata. Prazer inenarrável estar amigo. contigo, Edu. Grande abraço, tchau. Tchau. É isso aí. Oi, Tigrão, o craque do jogo. Gostei do voto do Batista. Acho que o Amaral fez uma boa partida, sim. Deu boa fluência, marca, acabou tomando o cartão amarelo ali. É o segundo em 2 partidas. Já está pendurado, mas o meu voto vai para Douglas Mendes. Errou um passe ou outro, porque ele participou mais do jogo do que qualquer volante da Ponte. Ele participou do jogo mais do que qualquer lateral da Ponte. Ele participou do jogo mais do que qualquer atacante da Ponte. Então, quem participa mais, na estatística, acerta mais e erra mais, porque se expôs mais. Então, defensivamente, irrepreensível, inclusive tendo salvado um gol naquela bola que o Kaique França soltou ainda no primeiro tempo. Ela ficou pererecando ali, se ofereceu para um jogador do Vila Nova com o goleiro da Ponte caído. E o DG, numa velocidade inacreditável, dá o bote e tira, antes que o jogador goiano chutasse contra o gol vazio da Ponte. Então, defensivamente, nenhuma falha. E saindo jogando, fugindo daquilo que era a função dele, principalmente no primeiro tempo, ele se apresentava como uma espécie de segundo volante ali pelo lado direito, às vezes até quase que numa função de um meia pela direita, empurrando o Norberto para frente. Norberto que, ao passar da linha intermediária do adversário ali pela beirada, empurrava o Nicolas quase que na linha de fundo, ou seja, a Ponte ocupou bem aquele espaço. E a personalidade desse menino é um negócio impressionante, que os caras pegavam a bola lá do outro lado e ele ficava pedindo: atravessa aqui que eu faço chegar, toca em mim que eu dou qualidade para ela chegar. E os caras madurões lá, Fábio Sanches, Arthur, viravam de um lado para o outro e procuravam o menino, e ele dava verticalidade aos lances. Fora da função, ele não entrou em campo para isso. Ele entrou para defender, para congestionar a entrada de grande área da Ponte, para proteger a meta pontepretana. E sobrou. Fez ainda algo que excedeu aquilo que a ele foi determinado de realizar dentro da partida. Por isso, apesar de alguns erros na tentativa de lançar comprido, ele não é um meia armador, mas acertou vários toques, bate elegantemente na bola. Eu fiquei impressionado. Se continuar assim, vai crescer demais e não sai mais do time. Então, para mim, o craque do jogo, eu não defendi os 3 zagueiros, eu pedia um atacante a mais, mas na prática eu tenho que me reportar ao jogo que vi, e não ao jogo que projetávamos teoricamente. E pelo jogo que vi, Douglas Mendes, o DG, é o craque do jogo, com conceito bom. Para você, Gleger, o craque do jogo. Para mim, DG.
Conceito regular. Então, DG com 2 votos do Gregory e do Tigrão, é o craque do jogo. O Felipe Amaral levou do Batista para os meninos da base aí, levaram aí os votos do craque do jogo, mas DG destaque novamente aí que já tem contrato renovado até final de 2025, com 23 milhões de multa rescisória para o mercado interno. Olha, 1-1, Vila Nova e Ponte, Guarani perdeu no brinco, Guarani 0 e Ituano 2. Eu volto já com a ficha técnica, eu e Leandro Borges. Agora 23h58. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Cerveja Império 350ml, 2,49. E tem ofertas especiais para clientes Taquaral Mais. Filé mignon peça vácuo, 62,95 kg. Pão de queijo Brasa, 1 kg, 14,99. Ofertas válidas até dia 29 de junho. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Junho chegou com o clima de ofertas no Atacado da Construção Obra Já. Você não pode perder. Furadeira e parafusadeira 3/8 12 volts com kit de brocas e bits Vesco por apenas R$ 199,90. E para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, fale na loja que ouviu o comercial e ganhe 5% de desconto, exceto em fios, cabos, cimento e vergalhão. Venha conferir ofertas imbatíveis para sua obra com os melhores preços na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro e porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Bem, lá no Oba, em Goiânia, a Ponte entrou com Kaique França, Norberto, 3 zagueiros, Fábio Sanches, Thiago Oliveira e Douglas Mendes, o DG, e Arthur na lateral esquerda. No meio, Amaral, o Alisson e Fecim, Nicolas e Luca na frente, Leonaldi suspenso, não jogou. Vamos para as alterações, todas no segundo tempo. A primeira, 23 minutos, saiu o Alisson, entrou Fraga e saiu Nicolas, entrou da Silva. A 32, saiu Norberto, entrou Igor Formiga, lateral direito para lateral direito. E a 43, saiu Fecim e entrou Echaporã. A equipe do técnico Hélio dos Anjos. O Vila Nova com Tony, Alex Silva, Rafael Donato, Alisson Cassiano e William Formiga, depois Jefferson. O Ralf, ex-Corinthians, depois Romário. Pablo Norberto e Mateuzinho. Diego Tavares, depois Marlone. Rubens, depois Daniel Amorim. E Pablo Diego, depois João Lucas. A equipe do técnico Dado Cavalcante. Apitou Antônio Dib, do Piauí. Cartão amarelo para a Ponte, o Alisson, Fábio Sanches e Felipe Amaral. Para Vila Nova, Alex Silva e Ralf. Vamos aos gols.
Luca, a 6 minutos de jogo, 1-0 Ponte, roubando a bola do goleiro, marcando o seu 7º gol na Série B e o 13º esse ano. E logo na sequência, cruzamento de Diego Tavares, bate em Fecim, a arbitragem entende que foi no braço, deu pênalti, o Rubens cobrou e empatou 1-1. Público no Oba, 1.523, 1523, renda 12.555, Vila Nova 1, Ponte também 1, também em nome de Pisos Rose, a ficha técnica do brinco para Guarani e Ituano. Oi, Boli! Valeu, Edu, estamos de volta agora dentro do jogo aberto para trazer a ficha técnica da derrota do Guarani para o Ituano mais cedo no brinco por 2-0. O Bugre chega ao seu 8º jogo como mandante nesse Campeonato Brasileiro da Série B com apenas uma vitória, ou seja, o aproveitamento pífio do time bugrino até aqui no Campeonato Brasileiro da Série B, jogando em casa e fora também. Afinal de contas, com essa derrota, o Guarani permanece na zona do rebaixamento, é o 19º colocado com apenas 13 pontos. Perdeu hoje no brinco com Kozlinski, Lucas Ramon, depois Diogo Matheus, João Vitor, Leandro Castan, Matheus Pereira, Leandro Vilela. Depois tivemos a entrada do Vitinho no lugar do Silas, o Persson saiu para a entrada do Índio, Júlio César saiu para a entrada do Iago, Bruno José, depois Maxwell e Lucão do Break, a equipe do técnico Benhur Moreira. Lembrando que o técnico Moza esteve no brinco acompanhando a derrota do seu time. Ele assume na próxima rodada. O Ituano venceu com Pegorari, Pacheco, depois Elácio Córdoba, Lucas Dias, Bernardo, Rafael Pereira e Mário Sérgio, Kaique, Caio, depois Jimenez. Tivemos ainda a presença do Gerson Magrão, depois o Lucas Siqueira, Ailon, depois Neto Berola, Rafael Elias, depois Grigor, a equipe do técnico Carlos Pimentel, já que o treinador Mazola Júnior não pôde ficar no banco suspenso. Os gols do jogo: Rafael Elias, aos 29 minutos do primeiro tempo, fez o primeiro gol para o Ituano. E aos 47 minutos do segundo tempo, Neto Berola ampliou. O público no brinco, 1.665 torcedores, para uma renda de R$ 18.770. Ficha técnica de 2 para o Ituano, 0 para o Guarani. Próximo jogo do Bugre, no sábado, 20h30, contra o CRB no Rei Pelé. Já é certa a ausência de Maurício Kozlinski, o goleiro que falhou no primeiro gol e recebeu o cartão quando o jogo ainda estava 0-0, estava pendurado e, portanto, desfalca o Bugre neste jogo que provavelmente vai marcar a estreia de Mozart Santos no comando técnico do Bugre. Valeu, Edu, um forte abraço para você e até mais aqui na programação da Bandeirantes. Obrigado, Boris. Então, siga a ficha técnica da Ponte, a ficha técnica do Bugre, em nome de Rose Pisos. Piso é Rose, é isso aí, a ficha técnica aqui no nosso jogo aberto. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vila Nova e Ponte foi 1-1. Primeira proposta, Giba. Vamos lá, Giba. Segura. Giba, lance 3, hein? Lance 3. O Luca vai bater uma falta em 46 do primeiro tempo. Lance 3. O meu coração está pedindo gol. Autorizado, Luca, pé direito, bateu. E espalma, Tony, vem de soco para tirar. Joga para fora, para a linha lateral. É arremesso, bateu bem. Vamos para o segundo tempo, 17 minutos. Pé direito de Donato. Ó, Kaique França estava já andando para trás. Vamos lá. Vem, afasta Cassiano, bate, levantou, vem Donato, pé direito, bateu, espalma, Kaique França. Ensaiada jogada no time do Vila Nova. Donato quer... Olha, é a defesa e a sorte do jogo, hein? A defesa e a sorte do jogo, hein? É, quando o goleiro não defende, bate a onda, hein? 2 minutos depois, chute do Diego Tavares. Mateuzinho cobra a falta pro Vila, levanta pra dentro da grande área, Rubens ajeitou, a bola voltou, Diego Tavares, pé direito, bateu na trave!
pancada de perna direita, Diego Tavares, entrada da área, pegou uma bola cheia. A trave defende, sorte da Ponte, 26 segundo tempo, de novo Kaique França, de novo Donato. Vem pra bola, Amaral, recuperou, dominou, tocou Luca, pé direito, uma bomba, defendeu Tony, em 2 tempos, pega o goleiro da equipe do Vila Nova. O Donato cabeceou, mas houve um desvio que dificultou a defesa do Kaique França, hein? Vamos à última proposta, 39, segundo tempo, é o lance 7. Não, esse aí é o lance 6. É o lance 7, tem o 7? Achou? Vamos lá, o Tony, né, deixa eu ver... Agora é o goleiro do Vila, desequilibrado, é o Luca que chuta de novo. Vai, Batistão. Vem pra bola, Amaral, recuperou, dominou, tocou Luca, pé direito, uma bomba, defendeu Tony, em 2 tempos, pega o goleiro da equipe do Vila Nova. Oi, Zorzinho, a defesa do jogo. Olha, Edu, aquela defesa que o Kaique França faz no chute do Rafael Donato, para mim, acho que foi a mais difícil ali, né? Ele tá andando para trás, né? Vai ali numa recuperação e depois dá um tapa nela para fora. Não teve nenhuma defesa, assim, né? Tanto que os graus de dificuldade você viu que não foram muito altos. Não chegaram a 8. Defesa... Não chegaram a 8. As suas notas não chegaram a 8. Essa foi 7,75. Exatamente. Para mim foi essa daí, a defesa do jogo. Porque assim, o grau de dificuldade dela foi alto porque pega ele voltando, se reposicionando ali, né? A batida. E ele consegue ir lá e fazer uma boa defesa. Para mim, é essa a defesa do jogo. Muito bem, essa foi a 17, segundo tempo, já estava 1-1, Kaique França voltando, pegando. E você, Tigrão, a defesa do jogo? Subscrevo o relator sem ressalvas. Difícil a defesa, até porque foi no canto, saiu meio espremido, né? Dificulta, o goleiro já está meio que desajeitado, meio que desequilibrado. Defesa difícil do Kaique França. Estava lá de centroavante, o homem de 5 andares, Rafael Donato. Essa defesa do jogo, lance que o Carlos Batista descreveu exatamente assim. Vem, afasta Cassiano, bate, levantou, vem Donato, pé direito, bateu, espalma Kaique França. Ensaiada jogada no time do Vila Nova. Donato, que é zagueiro, estava lá na frente, o chutão veio lá de trás. Lançamento lá para dentro da grande... Na sequência, hein, o gabarito, conceito jogador por jogador, tintim por tintim. Em Goiânia, Vila Nova 1, Ponte 1 no Brinco, Guarani 0, Ituano 2, agora 00:10. Já estamos na quarta, 29 de junho, até já. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio.
Gabarito do jogo. 1-1, Vila Nova e Ponte. Vamos lá, Zorzinho. Qual é o conceito do jogo? Em melhor o primeiro ou o segundo tempo? Para mim foi melhor o primeiro tempo, Edu, conceito regular. Para você, Tigrão? Gostei mais do primeiro tempo, o jogo como um todo regular. Olha, o Kaique França, Zorzinho, pelas defesas, participou de 2 defesas, não é? E teve um lance, 40 primeiro tempo, soltou a bola, se não fosse o DG, que salvou, comprometeria, né? E aí, qual é o conceito do goleiro da Ponte? Eu acho que ele fez um jogo bom, né? Segurando ali a pressão. Sabe uma coisa que eu acho legal no Kaique França? Ele sempre mantém uma tranquilidade, né? Isso é notório nele, ele está sempre muito tranquilo. E fez defesas importantes. Conceito regular para ele, Edu. Norberto, lateral direito. Tigrão, você disse quando ele saiu a 32 segundo tempo, problema físico sempre no segundo tempo. E a Ponte jogando com 3 zagueiros, ele é bom para descer, né? Se ele liberta mais com 3 zagueiros, se foi mais à frente, e como é que foi também defensivamente? Teve bem. No primeiro tempo, ocupou muito bem o campo de ataque ali. Mas não é fácil, né, Edu? Jogador já veterano, voltando agora ao time, estava contundido, vai e vem. Depois de 15, 20 do segundo tempo, aí ele travou, né? Mas gostei pelo primeiro tempo, conceito regular. Vamos para a lateral esquerda, Zorzinho. O menino Arthur cobrou uma falta, 27 do primeiro tempo, aquela que o Fecim sofreu, frontal, bola na meia-lua, rente à risca da grande área. O Luca deu um toquito e Arthur, isolou. Oportunidade, bola parada. A Ponte não marca um gol de falta há 8 minutos. E o Arthur, no segundo tempo, o Zorzinho, a 31, foi aquele chute em que bate no Donato, talvez no braço, mas a arbitragem não teve o mesmo critério para a Ponte, assim como para o Vila Nova. O que aconteceu com o Fecim, ele não deu o que aconteceu com o Donato. Arthur participa também e o conceito dele. Olha, Edu, eu acho que ele está começando a entender aí o esquema de jogar com 3 zagueiros, né? Aparecendo um pouco mais à frente. Na última partida foi muito tímido, eu cobrava muito isso dele, né? E hoje eu gostei, eu acho que ele apareceu ali algumas vezes, chegando à frente, em alguns momentos a certa recomposição com 5 homens. Dá um conceito regular para o Arthur. Bom, Tigrão, vamos lá. Vocês participando dos 3 zagueiros, Fábio Sanches, Thiago Oliveira, o Thiagão, e o Douglas Mendes, o DG. Você falava, Tigrão, 40 do primeiro tempo, tem arranque, tem velocidade, tá saindo bem, fazendo o papel de volante, tranquilo no jogo, mostrando personalidade. Batista também elogiando aí o DG e o Amaral também. Isso 42 do primeiro tempo. No comecinho só do segundo tempo, que eu vi um erro dele no passe, e o Vila não teve qualidade para no contragolpe fazer aí o segundo gol, né? Essas e outras aí, a zaga da Ponte hoje. Foi bem, né, Edu? Foi bem, tomou um gol de pênalti inexistente, fora isso, apesar dos riscos, uma ou outra defesa importante do Kaique, bola riscando lá o espaço aéreo da Ponte a todo momento, e risca para lá, e risca para cá, e míssil para lá, e míssil para cá, mas de prático mesmo, de finalização com eficiência, pouca coisa, e a zaga bem posicionada, bloqueando bem, protegendo bem, leva um conceito regular / bom como um todo. Os 3 zagueiros, Jorginho, só acrescentando uma coisa que já falei, aquele lance que o DG salva quando o Kaique França solta a bola a 40 do primeiro tempo. E a zaga da Ponte, Jorginho? Os 3, né? Sim. Eu gostei muito. Eu acho que está entrosando. Você vê que o Fábio Sanches fez uma partida muito boa também. O Thiagão, impressionante, né? Nós falávamos muito sobre jogar simples, fazer o arrozinho com feijão. E a gente percebe que o Thiagão mudou a atitude dele, né? Parou com aquelas graças, tá fazendo o trivial, que tem que ser feito. O zagueiro tem que ser aquilo ali mesmo. Vê que o gol da Ponte foi uma bobagem ali, ficaram toque-toque pra lá, toque-toque pra cá e tomou o gol. Então eu gostei. DG fez um partidaço, pra mim, o craque do jogo. Conceito regular, assim, ó, regular pros 3, viu, Edu? Olha, Felipe Amaral, Tigrão, vamos lá, o menino aí da base e tal, ele tem 12 jogos. Essa foi a terceira que foi inteira. Qual é o conceito do Amaral? Fez boa partida. Começou meio indeciso, meio assustado. Depois assentou, tomou conta ali do setor, tem bom passe, vira, cadencia, dita o ritmo do meio de campo. Não tem a profundidade de um meia, mas tem muita qualidade. Ele teve alguns altos e baixos no primeiro tempo,
depois se assentou, tomou um amarelo, precisou matar uma jogada ali providencial, chamada falta realmente necessária e técnica, né? Mas é muito bom jogador, é muito bom e com detalhe, ele ainda não está no melhor do seu ritmo. Tempo de bola, né? Arranque. Por quê? Porque ele também ficou aí 4 partidas fora, contundido. E depois voltou. Então demora um pouquinho para readquirir. Está voltando agora no time. Está voltando agora. Mas foi muito bem, leva um conceito regular / bom. O volante, o Alisson, o Jorginho, jogou porque Leonardo suspenso. Foi até 23 do segundo tempo. O Alisson, que veio do Atlético de São João del Rei. Hoje foi a 9ª partida dele e foi amarelado também. Você sabe que eu gostei do Alisson, né? Primeiro tempo sólido, marcando. Eles estavam um pouco atrapalhados ali na recomposição. Mas eu acho que ele foi bem, marcando primeiro tempo, segundo tempo depois. Aí depois ele cansou, né? Tomou cartão amarelo também. Conceito regular pro Alisson hoje, viu, Edu? Olha, o Tigrão, Fecim saiu a 43 segundo tempo. Infelizmente, o lance do pênalti, que você achou que não foi, ele estava no lance. E ele sofreu aquela falta frontal a 27 primeiro tempo, que mal cobrada, Arthur isolou. Essas e outras, o conceito do Fecim. Então, isolou porque ao invés do Luca bater direto como ele bateu, você vê como é que é incoerente, né? Tudo no segundo tempo. A primeira, que era dentro da meia-lua, ele faz jogada ensaiada, pisa pro Arthur isolar a bola, dá uma pancada. Ali não é pancada, pô, ali é tiro livre direto. Ali escolheu o segundo homem da barreira, botar a força certa, bater no gomo certo da bola, que ela vai lá dentro. Não, é difícil para o goleiro, quando ela passa pela barreira que ele vê, não dá mais tempo de chegar. Então, essa falta que o Fecim sofreu, você sabe quem que meteu a bola para ele de 30 metros ou não? Quem? O DG. Muito bem. O DG que vinha com a bola ali como um meia-direita. Aí o Norberto abriu para buscar o fundo, o Vila Nova tentou fechar exatamente essa alternativa e o DG, sentindo que a bola não passaria para o Norberto, enfia para o Fecim, que está de costa para o gol. Fecim faz um pivô improvisado, é empurrado dentro da meia-lua. É calçado também. E aí a falta perigosa a favor da Ponte. Depois teve uma outra mais distante, que aí tem que dar o cacete, né? Porque não é bola de colocar, mais para trás. Aí o Luca bate direto. Quer dizer, a falta de pancada, pisar e alguém bater e tal, é a falta, né, que precisa força. Aí essa ele bateu direto. Então tudo trocado, tudo invertido. Eu não consigo entender, mas estamos falando do Fecim, conceito regular pela luta. Vamos lá, agora vamos falar do... Olha, o Fecim logo faz 50 jogos. Hoje foi número 48, tá? Aqui, Vila Nova e Ponte foi 1-1. Agora, o atacante Nicolas, o Jorginho. O Nicolas, ele tentou fazer uma tabela a 44 do primeiro tempo, sofreu uma falta. A 47, no campo de ataque, ele deu um carrinho, escapou do amarelo. Aí, a 11 do segundo tempo, o Tigrão falou, já deu pra mim, não dá mais o Nicolas. E também o seu Batista, há 21 minutos, falou também, não dá pra mim o Nicolas, mas o Nicolas saiu logo após, a 23, entrou da Silva, o conceito do Nicolas. É que fez um bom primeiro tempo, né? Partindo pra cima, flutuando ali, ambos os lados. Nós falávamos, inclusive, no intervalo. O problema é que no segundo tempo, o ataque da Ponte não jogou, né? Você vê que o Luca, depois, da metade do segundo tempo lá, que ele foi aparecer novamente no jogo. A Ponte ficou muito atrás, né? E o Nicolas muito marcado ali, muito preso numa linha de marcação, dificultou para ele. E aí depois ele cansou também, né? Porque ele jogou um bom primeiro tempo. Então, pelo primeiro tempo bom, segundo tempo não tão legal, eu vou dar um conceito regular para ele. Então vamos ao conceito do Luca. O Luca, artilheiro da Ponte, jogou o tempo todo. Ele tentou fazer a 39 do segundo tempo, um chute. O Tony, desequilibrado, pegou. Voltando ainda, primeiro tempo, uma falta lateral que o Luca cobrou, né? Você falou, pô, mas time mal treinado, não é pra ele cobrar e tal, mas o gol que ele marcou, ele deu um bote sensacional. Início de jogo, roubou do goleiro e fez o seu 7º gol na Série B. E o conceito do Luca? Ele é muito sacrificado porque a bola realmente chega sempre torta, espremida, toda oval. Parece bola de futebol americano, mas ele sabe, né, Edu?
teve a percepção, a presença de espírito, a 6 minutos do primeiro tempo, de dar aquele bote no goleiro, o goleiro deu mole, e aí deu mole e tomou. E ele percebendo que a bola não chega, ele sai, volta, tenta pegar essa bola na linha média, se arrebenta fisicamente, depois acertou um bom chute dentro do segundo tempo, já mais próximo do final do jogo, leva um conceito, inclusive pelo gol, né, que representou esse ponto importante para a Ponte, leva um conceito também regular / bom. Bom, ô Jorginho, dos que entraram alguma coisa, Igor Formiga, Fraga, Echaporã, entrou no finalzinho, e o da Silva, atacante. E o conceito do Hélio dos Anjos? Eu acho que os que entraram aí não conseguimos evoluir, né? O Formiga entrou aparentemente bem ali no começo, depois acabou se equivocando em alguns passes, errando um pouco na transição, não dá, muito pouco tempo, né? E o Hélio dos Anjos, Edu, eu acho que ele acerta de começo o time, ele acerta em manter os 3 zagueiros, que a gente percebe que a Ponte hoje tem uma solidez defensiva, você vê já alguns jogos, 2 jogos seguidos aí sem tomar gol, é importante isso. É importante demais essa evolução, esse crescimento, e você consegue, em alguns momentos agora, ele precisa começar a ajustar do meio para frente. Então, quer dizer, o ajuste lá atrás está feito. DG muito bem, Thiago Oliveira bem, Fábio Sanches muito bem também, né? Então, de começo eu acho que ele acertou, né? As substituições, é só você olhar para trás, né, cara? Dá uma olhadinha no banco da Ponte, as opções são precárias. O Echaporã entra faltando poucos minutos também para terminar, então, quer dizer... Eu acho que diante de todo o cenário, ele fez hoje um bom trabalho. E por isso eu vou dar um conceito, até pelo resultado, né? Eu acho que a Ponte merecia ter vencido o jogo. Pelo resultado, eu vou dar um conceito regular para o Hélio. Acho que hoje ele foi bem, viu, Edu? Bom dia, boa quarta para você, Zorzinho. Valeu, Edu. Um grande abraço para você. Um bom dia, boa quarta-feira e um abraço. Até a próxima. Um abraço para o Tigrão, Batistão que está a postos lá ainda. E até a próxima, se Deus quiser. Muito bem, ô Tigrão, dos que entraram, eu me lembro que você falou do Igor Formiga, nesse último lance aí, que quase que o Vila fez de cabeça no cruzamento, alguma coisa aconteceu com o Igor Formiga, se você quer falar alguma coisa, e o conceito do Hélio dos Anjos, que mais uma vez entra com 3 zagueiros, no meio entrou com o Alisson, no lugar do Leonardo de suspenso, entrou com o Nicolas, né, que é o que tinha de atacante, e aí, Tigrão? Ô Edu, o Hélio, eu a princípio defendi uma outra tese aí de povoar mais o meio-campo, jogar com 2 zagueiros, mas o time tomou o gol de um pênalti, não ficou sem tomar gol não, tomou gol, mas de pênalti, um pênalti inexistente, com bola rolando não tomou, congestionou bem. Acho que acabou realizando um trabalho de conceito regular, um time vibrante, um time guerreiro, um time com muita raça, apesar da limitação técnica que todos nós conhecemos de forma indiscutível. Igor Formiga começou dando pinta de que ia incendiar aquele lado direito lá, e depois deu 3 contra-ataques, perdendo bola, que não se perde com o time saindo, inclusive essa última da cabeçada que explode no chão, e sobe o Kaique estava nela, mas se ela sai lateral e não sobe como subiu, estaria decretado o gol da vitória do Vila Nova, consequentemente derrota da Ponte. Não gostei do Igor Formiga, o Echaporã entrou muito no fim, o Fraga entrou preenchendo bem o espaço ali de cabeça de área, inclusive calçou de forma precisa um chute muito perigoso do Vila Nova ali da meia-lua, entrou guerreando, entrou no ritmo do jogo. E se você me permite, para encerrar, apenas o da Silva, que os amigos que trabalharam na última partida da Ponte, né, que foi o 0-0, né, em casa, nessa partida, fiquei com vontade de ver um pouco mais, é um pivôzão, tal. Vou dizer para você, hoje, pelo jogo, muita dificuldade para dominar, e é um transatlântico que não tem direção hidráulica. É uma dificuldade para virar, um esforço e tal. Quero ver mais um pouco, não quero queimar por um pedaço de segundo tempo, não, mas me pareceu com muita dificuldade de mobilidade e de domínio de bola. De qualquer forma, entrou lutando ali, mais uma observação, porque é um jogador que foi formado lá no Grêmio e que está aparecendo agora aí com a camisa da Ponte, numa função, tentando realizar uma função que a Ponte não tem outro para testar, que é a função do referência, a função do grandão, a função que a gente chama de pivô. Mas hoje demonstrou
pouca intimidade, mas não dá para formar um juízo de valores já definitivo com relação ao jogador, e eu queria consignar isso aqui, porque foi a segunda aparição dele com a camisa da Nega Véia. Tá certo, Edu? Certo, da Silva, que veio do Novo Hamburgo. Um abraço, Tigrão, bom dia, boa quarta. Bom dia para você também, Edu, boa quarta, um grande abraço para os amigos da Bandeirantes, né? E só para não deixar passar batido aqui, a estreia dele foi contra o Sampaio Correia, né? Na quinta-feira passada. Sim, isso. Eu estou no lugar do Chaporã. O jogo das 21h30 aí, quinta-feira passada. Sampaio Correia entrou, tal, parece que deu um pique para lá, segurou a bola, prendeu um pouco, mas hoje eu senti muita dificuldade, ele produziu muito pouco. Mas não estou queimando não, até porque não tem esse direito. Quero esperar um pouquinho para ser coerente e para não ser injusto com o jogador. Agora sim, Silvio Caldas lhes diz. Bom dia. Segura, Tigrão, é isso aí. Eu volto já em 2 minutos. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Cerveja Budweiser 350ml, 13,49. E tem ofertas especiais para clientes Taquaral Mais. Picanha Subbife, peça a vácuo, 59,95 kg. Café Três Corações, 500 gramas, 16,99. Ofertas válidas até dia 29 de junho. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Amigos, final do nosso jogo aberto. Olha, Vila Nova e Ponte 1-1, Guarani 0 e Ituano 2. Toda a repercussão das equipes campineiras ainda nessa quarta-feira nas nossas programações, tá bom? Muito obrigado ao Gilberto Sufi, em nome da nossa técnica interna, a todos que participaram aqui pelo WhatsApp, nas redes sociais, nosso muito obrigado. Uma ótima quarta-feira a todos. E eu volto quando, hein? Eu volto no sábado. Sábado à noite com Guarani, CRB Guarani lá em Maceió, tá? Eu volto no sábado à noite e domingo, 11 horas, tem Ponte Tombense. Então sábado eu volto. Se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Contra o Barcelona, e ele fez o gol, viu, o Yarley? Eu considero, olha, eu sou santista desde 6 de agosto de 51, entendeu? Mas já me emocionei demais com gols da seleção brasileira, com gols do Santos, mas a seleção brasileira sempre ganhou, o Santos sempre ganhou. Aí eu chego em casa, eu morava na Capote Valente, lá pertinho da Teodoro Sampaio, e aí estava sozinho, a família estava viajando lá para Muzambinho, e eu tô lá, né? Passando assim, vi o jogo, Boca Juniors e o nosso querido Paysandu. E aí,
eu achei que, quando eu liguei e vi que era o jogo, lá, Bombonera, bom, já deve estar uns 8-0 pro Boca. Aí eu olhei bem, tava lá, Boca 0x1, Paysandu, PAY. E eu fiquei, e demorou ainda para acabar o jogo, uns 40 minutos, o Ronaldo, goleiro. Não é o Ronaldo da Band, não, que nunca pegou nada. Só me salvou a vida no estúdio. Um dia ele agarrou a mim, que eu estava caindo no estúdio lá, e a minha cabeça ia ficar igual um ovo, né? Arrebentava tudo. E ele me agarrou. Ronaldo Soares Giovanelli, que eu amo. Entendeu? Agora, eu nunca torci tanto para um time quando torci para o Paysandu naquele segundo tempo, viu, Yarley? Tudo bom, Milton? Prazer falar contigo, é sempre um prazer muito grande, né? E sem dúvida, cara, foi um feito maravilhoso, né? Uma torcida muito apaixonada pelo Paysandu, né? A gente fez um feito ali, fez história, né? Vencendo o Boca Juniors da Bombonera. O torcedor do Paysandu, né, é grato até hoje. E o pessoal tem um carinho muito grande por você também, né? Porque você repercutiu muito aquela vitória, né? Inclusive eu e o Velber, a gente esteve no seu programa, então a torcida é muito grata a você também. Ah, me aplaudiram lá e tal, mas eu paguei um mico depois do jogo, viu, Yarley? Porque você lembra que 90% do estádio, é claro, era Paysandu, Mangueirão. E tinha lá um reservado para a torcida fanática também do time do Boca, eram uns 120, 150 torcedores. E eu dei a volta no campo. Imagina, eu nunca fiz isso na vida, com os diretores do Paysandu, etc. e tal. E quando eu passei de frente ao local onde eles estavam, bem assim, entre aspas, perto da geral, eles me vaiaram, os caras. Falaram, quero que se dane, né? Aí acabou o jogo. Não foi foi o jogo naquela quinta-feira de 2003, né? Estou enganado? 2003? Sim. Então, aí eu tava lá nessa quinta-feira, beleza. Aí nós perdemos o jogo, e aí fomos pro aeroporto, dali umas 2 horas. Cheguei lá, beleza, normal, vamos lá pro gate, esse negócio todo, fez check-in e tal, tava com a minha mulher e com o Delcir Sonda. E aí, entrei no avião, e beleza, tô lá sentado, lá com a minha mulher, com o meu amigo, e aí os caras começaram a cantar pra mim, pô, mas com sorriso, rindo e em castelhano, não entendia direito, mas eles fizeram uma homenagem me gozando lá, me tirando o pelo, entendeu? Os caras mataram a charada também, eu passei perto deles, viram que era eu, entendeu? Aí eles me tiraram, porque a torcida tem que ser assim, bem-humorada, até dentro do avião, viu? Exatamente, né? E foi uma festa muito, muito, muito bonita. A torcida do Paysandu lotou o estádio, mas claro, a gente estava jogando com um time que era muito cancheiro, um time que tinha uma experiência já de Libertadores. A gente jogava com alegria, então eu, o Velber, o Robigol, essa galera, o Gessé, a gente jogava com alegria, a gente não tinha muita estratégia, não tinha muita aquela cancheira, a gente não era muito, não tinha aquela aquilo ali pra gente era uma lua de mel, né? A gente estava curtindo bastante. Só que o Boca Carlos Bianchi era um timaço, né? E conseguiu eliminar a gente, mas não apagou o brilho, né? A gente conquistou pra gente o nosso título, que foi vencer dentro da Bombonera. Você foi o cara mais falado da crônica esportiva, do jornal impresso, tudo lá na Argentina, depois desse gol, daquele jogo. Tanto é que o Bianchi, chamam de Bianchi, pra mim é Bianchi, igual você falou. Sim. Ele levou você pro Boca, pô, não é qualquer um que joga lá, não. Exatamente. Né? Mas o Bianchi, ele é macaco velho, né? Então ele já tinha pego o meu histórico, né? Ele já sabia que eu já falava espanhol, que eu já tinha jogado no Real Madrid, inclusive fui treinado pelo argentino, que chama Sérgio Herrera, pelo Vicente Del Bosque. Então, ele meio que já, quando eu cheguei, ele já tinha mais ou menos um histórico, viu que eu estava pronto para jogar, independente da camisa ser muito pesada, né? Inclusive, ele me chamou na sala e disse, tu vai usar 10 do Maradona, porque tu tem capacidade, tu já é um cara experiente, tu já é um cara, não é tanto conhecido, mas tu teve lá com Sidoff, com Mijatovic, Super, Roberto Carlos, Redondo, tu tava no meio dessa turma aí, então
o que tu fez aqui no primeiro jogo foi espetacular. Então tu tá pronto. Deixou bem tranquilo, né? E aí eu tive a felicidade de ter o sucesso que eu tive no Boca. Escuta aqui, eu devia saber, mas não sabia. Você jogou no Real Madrid, cara? Isso, o Milton. No início da minha carreira, eu saí, um grupo de espanhol foi e me comprou lá do Ferroviário, que foi o meu primeiro clube. E aí me levou para a Espanha. Então eu passei 96 e 97 no Real Madrid. Eu era do Castilha, né? Eu, o César Prates, o Guti, o Casilha, o Cambiasso, tava o Petkovic e o Zé Roberto, mas o Petkovic veio com Vitória, o Zé Roberto foi para a Alemanha, César Prates foi para Portugal, e eu treinava com o Fábio Capello, né? Às vezes o Capello me levava para o time de cima, mas eu estava sempre treinando ali. A questão de eu não ter sucesso no Real Madrid foi como a monarquia mudou a condição de comunitário, né? Eu já tinha entrado com a minha papelada para ser espanhol, mas aí a monarquia mudou para mais 5 anos e aí não teve como me inscrever no time principal, porque já tinha todos os estrangeiros. E aí eu acabei não ficando no Real Madrid, mas joguei 2 anos, eu aprendi muito, né? Lá no Real Madrid naquela época. Cara, você foi um grande jogador, sim. Sem dúvida. Esse currículo teu é impressionante. E querido em tudo quanto é time. Todo time você não arrumou encrenca, entendeu? Agora, eu vou botar na gelada aqui o Ricardo Moreira Garcia e o nosso Cimate. Vê se vocês acham aí o gol do Gabiru, entendeu? E também um gol do Yarley. O Yarley fez gol para tudo quanto é lado. Principalmente se der achar o gol que ele fez em La Bombonera. Apesar que tem que ser de rádio de lá. Porque qual você escolhe primeiro? Mas esse operador... Sabe o que ele falou para mim, gente, no meu ouvido aqui? Qual que você escolhe primeiro, Milton Neto? Quer dizer... Tá vendo? Eu, quando estou pensando na missa, ele já está, sabe, recebendo a segunda turma da missa. Vamos primeiro ao gol do Yarley, um dos gols mais emocionantes da história da bola. Rodrigo recebeu, está aberto, endurecendo, bom lance, Luiz Fernando se aventurou, Sandro, vai apertado aí, preparou, atirou, bateu na esquerda, Yarley vai matar o gol, limpou, bateu, gol, 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 gol! Vai, Sandu! Vai, Sandu! Vai, Sandu! Vai, Sandu! Vai, Sandu! Vai, Sandu! Lista branca, outra lista Yarley! O homem da camisa número 7! Estava aberta a jogada na esquerda, eu cantei o lance antes. Bola tocada com categoria para a caneta pelo Sandro. Driblou a zaga do Boca e meteu pro fundo do barbante. Yarley é o pai da criança. Foi ele quem empurrou para dentro esse sabe do placar da Catuaba do Belo. Anote! Vai, Sandu! Vai, Sandu! Vai, Sandu tem um Yarley. Garoto, bom de bola. Boca Júnior! Boca tem 0. Rádio. Que rádio que é? Ia falando aí, eu quero dar crédito à rádio. Com certeza é locutor do Rio de Janeiro, isso aí. Bom locutor. Dá uma ouvida aí no finalzinho que ele falou a rádio. Rádio Clube! A Rádio Clube, por acaso, é lá de Belém, onde nasceu Jesus, ou não tem nada a ver? Cara, eu acho que é, velho. Eu acho que é, viu, Milton? Porque... É Belém, sim. Locutor bom. Agora, você viu que tem um estudo aí de colegas jornalistas que conhecem a memória do futebol? Não são todos. Então, eles estão dizendo a respeito das rivalidades regionais. Grenal, Atletiba, Bavi, entendeu? E não puseram lá, Fla-Flu, porque é em cidade onde só tem 2. 4 não vale nessa pesquisa. E, cara, o Repá teve uma cacetada de votos. Com certeza, viu, meu? Lá eles são muito apaixonados pelo futebol, cara. São muito, muito, muito mesmo. Agora, o Yarley, aquele dia foi de uma tristeza muito grande, viu? Porque eu saí do hotel lá no Havan, pessoal da minha televisão na época,
Mas fomos indo, aí você começa a descer, e o trânsito totalmente parado. E você ficava olhando para o lado direito, para o lado esquerdo, aquele povo pobre, casas de madeira, e todo mundo tomando aquela cerveja que é do Pará, e Serpa, cervejaria do Pará. Entendeu? Então, um monte de criança, várias vezes eu vi casas lá com 7, 8 meninos, entendeu? Meninas e tal, e o povo ali, tudo com bandeira do Paysandu no caminho, até lá no Mangueirão, que depois você desce, depois você sobe. E quando subiu, você estava lá no vestiário, aquele negócio todo. Quando eu desci com o logo da televisão, nossa, torcedores na coincidência geográfica que estavam entrando, e também nas escadas para cima lá, o pessoal gritando e tal. Pô, é pena que não foi filmado. Foi uma das grandes emoções da minha vida. E quando terminou o jogo, de novo, a gente caminhou até no estacionamento um pouco. A tristeza do rosto do torcedor do Paysandu naquele dia, eu ouso dizer que foi do tamanho da tristeza do cara que estava assistindo no Maracanã, Brasil e Uruguai em 50. Para eles foi a maior tristeza do mundo, viu? Foi. E para mim, assim, no esporte também, viu, amigo? Porque, assim, naquele dia, tinha a greve do transporte em Belém. E aquela que você viu como estava o estádio. Eles deram um jeito de ir. Então, eles tinham de carroça, de cavalo, de bicicleta, a pé. Mas eles chegaram. Né? Era gente de todo lugar. Mas chegaram e lotaram o estádio. Então tem que tirar o chapéu para aquele povo. E olha, aquele jogo eu assisti lá do camarote do governador do Pará. Eu não lembro o nome dele, mas ele estava em Houston, no Texas, tratando da vista, do olho, porque ele foi pescar aí na região lá, que tem peixe para doidado, e ele jogou o anzol e tal, com a minhoca ali, e logo um peixe fisgou ali, né? Aí ele puxou. Só que o peixe escapou. E o anzol veio no olho dele, cara. Ele não viu esse jogo porque ele estava lá nos Estados Unidos vendo o olho. E eu fiquei na cabine dele uma meia hora, né? Mas depois eu desci, eu queria ver o jogo de perto. E o Abandozieri, o goleiro do Boca, ele pegou uma bola impossível no 0-0. Porque aquele goiano do meio do campo, Sandro Goiano, eu estou enganado, é o goiano. Isso. Ele deu uma cacetada, uma floresta de pernas ali na área, de backs e atacantes, e a bola vazou, e não tinha jeito de pegar. E o cara pegou. Você lembra desse lance? Lembro, não. O Abandozieri era uma máquina, né, cara? Era um grande goleiro. E estava numa fase espetacular. Agora, 0-0, eles fizeram 1-0. Teve falta de ataque. Os dois irmãos lá, eu esqueci o nome dos dois. Um ponta direita, outro meia. Esqueloto, né? Esqueloto, exatamente. Não, o Esqueloto arrebentou. E a gente em 2 pênaltis. Né? E, assim, defensivamente a gente não era essa coisa toda. A gente era um time mais ofensivamente, né? Então, mas a verdade é que essa máfia sul-americana aí de língua espanhola, vou dizer uma coisa pra você, viu? Eles se unem na arbitragem nos jogos todos. O Brasil é sozinho. Mas realmente, olha, aquele primeiro gol que começou a matar o Paysandu foi irregular. Esses 2 pênaltis eu não lembro. Eu não lembro desses 2 pênaltis, viu, meu caro Yarley? Foi um... eu acho que quem fez foi o Wellington, lateral direito, e o outro foi o Gino, o zagueiro, né? Um em cima do Esqueloto, e o outro, eu não sei se foi em cima do Téreo, né? Então, infelizmente, a gente pecou muito ali no sistema defensivo. Agora vamos àquele jogo histórico também do Internacional, você jogava lá. Vamos ouvir, quer ver? Mundial de Clubes. Tem um domínio da bola, Ronaldinho faz a marcação à distância, Índio chuta de qualquer maneira para o meio do campo, de cabeça torneou Adriano Gabiru, tocou para Luiz Adriano pro Yarley, olha o gol do Inter pintando, Luiz Adriano tá livre da banhada e tocou no Gabiru, vai marcar o gol, tirou o gol! Gol! Do Internacional, o Inter vai ser campeão do mundo, é 36 minutos, um tabelamento espetacular, e Yarley mete no Gabiru, criticado, odiado pelo torcedor do Inter,
Verde, ele é o teu amor, torcedor colorado, ele é o teu amor. São 10 horas da manhã no Brasil, o dia 17 de dezembro de 2006. Prepare a festa, torcedor. O Inter vai ser campeão do mundo. O Inter vai cortar os cabelos do Ronaldinho, os cabelos do Pujol, vai rasgar a camisa do Barcelona. O Inter vai ganhar o mundo. O famoso rico milionário e festejado Barcelona está sendo inapelavelmente abatido pelo Internacional. Gabiru é o nome do gol. O Inter vai ser campeão do mundo, Zé Alberto Andrade. Um gol do tamanho do planeta Terra. Adriano Gabiru partiu do campo de defesa quando o Yarley fez o giro na intermediária e foi em direção do gol. Ele passou como um raio, entrando na área do Barcelona. Yarley botou no pé de Adriano na saída. Agora, o Yarley, caiu a linha um pouquinho, talvez você não tenha ouvido tudo, mas nós temos locutores apaixonados no Brasil inteiro. Locutor que não é apaixonado vai cuidar de barraquinha, entendeu? Não pode, tem que ter vibração mesmo. Mas os gaúchos, eles são muito patriotas, entendeu? O locutor fala, pisa na camisa, vai rasgar a camisa do Boca, vamos tirar o cabelo do Ronaldinho Gaúcho contra vocês, né? Puyol, lateral direito e tal, que batia até na mãe, entendeu? Mas é sensacional a vibração e o patriotismo do Rio Grande do Sul, não é mesmo? Estão apaixonados, né? E a rivalidade aqui é muito grande, né? Então, quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, existia uma discussão, porque, claro, o Inter não... O Grêmio tinha sido campeão mundial, já ganhou Libertadores, e o gaúcho não perdia toda a discussão, né? Não podia discutir, porque o gremista já falava, não, tu não tem mundial, tu não tem Libertadores, quando tu tiver mundial, você é Libertadores, a gente conversa. E aí a gente, naquele nosso grupo lá, teve a felicidade de ganhar, né, caiu de novo, rapaz. E é o seguinte... Tá aí, meus amigos, o destaque final de mais um terceiro tempo da Rádio Bandeirantes. Em nome de toda a equipe do Scratch do Rádio da Bandeirantes, nós estamos indo embora. E muito obrigado também à grande equipe técnica da Rádio Bandeirantes. Assim, vai terminando mais um terceiro tempo. Exclusividade da Bandeirantes para todo o Brasil e para todo mundo via internet. E aqui, você sabe, há tantos anos, a bola não para nunca. Terceiro tempo na Bandeirantes. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. Meus amigos, aquele abraço. É o Milton Neves aqui, que agradece a você, a sua atenção, a sua audiência e coloca um ponto final em mais um terceiro tempo do Rádio Esportivo do Brasil. E você sabe, a Bandeirantes, que adora você, falou em esportes. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYK 687, transmitindo em ondas médias 840 kHz. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Rádio Bandeirantes. A
A bola rola por aqui. Hoje tem jogo do Verdão pela Copa Libertadores. A partir das 15 para 7 da noite, Cerro Porteño do Paraguai e Palmeiras. Verão domina, se cruzar, sai o gol, abriu pra Rony e bateu! Com Ulisses Costa e comentários do Cláudio Zaidan e da fera Marcos Assunção. Depois, às 9h30 da noite, é Copa Sul-Americana. Deportivo Táchira da Venezuela e Santos. 3 dedos da bola, é pra Marcos Leonardo, saiu na cara do gol, bateu! Pedro Martelli no lance e comentários do craque Neto. Depois dos jogos, ainda rola o seu pós-jogo preferido, o terceiro tempo. Futebol é com a Bandeirantes. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, amortecedor EHG Nakata. Chega mais no seu mecânico de confiança e peça Nakata. 188bet.com. Se joga no 188bet.com. Baltec antigoteira na sua laje, telhado ou parede. Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. CM Capital, o seu parceiro nos investimentos. Acesse cmcapital.com.br e abra sua conta grátis. Tenda Atacado, tá na sua vida, tá no Tenda. E Condos Cabos é na Elétrica Neblina, 3619-1600, São Paulo. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado por dentro das novidades e, claro, participando pelas redes sociais da nossa programação. Nos vemos lá. Rádio Bandeirantes. Esta é a Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Agora, Bandeirantes a caminho do sol. Madrugada informativa. Aqui na Rádio Bandeirantes. Ah, você trocou aqui e não me avisou. Alô, Brasil, agora sim, sem ninguém falando em cima. Bom dia! Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Bandeirantes a caminho do sol desta quarta-feira especial, 29 de junho de 2022, agora meia-noite e 55. Estamos no ar e vamos juntos até as 4 da manhã com muita informação, muita prestação de serviço e, é claro, muita participação dos ouvintes. Você que é nosso convidado especial de todas as madrugadas para participar, para interagir, para conversar conosco ao longo de toda essa madrugada. Você que pode estar sintonizado na Rádio Bandeirantes em todos os cantos do Brasil e do mundo. É aqui em São Paulo, a Rádio Bandeirantes sintonizada em toda a região por AM 840 e FM 90,9 em todos os estados e cantos deste Brasil. Rádio Bandeirantes pelas mais de 60 afiliadas que compõem a rede Bandeirantes de rádios, como a 820 AM de Goiânia, em Goiás. E aí eu não preciso nem dizer, você pode sintonizar em AM 820. Da Rádio RCI Iguaçu, essa de Foz do Iguaçu, no Paraná, AM 1320. E também a Rádio Cultura, em Vargem Grande do Sul, no interior de São Paulo, em AM 1490. Você sabe que Foz do Iguaçu já é a fronteira mais movimentada do Brasil, mas eu fiquei sabendo hoje que estará mais movimentada ainda ao longo desta quarta-feira. Sabe por quê? Porque muitos palmeirenses que vão ao Paraguai para assistir o jogo de hoje entre Cerro Porteño e Palmeiras, como o voo estava caro e são poucos para Assunção, muitos estão pegando um voo até Foz do Iguaçu, atravessando a fronteira, pegando um busão de 300 quilômetros e chegando a Assunção, no Paraguai, para acompanhar essa partida. Conheço algumas pessoas que vão fazer isso, vão estar cruzando, devem estar nesse momento aí, cruzando a fronteira mais movimentada do país, escutando a RCI Iguaçu, nossa afiliada por lá, e indo a